De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Ponte Preta, Guarani, enquanto a bola não rola. Apresentação: Rafael Pio. 2h32, faltando 1h28 para a bola rolar no estádio Moisés Lucarelli, Derby 209, Ponte Preta e Guarani, gramado do Majestoso, como disse Carlos Cabela, Antônio Lupe. Sol muito forte, um calor para cada um, é o horário tradicional do futebol, é aquele que a gente gosta, principalmente quando a gente fala de derby, mas sem dúvida nenhuma um jogo que no início aí a rapaziada pode sofrer um pouco, porque você que tá aí no gramado pode dizer, imagino que a sensação térmica, que o sol bate na grama e sobe, deve ser uns 50 graus aí, né, Antônio Lupe? Ah, por aí, viu, Pio? 50 graus na sombra, né? Porque a gente tá aqui no gramado, eu peguei uma área coberta aqui, que fica bem pertinho do vestiário da ponte, e tô me protegendo, mas o sol tá muito quente, muito calor. Expectativa de um jogo quente também dentro de campo, né? Provavelmente vamos ter a parada técnica, né? Ali no caso dos 28 minutos, parada para hidratação, até mais do que uma, dependendo da temperatura a partir das 4 horas da tarde, mas realmente está muito quente. Tá tão quente que tem quero voando e tá evitando pisar na grama para não queimar o pezinho. Ele tá ficando só voando pra não... Que beleza, hein? Ele tá cuidando do ninho só no olhar, assim, ó. Se Deus chegar do perto céu. ele vai, mas se chegar ele não vai, não. Ô Lupe, e a semana de preparação das duas equipes, o que você sentiu dos atletas? É claro que nós tivemos jogos no meio de semana e inclusive os jogadores falando, né, do calendário que tá muito apertado, até por conta do Super Mundial, aquela coisa toda, mas como que você sentiu, principalmente depois dos resultados positivos no meio de semana, a preparação da galera pro jogo de daqui a pouco? Ô Pio, a gente tem uma limitação, né, em relação a cobrir os treinamentos agora, desde a pandemia, né, do retorno da pandemia, a gente tem pouco acesso aos treinamentos nos dois clubes, mas isso não é só aqui, é no Brasil inteiro, mas a gente vai sentindo a temperatura e a forma de preparação nas entrevistas, né, que a gente faz com os jogadores, nos bastidores que as assessorias publicam, as duas equipes, elas vêm de vitórias, né, então os bastidores foram publicados, a gente pega ali do lado do Guarani, quando o árbitro termina o jogo, o pessoal ali que faz as imagens, já é possível perceber, inclusive num dos capitães do Guarani, né, um dos líderes, o Anderson Leite, ele fala agora é derby, e também foi assunto na entrevista coletiva da Ponte após a vitória em cima do Noroeste, fora de casa por 2-1, o técnico Alberto Valentim também falando da preparação, foi uma preparação curta para as duas equipes, né, a Ponte jogou na quarta noite, voltou de Bauru, na quinta já se reapresentou e o Guarani teve só 2 dias, né, sexta e sábado de preparação. Mas a gente pode sentir um pouquinho disso ouvindo alguns personagens dos dois times, começando pelo Amandante. No jogo passado, o grande nome do jogo foi o Bruno Lopes, atacante que marcou os 2 gols. No segundo tempo, ele precisou sair do campo porque tinha recebido um cartão amarelo, fez uma falta dura e aí o Alberto Valentim resolveu sacá-lo do jogo, mas foi eleito o melhor jogador da partida. O Bruno Lopes foi um dos entrevistados dessa semana e o atacante da Ponte Preta fala da preparação que teve nesse período curto para o clássico contra o Guarani. Foi muito bom, né, ter marcado os meus 2 primeiros gols com a camisa da Ponte.
Tô muito feliz, principalmente pela vitória. E domingo é um jogo diferente. Desde quando eu cheguei, já joguei muito tempo aqui no futebol paulista, a gente sabe da pressão que é esse derby, então a gente vem focado durante a semana para conseguir fazer um grande jogo, né? Dar alegria para os nossos torcedores, fazer o nosso papel bem feito e conseguir os 3 pontos em cima deles. Acabou o jogo, a gente já começou a falar no clássico e a gente sabe que da importância que né? Mexe com a cidade, mexe com a paixão dos torcedores. Então, acabou o jogo, virada de chave, totalmente focado para domingo. Até na rua, nas redes sociais, que mais a gente vê é o pessoal falando, o derby tem que ganhar. Então, nós sabemos da cobrança, então vamos entrar focado, preparado para conseguir vencer isso aí e dar mais um salto na tabela. São duas equipes que ganhou a última partida, né? Penso que quem está se preparando melhor durante a semana, mais focado durante o jogo, derby com certeza vai ser decidido no detalhe, então tá bem focado, tá bem concentrado, porque a equipe deles também vem de uma vitória, vai vir embalada, mas nós também estamos preparados para conseguir a vitória que é muito importante para nós. Esse é o Bruno Lopes, atacante da Ponte Preta, falando um pouquinho dessa situação do derby, o campeonato à parte, né, que a gente fala dentro do Campeonato Paulista. Do outro lado, o João Marcelo foi eleito o melhor jogador do Guarani na vitória em cima do Água Santa por 4-0. Mas teve um atacante que marcou 3 gols no jogo, só que só um foi validado, o atacante Denis Júnior, que aliás foi muito elogiado pelo técnico Maurício Souza na entrevista coletiva. Falou da liderança que ele tem com os jovens atletas, até porque tem uma bagagem maior, formado na base do Fluminense, já passou por São Paulo, já passou também pelo Vila Nova, e ele falou a respeito dessa preparação curta que o Guarani teve, mas uma preparação intensa para um jogo tão importante hoje contra a Ponte Preta. Eu creio que o gol é importante, mas a vitória é mais ainda. Claro que trabalhar com a confiança do treinador, da sua comissão, da diretoria, isso aí para mim é fundamental, sempre foi, porque eu vim para cá com o coração aberto, né, a ajudar e ser ajudado, e isso que está acontecendo, acho que casou certinho, né, o Deni e o Guarani abriu as portas para mim e eu tento retribuir da melhor forma possível. Eu creio que faltou um pouco de intolerância ali do árbitro, né, porque acho que ele poderia ter continuado a jogada e depois ido no VAR para ver o que aconteceu, mas creio que o mais importante foi a vitória, como eu falei. Eu creio que os gols vão sair naturalmente, como foram 2 anulados, eu creio também que pode ser 2 também, pode ser no clássico sair também os gols. E eu creio que é importante, cara, a gente tá junto e ganhar jogos junto. A minha expectativa é grande, eu tenho total confiança no grupo, no elenco. Temos um comandante, né, que está nos preparando muito bem. Isso aí é a prova dos nossos jogos que estamos fazendo. Eu creio que clássico é detalhe, cara. Acho que se a gente conseguir minimizar todos os detalhes, acho que a gente pode sair de lá vitorioso, porque nosso grupo é um grupo muito forte, temos um elenco muito forte e vamos com tudo para conseguir ganhar o clássico. Esse é o Denis Júnior, atacante do Guarani. Guarani já está na casa, os jogadores entram no gramado. Na verdade, tem só um do Guarani no gramado, mas a comissão técnica também ali no túnel que dá acesso ao vestiário do visitante. A Ponte já chegou, torcida vem chegando também, viu, Pio? A última parcial aí entre 13 e 14 mil ingressos vendidos, expectativa de casa cheia. Só torcedores da Ponte, é sempre bom a gente repetir, por conta da torcida única, ordem do Ministério Público. 4 horas da tarde a bola vai rolar. Acho que deu para sentir um pouquinho da temperatura desse clássico com os nossos convidados, os 2 destaques da última rodada, tanto de Ponte quanto Guarani, né, Pio? Não tenha dúvida disso, Lupe, não tenha dúvida. E aí, Carlão de Freitas, aquela história... É óbvio que o jogador que chega agora, ele ainda não tem o conhecimento do clima e tal, e a gente fala da maioria, né, dos elencos de Guarani e de Ponte Preta, jogadores que nunca disputaram o derby, que chegaram a Campinas esse ano. Mas não tem como, e como disse o Bruno Lopes, que vem sendo um grande destaque na Ponte, não tem como, Carlão, porque nas próprias redes sociais, os torcedores já começam a incentivar o atleta, o cara liga a TV, ouve o rádio, se fala disso,
quando ele é reconhecido na rua, o torcedor diz, temos que ganhar o derby, quer dizer, então, e óbvio, o cara conhece futebol, ele sabe que estamos falando de um dos maiores clássicos do Brasil. Acho que não tem essa história de não ter muito conhecimento da história, não. O cara já chega pilhado pro jogo naturalmente, né, Carlão? Pio, eu tô com você. Eu acho que mesmo se na trajetória de qualquer atleta que hoje defende o Guarani ou a Ponte Preta, ele não sabia do tamanho desta rivalidade, e não é obrigação, né, ele conhecer, mas a partir do momento em que ele veste a camisa do Guarani, assina contrato com o Guarani, o mesmo se aplica à Ponte Preta, ele fica sabendo. Porque eu acho que até no dia, né, do contrato e tal, o dirigente explica para ele que aqui tem uma rivalidade, aqui tem um jogo especial em que você tem que se preparar, a cidade se envolve, né? Até durante a semana, nos últimos jogos, a gente percebeu, a Ponte jogou lá em Diadema no domingo, e quando terminou o jogo, os jogadores foram saudar os torcedores, e se falava em derby, se gritava de derby, né, a torcida, o bicho vai pegar e tal. E aí o Guarani contra o Água Santa termina um jogo sublime, uma vitória contundente sobre o Água Santa. Os jogadores sequer vão para o vestiário, eles já vão ao encontro da torcida lá fora, né? Então isso mostra o significado do derby, o tamanho desta rivalidade. Ainda bem que esse jogo, uma derrota não vai ter desdobramentos negativos em termos de tabela, né? Mas é claro que a preparação ela fica comprometida, o ambiente fica comprometido. Mas eu acho que qualquer jogador, mesmo sendo um cara que nunca teve qualquer identificação com Campinas, a partir do momento que ele chega no Brinco de Ouro ou chega no Moisés Lucarelli, ele fica sabendo da dimensão, que significa este jogo. O Gabi, o Denis Júnior, você acompanhou o jogo contra o Água Santa, um dos destaques, né, do Guarani. João Marcelo vem jogando muito bem também. Me pareceu na entrevista, né, quando ele fala, o importante é a vitória, claro que o gol é importante e tal, e aí quando ele diz foram gols anulados, mas um valeu, quem sabe fazer agora no derby eles vão valer, mas me pareceu uma fala muito tranquila e muito confiante de um time que é jovem, mas que o Maurício Souza parece que consegue colocá-los em campo de uma forma a ficarem tranquilos. Pro derby, pode ser assim também, mesmo sendo um elenco cheio de garotos, Gabi? Tem que ser, Rafael Pio. A gente já viu diversos exemplos de treinadores que pilharam bastante a equipe e quando entrou no gramado isso ficou muito evidente e veio expulsão. E a gente sabe que isso é muito prejudicial em um jogo tão parelho quanto o derby. Cabeça no lugar é fundamental para você conseguir um resultado positivo. Recentemente nós tivemos no estádio Brinco de Ouro um Guarani Ponte Preta, que o Guarani era superior à equipe da Ponte, abriu 1-0, a Ponte conseguiu empatar o jogo e aí o João Vitor do Guarani foi expulso. E aí a partir daquele momento a Ponte com 1 a mais ela conseguiu segurar a pressão do Guarani. Então, às vezes, uma equipe superior, mas quando tem um jogador expulso, não consegue o resultado. Isso é muito frustrante. Então, acho que cabeça no lugar, tem que ter muita tranquilidade. O Maurício Souza tem que ter passado isso para os atletas, porque realmente são muitos jogadores, ou jovens ou novato. O Lucas Justa nunca disputou um derby, a dupla de zaga com o Rafael, a dupla, né, de Rafael e Lucas Rafael também não. O Emerson, lateral esquerdo, que está numa ascensão, tem tudo para fazer um bom derby, ganhar ainda mais confiança. Meio campo, caso entre Natan Camargo, Matheus Sarará, enfim, Luiz Miguel, João Vitor, João Marcelo, que disputou uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, são todos atletas que não vivenciaram isso. Tem a teoria, que é o que o Carlão falou, na apresentação ou no dia a dia, olha, o derby é importante, o derby é uma partida que não pode perder, que tem que jogar, que tem que ter atenção máxima. Ok, a teoria ela acontece. O jogador começa a sentir mesmo no dia a dia, depois da última rodada antes do derby. Então, o derby é a partida mais longa que acontece no ano. Porque não é hoje, no domingo, o derby para a Ponte começou na quarta-noite. Quando ela venceu o Noroeste, você entrava nas redes sociais e o comentário
do post da Ponte, quando fez assim, ó, vencemos 2-1 Noroeste, era assim, agora é derby, agora é derby, agora é derby, vamos ganhar o derby. O Guarani, quando venceu o Água Santa na quinta-feira, os jogadores foram recepcionar os torcedores e era, agora é derby, agora é derby. Então, o derby começou para a Ponte na quarta noite e para o Guarani na quinta noite. A partir daí, os jogadores começaram a pensar, é verdade, então o derby é uma partida diferente, o derby não pode perder. E hoje, eles vão ter a prática. Então, tem toda essa teoria e hoje é a prática. Então, isso passa pela tranquilidade, isso passa pelo mental, passa pelo psicológico. O derby é uma partida muito complexa, porque passa pela estratégia, você ganha o jogo através de quem tem a melhor estratégia, quem está tranquilo para poder fazer uma jogada, para você conseguir fazer o gol. E passa pelo mental psicológico, para você conseguir fazer isso e para você começar a partida e terminar com 11 jogadores. Num futebol competitivo que nós temos hoje, é fundamental você não ter um jogador expulso, Pio. Olha, e a galera já está indo pro Majestoso e mandando mensagens com fotos aqui no nosso WhatsApp, 991869070. O Roger partiu Majestoso, já tá com a camisa da Macaca, mandou mensagem aqui pra gente. Quem tá seguindo pro Majestoso também, ó. Fala, Pio, partiu Majestoso, aqui é Ponte, André Frajola e a filha dele, a Bia. Mandaram mensagem aqui. Se você tá indo pro Moisés Lucarelli, manda foto aqui pra mim também. Se você, bugrino, tá se reunindo aí com a rapaziada, manda mensagem aqui também da reunião de vocês aí. Como que vocês vão acompanhar o jogo? Hoje, como disse Lupe, a partida com torcida única, apenas torcedores da Macaca no Moisés Lucarelli. Abraços a todos da Rádio CBN Campinas, Carlos Fabiano, lá de Indaiatuba. Valeu, Fabiano. O Lupe reforçou o desodorante? A Ângela Matiuso tá perguntando, porque é o seguinte, Lupe, você vai transpirar bastante, eu não tenho dúvida disso, porque, né, com esse calor todo. O seu desodorante é aquele 48 horas? Isso, depende, né? Depende das horas, né, no caso. Mas assim, tá. É o de 48. Tá. Mas a quantidade que eu espirrei, não sei se vai lograr êxito. Ah, entendi. Mas tá muito quente, hein, Pio? Eu imagino. Pelo amor de Deus. Eu imagino. Você sabe que eu sempre fico na dúvida se você espirrar um desodorante 48 horas, significa que você pode ficar 48 horas sem banho? Pode. Pode? Tá. Isso. Ah, então tá bom. Depende do que você faz no dia, né? Eu tenho uma boa depois pra contar, mas não pode aqui no ar. Mas depende do que você faz no dia, né? Entendi. Depende do seu dia. Às vezes dá, às vezes não. Tá, eu tô anotando aqui pra te lembrar amanhã. Sabe que eu ouvi uma... Gente, você que está acompanhando a nossa transmissão, é o seguinte. Agora, toda piada boa que eu ouço, imediatamente eu lembro do Lupe, porque é sinal de que no dia seguinte a gente vai contar. Porque ele chega na redação, né, Carlão de Freitas? É insuportável. Segunda-feira, às 7h30 da manhã, tá todo mundo meio capenga ainda. Ele chega numa alegria, numa felicidade, e falando alto, e grita, e conta piada. Ô, Carlão, o que acontece com o menino, cara? Eu não sei qual que é o remédio, não sei Nossa qual que é o remédio senhora. que ele toma. É claro que tem segundas e segundas, né, Pio? Tem segunda que você tá mais feliz, então aquela piada você já dá uma risada. Agora tem segunda que você já não tá tão bem, né? Então você já fica, meu Deus do céu. Pode ser que amanhã, por exemplo, seja um desses dias, né, Carlão de Freitas? No CBN Esportes eu conto pra você como que vai ser a piada, se ela vai ser engraçada ou não. O pessoal tá mandando mensagem aqui, ó. Quem mandou... Olha que legal, mandaram uma foto aqui do busão do Bebedouro. Ô Gabi Castro, vai com raça lobo. Quem mandou? Bebedouro não, é a Associação Atlética Internacional de Bebedouro. É isso, me perdoe. Associação Atlética Tem que ter Internacional respeito, de né, Bebedouro. Rafael Pio, por favor. Não, é que tava... Hoje, é verdade, ó, o jeito que tá escrito aqui. Jogamos em Jundiaí, ontem perdemos, hein? Ah, foi por isso. Rapaz, mas o ônibus eu vou contar pra vocês. É o Danilo quem mandou mensagem aqui. E ele tá dizendo que sonhou que o Guarani vai ganhar 5-1, inclusive. Mas o ônibus é maravilhoso, viu, Antônio Lupe? Eu vou contar pra você aí. Eu vi nas redes sociais a foto essa nova gestão que assumiu, né, a Internacional, ela tem feito um trabalho muito legal, né? A Inter conquistou um acesso aí no tapetão, né? Porque, se não me engano, o SCA Brasil, aquele time do Edmilson, esqueci de onde que ele é agora, ele desistiu de participar da Série A4 e a Inter subiu. E agora ela tá com um busão novo, jogadores novos, estrutura boa.
uma coisa linda, viu, Rafael? Pelo jeito, viu, Gabi Castro, Antônio Lupi é da situação, ele não é oposição. Eu já percebi isso também, muitos elogios. Trabalho brilhante da nova gestão. Completamente comprometido com a atual gestão. Pegou o time numa situação muito desastrosa, administração, tô parecendo daqui, né? Tá parecendo um amigo nosso. Meu Deus do céu. Antônio Lupi, teremos arbitragem de peso daqui a pouco, hein, Lupi? Arbitragem FIFA, né? Rafael Klaus, ele que vai pro terceiro derby, né? Ele apitou o primeiro em 19, em 20 ele também apitou. Os dois a Ponte venceu, então ele vai pro terceiro derby da carreira. Ele que é aqui pertinho, né? Santa Bárbara do Oeste. Rafael Klaus é o homem do apito, ele que vai comandar e cuidar desses jogadores dentro de campo. A arbitragem, por enquanto, ainda não subiu. Os dois auxiliares, Danilo Ricardo Simão Manes e Alex Ang Ribeiro e Thiago Duarte Peixoto. No árbitro de vídeo, VAR tá funcionando, tá tudo certo. Daqui a pouco a arbitragem sobe para o aquecimento. Por enquanto, alguns dirigentes do Guarani, membros da comissão técnica, ajustando ali, né, o gramado onde os jogadores vão realizar o aquecimento da Ponte. Jogadores vão subir daqui a pouquinho aqui no gramado. Informação que eu recebi, Elvis não veio com a delegação no ônibus. Porém, ele já estava aqui no Moisés Lucarelli no vestiário. É dúvida, a informação que eu tenho é que ele não joga, assim como o Serginho, e como não veio no ônibus, provavelmente não estava concentrado. Então deve ser desfalque da Ponte Preta. A escalação sai daqui 8 minutos, provavelmente, né? 1 hora antes do jogo, 3 horas da tarde. E aí a gente vai passar com detalhes as escalações de Ponte Preta e Guarani, Pio. Eu quero 2 assuntos então pra gente colocar na roda. O primeiro deles, Carlos Cabela, Rafael Klaus, não só Klaus, mas cercado de grandes árbitros, de grandes assistentes. É óbvio que a arbitragem, ela tá sempre sujeita a algum tipo de intempéries ao longo do jogo. Mas, pelo menos a gente pode ter uma confiança de que a Federação Paulista escalou grandes profissionais pro clássico daqui a pouco, né, Cabelinha? Sem dúvida nenhuma, né? O trio de arbitragem de peso pro jogo de hoje aqui no Moisés Lucarelli. O Klaus, a gente dispensa esse comentário, né? O Ang Ribeiro e também o Manis são auxiliares também de muito conceito no futebol brasileiro. Ou seja, é um trio de arbitragem que estará hoje comandando o jogo de hoje, para que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Como você disse, pode acontecer algo de errado no meio do caminho? Claro que pode, né? Está sujeito, né? Mas a possibilidade diminui bastante com o Klaus em campo. Gabi Castro, Carlão de Freitas, Carlão e Gabi. Elvis pode ser desfalque. Aliás, Antônio Lupi diz que, na opinião dele, será desfalque. O quanto isso pesa pra Ponte, Carlão e Gabi? Olha, é claro que ainda é achismo, mas o Elvis não vai jogar, né? Não vai jogar. Até pela lesão, como foi, não foi nem numa arrancada, foi logo no chute, né? Então já dá para perceber assim o tamanho, né, da lesão do Elvis. Mas é claro que é importante a presença dele no vestiário para animar. Ele é uma liderança, ele é uma referência deste grupo. Dentro de campo eu acho que a Ponte perde bastante, né, em virtude desta qualidade técnica, em virtude do que o Elvis representa, não só para os jogadores, mas para a torcida. O adversário fica preocupado em não cometer uma falta frontal, porque o Elvis tem essa qualidade. Agora, tem a outra situação. Sem o Elvis, o time ganha em mobilidade, ganha em dinâmica, mas eu acho que a Ponte perde mais com a ausência do Elvis por tudo isso que eu mencionei. Eu acho que ele representa muito para a Ponte, vem de um 2025 diferente, um pouco mais fininho, mais comprometido. Pelo menos nas partidas em que eu acompanhei do Elvis em loco, lá em Limeira e contra o Corinthians, bem participativo, querendo o jogo, em Limeira principalmente, em que ele foi decisivo. Eu acho que é uma ausência significativa para a Ponte e vamos ver como, né, que o técnico Alberto Valentim vai tentar contornar essa situação sem o seu número 10. Ô Pio, eu acho que faz falta, mas já fez mais. Então, ano passado, quando você não tinha o Elvis no Campeonato Brasileiro da Série B, eu acho que a Ponte tinha um problema maior pela frente. Eu acho que neste ano, com algumas contratações, a Ponte com mais atacantes, mais mobilidade, mais velocidade, eu acho que consegue suprir mais essa ausência do Elvis.
É um jogador diferente tecnicamente, é um jogador que coloca a bola perto ali da marca do pênalti, na pequena área, em lançamento, coloca atacante na cara do gol. Então, sem dúvida, vai fazer falta. Agora, sem o Elvis, eu acho que o Roberto Valentim, ele tem outras possibilidades e aí ele pode mudar a estratégia de jogo com uma equipe com uma mobilidade maior do meio para frente para poder suprir essa ausência. Mas, claro, em termos de qualidade, ele é o melhor meia da Ponte. 8ª rodada do Campeonato Paulista, que teve início na sexta-feira, com a Portuguesa batendo a Internacional de Limeira por 2-0. Ontem, lá no Estádio Santa Cruz, o Botafogo bateu o Velo Clube por 1-0. Lá no Maião, o Mirassol venceu o Noroeste, ou melhor, empatou com o Noroeste pelo placar de 1-1, jogo que também aconteceu ontem, sabadão, que ainda teve lá no Nabi Abichedi a vitória do Red Bull Bragantino para cima do São Paulo pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, no Jorge Ismael de Biasi, eu tava olhando aqui a escalação prévia, rapaziada, colocando já o Neymar como titular, hein? Novo Horizontino e Santos, no Moisés Lucarelli, com transmissão e narração de Carlos Cabela. Ponte Preta e Guarani, o Derby 209. Um pouco mais tarde, às 18h30, no Mané Garrincha, né? O Água Santa vendeu esse jogo lá em Brasília. Água Santa contra o Palmeiras. E fechando a 8ª rodada, às 8h30 da noite, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e São Bernardo na próxima quarta-feira. Carlão e Gabi, talvez, só pra gente passar rapidinho essa questão do Campeonato Paulista, talvez um dos jogos mais esperados, hein, Gabi Castro, dessa primeira fase do Campeonato Paulista, hein? Corinthians e Santos. Sem sombra de dúvidas, o Santos agora as atenções estão voltadas. Eu acho que o rendimento do Santos, daquele início de Campeonato Paulista para hoje, foi melhorando sem o Neymar, com o Guilherme, com o Soteldo. Eu acho que foi um Santos que foi melhorando, e aí você tem a atração do melhor jogador brasileiro, que a gente espera que retorne. Hoje o melhor é o Vinícius Júnior em termos de atuação, mas o Neymar é uma expectativa muito grande para que volte ao nível mundial. É um jogador de nível mundial que nós estamos falando. Se de fato encaixar nessa equipe aquilo que se espera, talvez não hoje, mas num curto espaço de tempo, visando também um campeonato brasileiro, o Santos ganha muito. Com o Corinthians, que já está muito cascudo, né? Ele vai enfrentar o Palmeiras e não é favorito, e o Palmeiras joga melhor, e o Palmeiras sai na frente do marcador, e o Corinthians, ele é resiliente, ele sabe esperar, ele sabe se defender. Encaixou o Hugo Souza no gol, tem um sistema defensivo agora que está mais conciso, tem o Depay que está encaixando, e o Roberto fazendo gol, precisa ter mais cabeça no lugar, né, que teve uma expulsão infantil, mas enfim, um time muito cascudo e que conseguiu o empate diante do Palmeiras e defendeu o pênalti no último lance. Então isso mostra uma equipe que está cada dia mais pronta. Vejo o Corinthians como certamente ao lado do Palmeiras favorito para conquistar esse título. E aí quando encontra um Corinthians que já está pronto, que está jogando bem diante do Santos, que tem um potencial com o Neymar, com o Guilherme, com o Soteldo, sem sombra de dúvidas, a expectativa é lá no alto. Eu tô com você, Rafael Pio, é Corinthians e Santos na próxima semana pra gente poder acompanhar. E o menino Ney deve ser titular daqui a pouco, viu, Carlão? Contra o Novo Horizontino. Então, rapaz, Eu achei que ele nem ia. Ah, não, mas tem que ir. Tem que ir, né? Tem que entrar em ritmo de jogo, até para esse duelo contra o Corinthians, uma sequência de campeonato, né? O Neymar, se ele quiser realmente voltar ao topo, disputar uma Copa do Mundo em alto nível, ele não vai poder abrir mão de certas situações, né? Como jogar no interior paulista às 4 da tarde, ossos do ofício, não tem jeito. É claro que numa situação emergencial, tá próximo de lesão, né? Porque o calendário é maluco, de repente o Neymar não é nenhum garoto, né? A lesão muscular, ela pode atrapalhar, mas eu acho que estando perto do 100%, ele vai encarar todas, não tem jeito, vai no Novo Horizonte, não sei se como titular, mas todos os indícios mostram que ele pode começar jogando. O Neymar não vai estar numa zona de conforto não, Pio, ele vai ter que encarar sim. Sem dúvida nenhuma, daqui a pouquinho, quando sair a escalação titular, a gente confirma também se Neymar será o titular. Boa tarde, por favor, quando puderem, mencionem que dia 7 de fevereiro, então anteontem, né? Fez um ano que um bugrino obstinado faleceu, Fernando Duarte Pereira, muito obrigada. Bom jogo, bom trabalho para todos, que mandou, e ela mandou aqui, ó,
já estamos acompanhando. Olha que legal, a rapaziada tá fazendo aquele churrasquinho e jogou a transmissão da CBN Campinas pelo YouTube na TV. Isso é muito legal. Tá vendo aqui o nosso rostinho e acompanhando a transmissão pelo youtube.com/CBN Campinas, que aliás, já com participações, o Wagner Alex tá por aqui, o Marcelo Craimbu também, grande Marcelão, um abraço pra você, viu? O Cristiano Salvione tá mandando mensagem aqui também, boa tarde, Cabelinha, Carlão, Lupe, e pra você, Rafa Hilbert Pio, tamo junto, tá dizendo aqui que vai ser 4-0 pra Ponte, caraca. Escalada. O Cristiano Salvione tá empolgado. Se está escalada, é sinal de que a Ponte Preta já tá no papel, Antônio Lupe? Tá no papel, escalada, macaca pronta pro Derby 209. Posso ir ou você quer suspense? Elvis está fora, certo? Fora. Manda a macaca pro ar, Antônio Lupe. Diogo Silva, 12 no gol. Maguinho na direita, Simon Arthur na zaga e Danilo Barcelos na esquerda. Léo Oliveira, Emerson, Pedro Vilhena, Jean Dias, Victor Andrade e Darley. Agora fica a dúvida se ele vai manter 3 zagueiros, se vai jogar com um meio-campo mais preenchido. Mas Jean Dias, Victor Andrade e Darley é um trio ofensivo. Repetindo a escalação da Ponte Preta: Diogo Silva, Maguinho, Simon Arthur, Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Pedro Vilhena, Jean Dias, Victor Andrade e Darley. É o time da Ponte escalada pro clássico contra o Guarani. Pedro Rocha, Sérgio Rafael, Dudu, Renato, Gustavo Teles, João Gabriel, Lucas Cândido, Vicente Concha, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito e Bruno Lopes são as opções no banco de reservas, Pio. Carlão de Freitas, Alberto Valentim definiu a macaca. Certa a escalação de Valentim, Carlão? Olha, é um time mais solto do que em outras ocasiões, né? Normalmente a Ponte vinha jogando ali com 3 volantes, né? O Danilo, o Arthur, aquele revezamento do lado esquerdo. Dessa vez um time mais leve, com o Jean Dias, com o Pedro Vilhena, com o Victor Andrade e com o Darley. O Darley é o cara da definição. Poucas surpresas nas duas equipes, no Guarani e na Ponte, mas me surpreendeu assim, uma Ponte com mais juventude, com mais dinâmica, com mais velocidade para tentar impor um ritmo, principalmente nos minutos iniciais, em que a torcida ainda está empolvorosa, para ver se consegue um golzinho logo no início para mudar a cara desse jogo. Gostei das duas formações. Não sei, o Guarani eu acho que o Maurício poderia ter mantido o João Vitor no meio. Porém, aquela coisa de derby, eu vou segurar um pouquinho, ele coloca o Anderson Leite. Acabou com o mistério. Não, mas faz parte. Começou ontem no rádio. Mas faz parte. Não tem jeito, a gente tem que discutir essa situação. Mas eu acho que o Guarani poderia ter mantido. Agora, o Maurício pensou, jogo fora de casa, tal. Mas boas escalações, as duas equipes muito bem montadas aí para esse confronto de logo mais às 4 da tarde. Escalado também. É sinal de que o Bugre também no papel, né, Lupe? Prontinho, com Gabriel Mesquita 1, Lucas Justen 2, Rafael 3, Lucas Rafael 4 e Emerson meia dúzia. Natan 5, 8, Matheus Sarará e 10, Anderson Leite voltando ao time titular e capitão. No ataque 7, Luiz Miguel, 11, João Marcelo e 9, Denis Júnior. Mesquita, Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan Sarará, Anderson Leite, Luiz Miguel, João Marcelo e Denis Júnior, a formação titular do Bugre. Emerson Júnior, Cauê Rafael, Caio Dias, Titi, Vinícius Cauê, Daniel, Caio Melo, Isaac, Matheus Regis, Rafael Bilu, João Vitor e Eliseu são as opções do banco de reservas do técnico Maurício Souza, que pela primeira vez vai disputar um derby, assim como Alberto Valentim como treinador, Pio. E aí, Gabi Castro, concorda com o Carlão de Freitas de que o Maurício Souza poderia ter mantido o João Vitor ali no meio campo, mas me parece que veio um pouco mais defensivo, um pouco mais retraído, mais seguro pro início do derby 209, Gabi?
Poderia, eu acho que muitos torcedores gostariam de ver o quarteto ofensivo que deu muito certo contra o Água Santa. Agora, Rafael, o que a gente precisa analisar é início de trabalho. O técnico Maurício Souza, ele está lidando ainda com um grupo que é jovem e ele vem de uma derrota pesada contra o Palmeiras por 4. Então vamos analisar o cenário do Guarani. Tudo bem, vem de vitória contra o Água Santa, conseguiu a goleada. Na rodada anterior ele tomou 4 do Palmeiras e ele tentou jogar contra o Palmeiras, saindo jogando do sistema defensivo até o seu campo de ataque, não deu certo. Ele tentou jogar contra o Mirassol, encarou, jogou de igual para igual contra uma equipe de Série A, perdeu. Ele foi jogar no Morumbi contra o São Paulo, tentou encarar o Tricolor, logo no começo tomou o gol. Então, na cabeça dele, o que eu acho que ele deve ter pensado? Cada jogo tem a sua história, tem a sua formação. Nesse início de trabalho, o Guarani não tem uma formação ainda confiável de falar assim, independentemente do meu adversário, eu vou jogar dessa maneira. Não é assim que funciona. Por mais que o torcedor queira. Em algum momento aqui, conversando com o Carlão, a gente estava falando sobre isso. Será que o Guarani vai vir com o quarteto ofensivo? Seria interessante de acompanhar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Tava todo mundo nessa expectativa, mas ele foi um pouquinho mais conservador. Falou, opa, peraí. Diante desse histórico, do que a equipe já apresentou no Campeonato Paulista, já não deu certo contra o Mirassol, já não deu certo contra o São Paulo, já não deu certo contra o Palmeiras. Se eu vou com o quarteto ofensivo, tomo 3-4... eu perco a confiança, eu perco o meu grupo, a torcida cai matando. Então, peraí, vamos fechar um pouquinho a casinha. Eu tenho o Natão, meu volante, eu tenho o Matheus Sarará, que sabe sair jogando, eu tenho o Anderson Leite, que é um volante que já disputou derby, que é experiente, que vem com a camisa 10, que vem como capitão, para fechar como um terceiro homem de meio campo, mas podendo ser um meia também. Então, eu entendo o técnico Maurício Souza, por mais que eu gostaria de assistir um quarteto ofensivo de uma equipe visitante, mas eu entendo colocando 3 homens no meio campo e de qualquer maneira, Pio, e pro torcedor do Guarani que tá um pouco contrariado, vem com um trio ofensivo e é um trio que tá dando certo. O Luiz Miguel é rápido, o João Marcelo encaixou na ponta, ele começou no Guarani quando ele tirou o Eliseu jogando centralizado, no decorrer da competição jogou como ponta, deu certo. Contra o Noroeste, o Denis Júnior encaixou como centroavante. Então, por mais que o Guarani não esteja com o seu quarteto, mas tá com um trio ofensivo. Tá com o João Marcelo, que foi bem na Copa São Paulo e tá bem no Campeonato Paulista, tá com o Denis Júnior, que já marcou gol, e tá com o Luiz Miguel, que é rápido. Então, eu entendo essa formação da equipe do Guarani. Faltando 52 minutos pra bola rolar. E aí, Cabelinha? Ô Pio, como foi quinta-feira lá no derby em São Paulo entre Palmeiras e Corinthians, teve um troféu do derby paulistano, hoje tem o troféu derby campineiro, que é oferecido pelo patrocinador do Campeonato Paulista. Então hoje teremos um troféu em disputa aqui no derby em Campinas, já está colocadinho ali, exposto ali no gramado, esse troféu que é oferecido pelo patrocinador do Campeonato Paulista, Pio. Poxa, muito legal, iniciativa sensacional. E o torcedor, hein, Cabelinha, já chegando em bom número, as arquibancadas do Moisés Lucarelli já sendo tomadas? Olha, tem um bom número já, faltando 1 hora, né? Quase 1 hora, pouco menos de 1 hora, 50 minutos aí pro início da partida, tem um bom número de torcedores sim, mas a gente sabe como é que é a tradição aqui, né? Tudo em cima da hora, né? Então a galera daqui a pouco começa a entrar em pouco maior, um número um pouquinho maior de torcedores aqui no Moisés Lucarelli, mas já tem um bom público. Mas tem aquele detalhe também, a galera que tá na geral aqui, eu vou falar pra você, viu? São guerreiros, hein? Guerreiros, vai chegar um tempo desse mesmo com essa lua na cabeça, vai pra você, viu? Nossa. Tem que ser guerreiro. Dá desidratação, insolação e tudo mais, pelo amor de Deus. Ô Gabi, antes da gente ir pro intervalo, desde a época que você era repórter, que eu não via uma escalação de 1 a 11, no caso, e colocada por ordem de posição, inclusive, como fez o Guarani, viu, Gabi? As coisas estão mudando, né, Rafael Pio? Na nossa época, Pio, até o uniforme era um mistério, vinha terminar de uma maneira, e aí será que vai jogar de preto, será que vai jogar de branco? E o Guarani, como é que vem no Moisés Lucarelli? E demora para dar a escalação, o assessor de imprensa fica esperando. Agora, 1 hora antes, já trocaram a escalação, já tá de 1 a 11, a Ponte também não mudou a formação dela, o Guarani certinho, pra
imprensa, pra todo mundo. Que bom, Pio, que bom, porque isso aí a gente sabe que não ganha jogo, faz parte, tem um temperinho a mais, e algumas vezes era muito chato, né, porque demorava, você tinha que ficar, agora não, agora tá tudo certinho, é dentro de campo que vai se resolver. O Renato Goya tá mandando mensagem aqui no youtube.com/CBN Campinas. Aliás, a rapaziada chegando já no nosso canal do YouTube pro jogo de daqui a pouco. O William Cabelo tá por aqui. Boa tarde, meu amigo grande. Por enquanto, Carlão, ele escreveu tudo certinho, então é sinal de que ele ainda tá enxergando bem o teclado e por enquanto ele tá legal. Deve estar naquela área técnica dele, muito confortável, ventilador à frente, aquela cirola, né, do 1985. Não, sensacional. Né, descalço em casa, senão ele estaria com aquela papete e com o coração apertado, creio eu. Não, ele falou que o Primavera é forte, então a preocupação dele em relação ao Primavera tá... Mas eu acho que ele já mudou o foco. Ah, tá bom. Primavera ele pegou a Santos Dumont, sabe? Saiu lá de Indaiatuba, Santos Dumont, não sei como é que é a relação dele com o pedágio, mas o coração dele já deixou a Morada do Sol. Primavera que venceu ontem na Série A2 do Campeonato Paulista, o Oeste por 1-0, jogo lá em Indaiatuba. Primavera vai muito bem, obrigado. Ô, Pio. Oi, diga, rapidinho, Lupinho. não sei se você passou aí, eu não ouvi, mas você falou do Primavera, o Capivariano fez 5 no São Bento, lá no SIC. Rapaz, lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba. 5-0, depois você confirma aí, acho que foi 5-0 ou 5-1. Tava 5-0 até a hora que eu vi pro Capivariano. Também fazendo uma boa Série A2. Sem dúvida nenhuma. Aí tava... Oi. E por outro lado, né, a gente vê São Bento, Santo André e tem mais um clube, os 3 últimos colocados da Série A2. Rio Claro. E Rio Claro. Que recentemente estavam na Série A1 e os 3 fazendo campanha pífia. Horrível. Campanha de cada uma delas. Passando aqui os resultados da 8ª rodada, Portuguesa Santista e Ituano empataram 3-3, Taubaté perdeu pro Linense por 2-0, o Primavera venceu o Oeste 1-0, Rio Claro 2, 15 de Piracicaba 3, aliás o Quinzão, líder da Série A2 do Campeonato Paulista, faz um grande campeonato. Como disse Antônio Lupe, o Capivariano fez 5-0 no São Bento, lá no SIC, em Sorocaba, no Walter Ribeiro. Grêmio Prudente 2, Votuporanguense também 2, Juventus da Moca 2, São José 0 e lá na Fonte Luminosa, hoje o complemento da 8ª rodada, às 5 da tarde tem Ferroviária contra o Santo André. Passando aqui rapidamente a classificação da Série A2, o 15 é líder, 19 pontos, Primavera segundo colocado com 16, o Juventus 13 pontos ganhos, terceira colocação, Oeste é o quarto, 13 pontos ganhos, Ituano 15 com 13, Capivariano sexto com 12 pontos, Grêmio Prudente sétimo com 11, Votuporanguense oitavo com 11, esses os 8 melhores. Pertinho da zona de rebaixamento, o Santo André, como disse Carlos Cabela, 7 pontos ganhos, e na zona da degola 5 pontos e 15ª colocação para o São Bento de Sorocaba, e o Lanterninha é o nosso Rio Claro com apenas 5 pontos, 16º colocado. Rápido intervalo e o último. Depois é toda a expectativa pra bola rolar. Tá quase na hora, hein, gente? 47 minutos pro Derby 209. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem Derby. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.
eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Você não vai acreditar. A BYD Darugi preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$ 149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$ 149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$ 149.800. Corra, é só na BYD Darugi. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. 3 da tarde, 16 minutinhos, faltando 44 minutos pra bola rolar. Ô Carlão, é só pra complementar a informação, e porque aqui a gente gosta de trazer a informação completa. O Cabelo já tá assim naquela situação mais complicada, tá? Então, só queria ter certeza disso, passando a informação completa. Já imaginava. Já imaginava. Faltam 43 minutos pro jogo. Que o Papai do Céu proteja muito o nosso William Cabelo. No segundo tempo ele já não vê mais nada. Ele não lembra, não. Ele lembra só do primeiro tempo. E olhe lá. Ó, recebi aqui também, viu? Recebeu, Lúcio? Já tá chamando Jesus de Genésio. Ixi, Maria. Nossa, eu vou falar pra você. Ô, Lupe, mais de Ponte Guarani, Antônio Lupe. Vamos ouvir os treinadores, porque o pouco tempo de trabalho foi destacado nas entrevistas coletivas, tanto do Maurício Souza quanto do técnico Alberto Valentim. Novamente começando com o time mandante, a Ponte Preta. O Alberto Valentim comemorou muito a vitória contra o Noroeste, porque foi uma vitória onde ele deu um respaldo gigante ao grupo. Um time totalmente reserva para chegar hoje contra o Guarani e ter força máxima. Alberto Valentim fala da expectativa do clássico e o que uma vitória contra o Guarani pode representar na sequência da competição. Esse foi o assunto, um dos pontos que eu passei para os atletas na nossa representação na volta de Bauru foi essa, que nós estamos na Ponte Preta, existe sim uma grande rivalidade, aqui é um campeonato à parte sim, tem que ser dias que antecedem diferentes, né? E a gente não pode fugir disso, nós temos que viver a realidade daquilo que onde a gente está, as cores que a gente está defendendo, a camisa que a gente está defendendo, obviamente com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, né? Mas buscando algo a mais sempre para essa preparação, para domingo às 16 horas nós estarmos muito prontos em todas as nossas estratégias para esse jogo. Olha, a gente tem que potencializar tudo, né? A gente vai fortalecendo o nosso dia a dia, que é o que eu falei antes, daqui a pouco vai ter um vídeo, por exemplo, do nosso último jogo. Os ajustes que nós temos que fazer, nós temos feito em todas as partidas, independentes de empate, vitória ou derrota. Aí vem coisas boas que nós temos que repetir, que eu falei agora há pouco. Acrescentando o quê? Potencializando o quê? O rival lá do outro lado. Nós temos que entender isso. É uma preparação diferente, vai ser... agonisticamente tem que ser tem que ser mais forte, tem que ser mais maduro ainda. Nossa equipe é uma equipe experiente, mas tem que estar muito pronto para não desviar nada,
Tem que ser um foco na medida justa, que eu gosto de falar dessa preparação, mas sempre com algo a mais, porque é diferente, vai ser uma atmosfera diferente. Nós vivemos falando desse ano, né, porque é o período que eu estou aqui, 2 atmosferas muito positivas, Santos primeiros e Corinthians depois. Vai ser muito mais forte dessa vez. Os minutos que vão anteceder no domingo, com certeza, vão ser diferentes. A torcida vai estar mais calorosa, vai estar um número maior, e a nossa preparação também não pode fugir disso. Em relação ao desenho tático, eu preciso esperar até o último momento, até aqueles jogadores quais o número de jogadores que eu teria à disposição, né, porque depois a gente vai definindo, para eu depois bater o martelo de qual o desenho de pontos de partida no meu jogo. E o martelo já está batido. A ponte de Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Pedro Vilhena, Jean Dias, Victor Andrade e Darley. Guarani já está no gramado do Majestoso para realizar o aquecimento. E o técnico Maurício Souza, ele também falou muito sobre estudo em relação ao adversário depois da vitória em cima do Água Santa. O treinador do Bugre também destacou a importância de uma vitória no Clássico. Claro que a gente sabe que o derby ele tem um contexto totalmente diferente, mas eu preciso olhar um pouco mais essa semana, esses dias agora, a gente vai emergir dentro do adversário para que a gente consiga, aí sim, né? Eu talvez não possa te responder agora, eu tenho acompanhado, já vi alguns jogos dele, sei que é um time que normalmente joga com uma linha de 5, mas que nem por isso é um time defensivo. A gente tem alguns caminhos que eu também não vou dar aqui, porque senão ele vai se proteger lá. Mas eu preciso ver mais, eu preciso estudar mais. E claro, a gente sabe do contexto do jogo e pode ter certeza que a gente vai lá para esse jogo sabendo da importância não só do resultado pra gente, mas de tudo que envolve esse clássico. Foi um período curto, né? E o Valentim é um treinador inteligente. Eu vejo hoje ele jogando de certa forma um pouco diferente de como ele estava atuando quando eu cheguei. Antes de eu chegar, ele até atuou de forma parecida como ele está atuando agora, mas é um treinador inteligente, é um treinador que consegue mudar a equipe dele não só durante a partida, mas também com os treinamentos. É claro que ele também vai estudar a nossa, mas é sempre bom você ter um pouquinho de conhecimento, né, do adversário. Mas eu não sei se isso é um ponto de desequilíbrio, é um ponto, eu acho que não, eu acho que ele é um cara que ele vai conseguir preparar a equipe dele também para esse jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser legal de ver. Acho que vencer, você sempre cria um ambiente positivo. Sempre que você vence, né, você traz positividade. A derrota, ela não nesse grupo, tá, mas ela em outros grupos que eu já trabalhei, ela começa a te trazer dúvidas para alguma coisa e não é legal, né? Ainda mais na véspera de um jogo tão importante quanto esse. E a gente continua focado no nosso objetivo, claro, que é livrar, é conseguir os pontos para ano que vem, tá novamente na Série A. E é claro que conforme a gente vai vendo confiança, vai conseguindo conquistar os pontos, a gente vai vendo a classificação mais próxima e começa a sonhar com ela. Mas eu tenho um grupo bastante confiante, um grupo que acredita muito na nossa ideia, no trabalho da gente, um grupo que acredita muito no potencial deles. Às vezes até a gente comete alguns erros por ter muita coragem, por tentar, por assumir o jogo mesmo sendo um grupo muito jovem. Isso me deixa muito confiante para toda a sequência do ano, não só da competição. Guarani que está na liderança do grupo B do Campeonato Paulista e quer manter aí essa vaga no G2, o que dá o direito à classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Guarani pronto, com Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael e Emerson, Natan Sarará e Anderson Leite, Luiz Miguel, Denis Júnior e João Marcelo. A Ponte também já está no gramado, as duas equipes realizando o aquecimento pro derby, pro clássico, pro campeonato à parte de número 209. E a gente já ouve o frisson de fundo, né, do torcedor pontepretano que já vem junto com o time pro gramado do estádio Moisés Lucarelli. Gabi Castro, sempre falamos sobre aquele ciclo, né, sobre aquele círculo de treinadores que parece que saía de um, entrava pro outro, aí vinha pro outro, aí precisava demitir, voltava para aquele início, depois continuava de novo. As mudanças, novidades pouco aconteciam tanto em Ponte quanto em Guarani. A Ponte com Alberto Valentim saiu um pouco daquilo que a gente sempre estava acostumado, e o treinador até aqui fazendo um bom trabalho, né, Gabi? É verdade, foi quebrado aquele ciclo dos mesmos treinadores que a gente falava como imprensa e que os torcedores também reclamavam.
e precisava, né, de uma mudança, até porque a Ponte foi rebaixada para o Campeonato Brasileiro da Série C, não dava para ficar na mesmice. Então, de fato, o Alberto Valentim vem com a sua bagagem como um ex-jogador e também como um treinador que já atuou em grandes equipes, por pouco tempo é verdade no Atlético Paranaense, por pouco tempo é verdade no Palmeiras, mas tem já uma bagagem no futebol. Então, de fato, o Alberto Valentim, uma grata surpresa, na minha opinião, neste Campeonato Paulista, realizando bons jogos. Eu acho que ainda precisa convencer, precisa de uma vitória num grande jogo, isso passa hoje aqui. Tá devendo em casa, então você chega na 8ª rodada, em 3 jogos sob os seus domínios você não consegue a vitória. É verdade que a tabela foi um pouco ingrata, porque esses confrontos em que a Ponte não conseguiu a vitória em casa, 2 diante de grandes equipes, uma o Santos, que estava no processo de reconstrução, mas conquistou o acesso, tem uma boa equipe, tanto é que está encaixando na competição e certamente vai brigar por essa vaga à próxima fase junto com o Guarani. E também a Ponte, o Alberto Valentim chega para conseguir, não conseguiu a vitória contra o Corinthians, e aí contra a Portuguesa foi um ponto fora da curva, né? Porque a Portuguesa teve 2 jogadores expulsos e não conseguiu a vitória. Então, essa vitória deveria ter vindo contra a Portuguesa em casa, não veio. Contra o Santos, contra o Corinthians, a gente entende, até porque contra o Corinthians, após a derrota, a torcida até aplaudiu a atuação dos jogadores da Ponte. Então, eu acho que neste quesito tá devendo. No geral, 3 vitórias fora de casa, fazendo boas atuações contra o Santos, bons momentos contra o Corinthians num gramado encharcado também. Então, o saldo que fica é um saldo positivo do que foi apresentado até agora. Agora, muito disso também, Pio, passa por hoje, tá? A gente elogia o trabalho do Valentim, que tá bem, que tá brigando por uma classificação, um grupo complicado também, com o São Bernardo já disparando, a Ponte tentando chegar, tem o Palmeiras, que é fora da curva, é uma equipe que certamente irá se classificar. Então, precisa vencer em casa e passa pelo derby no dia de hoje. Pio. Oi, Lupe. Antes de você bater bola aí com o Carlão também, com o Gabi, só uma imagem, né? O Elvis está aqui no gramado. Além do Elvis, o Rodrigo Souza e o Johnny Lucas também estão aqui no gramado, jogadores que não foram relacionados. E o Elvis, ele foi pra galera. Ele tá tirando foto com a criançada. Garotinhos, garotinhas ali tirando foto, selfie com o Elvis, que tá com a camisa da Ponte, veio aí uniformizado, mas hoje tá fora, tá machucado. Elvis é desfalque da Macaca pro derby contra o Guarani. E se a gente falava sobre ter aquela ligação, nós tem um cara que hoje tem uma ligação, é o Elvis, sem dúvida nenhuma, com o torcedor ponte pretano, sabe muito bem o que é um derby. A gente falou do Valentim, o Carlão de Freitas, e o Maurício Souza é um trabalho um pouco diferente, se a gente for levar em consideração as características do elenco, mas o Maurício é um cara que sabe muito bem trabalhar com base, sabe muito bem trabalhar com jogadores que vêm das categorias de baixo, e não é surpresa o que ele vem fazendo no Guarani, né, Carlão? É um trabalho legal de se ver, né, com a molecada, apostando em jovens, né, jovens de outras equipes e jovens também das categorias de base do Guarani. É uma especialidade, é uma característica do trabalho do Maurício Souza. Efetivamente, eu acho que o primeiro trabalho do Maurício como profissional, né, claro que ele foi pro Vasco da Gama, mas ficou muito pouco, né, não deu para observar o Maurício nas categorias ou na categoria de cima. E agora no Guarani ele tem essa oportunidade, está dando um cartão de visita interessante, trouxe alguns bons valores, principalmente do Red Bull Bragantino. Outros jogadores chegaram também e demonstraram personalidade, um Denis Júnior, o Luiz Miguel, o próprio Natan, o Sarará, que foi uma aposta vinda lá do Grêmio. Tem o João Marcelo, que é da base, e fica sempre a esperança de um derby, né? Porque a gente vai lá pra década de 70 com o Careca, vem pra 90 com o Luizão, vem pros anos 2000 com o Bruno Mendes e agora com o João Marcelo. O Guarani sempre teve essa tradição. Oi, Edu, tamo por aqui. E esta tradição também em derbys. E o João Marcelo hoje, sem dúvida alguma, é uma esperança. Então, muito legal essa... Opa! Então, da nossa companheira aí, vazando, nosso querido Vladimir Catarino, fazendo uma participação especial aqui nos 99.1 da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato lá com o Carlão de Freitas. Olá, CBN, Pio.
Meu filho tá assumindo o porquê da rádio, já sei, essa turma aí. Ó, vou fazer, Marcelão, vou fazer vou fazer também o meu merchan aqui, ó, todos os dias pela manhã lá na EPFM 84.9, dá uma sintonizada, dá uma moral pra gente lá também. E aí, Carlão de Freitas, complementando a análise em relação ao trabalho do Maurício Souza. Carlão. Já. Daqui a pouquinho a gente retoma o contato lá com o estádio Moisés Lucarelli, trazendo mais uma vez os resultados da 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Ontem, aliás, na sexta-feira, a Portuguesa bateu a Inter de Limeira por 2-0, jogo que aconteceu no Pacaembu. Jogos de ontem: o Botafogo de Ribeirão bateu o Velo Clube lá no Santa Cruz por 1-0. Mirassol e Noroeste ficaram no empate por 1-1. Em Bragança, o Red Bull Bragantino bateu o São Paulo por 1-0. Esse São Paulo que é esquisito, né? Faz um jogão numa rodada, depois na outra rodada já faz um jogo esquisito, aquela coisa toda. Lá no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, agora já falando dos jogos de hoje, daqui a pouquinho às 4h, com o Neymar titular, tem Novo Horizontino e Santos. Também às 4h, com transmissão aqui na CBN Campinas, o Derby 209 entre Ponte e Guarani. Um pouquinho mais tarde, no Mané Garrincha, tem Água Santa contra o Palmeiras, e na Neoquímica Arena, às 8h30 tem Corinthians e São Bernardo. Classificação dos grupos de Ponte Preta e Guarani. O grupo B, que é o grupo do Bugre, o Guarani é o líder, 10 pontos ganhos. A Portuguesa vem na segunda colocação com 9. Nesse momento, o confronto na próxima fase seria Guarani Portuguesa. Porém, a Lusa perdeu ontem, né? Então a Portuguesa, que perdeu na sexta-feira, já tem um jogo a mais do que os concorrentes, já jogou pela 8ª rodada. Se o Guarani vence o derby hoje, Guarani abre 4 pontos em relação à Portuguesa, então fica numa situação boa. E o Santos, obviamente, daqui a pouco, se vencer o Novo Horizontino, ultrapassa a Lusa. Também o mais esperado nessa rodada é que isso aconteça. E o grupo da Macaca, o grupo D, a Ponte é a terceira colocada, o líder é o São Bernardo, 16 pontos, o Palmeiras na segunda colocação com 12, a Ponte também com 12 pontos ganhos na terceira colocação. Carlão, só pra gente complementar a análise em relação ao trabalho do Maurício Souza, Carlão. Rapaz do céu, que coisa, hein? Você viu que beleza? Que maluco, Deus do céu. Você achou que tava na outra, Carlão? Não, jamais. Aqui é 99.1 sempre. É a outra que tá doida pra estar aqui. Em homenagem até o hino do Guarani, hoje e sempre, Rafael Pio. Mas é um trabalho positivo, Pio, um trabalho surpreendente. Com a molecada e revelando bons valores, jogadores com personalidade, jogadores que até aqui estão encantando, claro, com todas as proporções, né? Guardadas as devidas proporções, mas é um Guarani leve, é um Guarani que demonstra que está preparado para tocar uma temporada com sucesso, né? Claro que tem o derby, o Campeonato Paulista até aqui legal, mas o objetivo, eu tenho certeza disso, é a Série C. E se levarmos em conta este início de 2025, eu creio que a Série C vai ser um campeonato importante e, quem sabe, vitorioso para o Bugre. Ô, Pio. Valeu, Carlão de Freitas, só retificando a informação, né? Eu tava falando da classificação aqui, falando da Portuguesa de Desportos, inclusive a Lusa, que nessa 8ª rodada venceu, né? A Internacional de Limeira, e não perdeu na última sexta-feira, jogando lá no Canindé pelo placar de 2-0. Carlos Cabelo, agora há pouco a gente ouviu o frisson do torcedor aí, e imagino, né, aqui só de ouvir que eram vaias para os jogadores do Guarani no trabalho de aquecimento, ou já voltando pro vestiário e tal. Eu vou falar pra você, Cabelinha, você que também é o narrador raiz, né, já há muitos anos na profissão, que saudade que eu sinto de quando eram duas torcidas em clássicos assim, porque aí um vaiava de um lado, o outro aplaudia do outro, tinha aquela guerra no bom sentido na arquibancada pra ver quem gritava mais, era muito legal, né, Cabelinha? Poxa vida, Pio, você fez a gente fazer uma viagem no tempo aqui de grandes clássicos,
com milhares de torcedores dentro do estádio, dividido a torcida de um lado, torcida adversária do outro, aquela festa bonita do torcedor, bandeiras tremulando de um lado de uma cor, do outro lado de outra cor, maravilhoso. Aí chegou tem um atestado, né? Normalmente o pessoal fala que atestado é médico, você não vai trabalhar, né? Esse é atestado de incompetência, né? Atestado, pra mim, eu falo já há bastante tempo isso, pra mim é um atestado de incompetência, principalmente aqui em São Paulo, que não consegue deixar as torcidas estarem juntas dentro do estádio, infelizmente. E eu falo que é atestado de incompetência porque fora daqui tem. Eu estava agora mesmo na rede social aqui acompanhando, tem clássico em Minas Gerais hoje entre Atlético e Cruzeiro. E a torcida tá brigando na rua. No estádio ninguém briga, o problema é na rua. E como acontece aqui também, o problema é na rua. Então não adianta você impedir que o torcedor vá pro estádio, a torcida única. Hoje é só Ponte Preta. O próximo derby que vai ser lá no Brinca é só a torcida do Guarani. O Santos esteve aqui, o torcedor santista da região não pôde vir acompanhar o Santos aqui. Idem Corinthians. Isso é atestado de incompetência da segurança pública do estado de São Paulo, para mim. Eu acho que poderíamos ter, porque dentro do estádio não tem mais confusão. Não. Vamos fazer um parênteses aqui, nos últimos 10 anos, aqui dentro do Moisés Lucarelli, onde nós estamos hoje, tirando aquela confusão com a torcida do Vasco que nós tivemos no jogo de Série A, Série B do Campeonato. Série B do Campeonato Brasileiro, fora aquilo, que não foi uma confusão também tão alarmante, tão grande, deu confusão, mas foi apaziguado. Pontual, né? Foi pontual. Fora isso, nós não temos dentro do estádio. O problema não é dentro do estádio. O torcedor, ele não vem para o estádio para brigar, ele vem para acompanhar. Por mais que possa ter confusão, discussão entre torcidas dentro do estádio, o problema é fora. Porque daí vão na rede social os cabeças das torcidas organizadas. Olha, a gente não pode estar no estádio junto, mas a gente vai brigar lá na esquina da Rua Zeca com a Rua João. Nós vamos encontrar lá e vamos quebrar o pau lá. O que resolve não ter torcida dupla no estádio, não ter torcedor das duas equipes do estádio? Não resolve nada. Ô Pio, e aproveitando esta nostalgia, né? Falando sobre torcida, mandar um abraço aqui para Roberto Cardinali, tá na nossa audiência, e ele relembra aqui que a última vitória do Guarani no Moisés Lucarelli pelo Campeonato Paulista foi em 2003. 3-1 pro Guarani, Sérgio Alves marcou pra Ponte, Isaías contra, Wagner e Esquerdinha fizeram pelo Guarani. O técnico do Bugre era o Giba, né, que infelizmente faleceu. O técnico da Ponte, Abel Braga, em fevereiro de 2003. Então a última vitória do Guarani pela Série B foi no ano passado, mas pelo Campeonato Paulista foi em 2003. Só pra fechar aqui, Pio, Maércio Morcegão mandou um abraço aqui e desejou ótima transmissão pra equipe. Esse é fera, esse é craque demais, rapaz. Boa tarde, Pio, manda abraço pro Carlão e fala pra ele que amanhã tem churrasco em casa pra falarmos de derby. É o Duzão de Valinhos. Que beleza, Duzão, leva a gente todo, não só o Carlão. Boa tarde, manda um alô pra mim e quando eu crescer quero ser narrador da CBN. Sou autista, João Otávio de Santa Cruz do Rio Pardo. Meu amigo, grande, João, e segue nessa luta aí. Segue no objetivo e a gente quer ver você por aqui quando crescer, hein? Boa tarde, Mauro Ponte, bairro Jardim Novo Maracanã, região do Campo Grande, Vitória da Ponte Preta. Torcedor da Ponte, maior número aqui. Rafael Pio, eu tava falando do lance da Portuguesa, já refiz aqui. Foi a Vitória da Lusa jogando lá no Pacaembu. Aliás, a nova casa da Lusa, né? Que promete ser também o estádio do Pacaembu. Antônio Lupe, situação de momento, gramado do Moisés Lucarelli, trabalho de aquecimento das equipes, já terminaram, faltando exatamente 23 minutos pra bola rolar. Qual a situação nesse momento, hein, Lupe? Os jogadores estão fechando, né, o aquecimento, a finalização do aquecimento. Jogadores da Ponte, inclusive, estavam treinando finalizações e isso dá indícios que tá terminando. Agora tem ali um último trabalho, os goleiros da Ponte já começam a ir em direção ao vestiário, porque o aquecimento dos goleiros começa um pouco mais cedo, então tá terminando. Os jogadores do Guarani ainda estão em processo de aquecimento, daqui a pouco vai ficar tudo pronto pro capítulo 209 do clássico entre Ponte Preta e Guarani, Pio. Já dá pra saber os uniformes, ô Antônio Lupe?
Você tem algum palpite, assim? Pelo aquecimento, a Ponte tá com short preto, então provavelmente a Ponte vai jogar de preto e o Guarani de branco. Tá. Ô, Carlão, eu vou falar pra você. Eu gosto da Ponte com o uniforme todo preto. Sempre falei isso pra você aqui, né? Sim. A Ponte toda de preto, Corinthians todo de preto, o Bragantino tem um uniforme agora Rio que tá Branco. Jogando todo de preto. Rio Branco tem um uniforme que é inteiro preto. Esses uniformes inteiros, assim, de uma cor só. E se o Guarani vier inteiro também de uma cor só, gosto muito, viu, Carlão? Pio, a Ponte de Preto em derbys foi uma tradição assim, em 2002, quando ela quebra aquele tabu no Estádio Brinco de Ouro, ela vinha jogando de branco até ali, né? E em 2002 ela entra em campo de preto e ela consegue a vitória. E isso o presidente Marco Antônio Berlim, à época vice-presidente, diretor de futebol, ele adotou, né, a Ponte Preta de preto em derbys. E até 2008... início dos anos 2010, a Ponte sempre enfrentava o Guarani de Preto, seja no Moisés Lucarelli ou seja no Brinco de Ouro. De uns tempos pra cá, ela voltou a vestir o branco, né? E hoje, pelo jeito, eu acho que ela vai de preto. Mas não sei, o Lupe até falou a meia e os shorts do Guarani brancos. Agora, eu acredito que o Guarani vem de verde. A camisa verde e a Ponte de preto. Agora, não sei em relação à transmissão, né? Porque a detentora é a Federação Paulista, né? Não sei se é a televisão que determina os uniformes. Porque em Copas do Mundo, é a organização que determina os uniformes. Então, às vezes, você vê Brasil e Holanda, o Brasil de azul, a Holanda de branco, né? Os dois times com os uniformes reservas. Mas eu acredito que a Ponte deva subir de preto e o Guarani de verde e o short branco. Vamos ver, pelo menos essa é a minha intuição. Ô, Cabelinho, a numeração dos dois, isso faz muita diferença pro narrador. Tá muito legal esse ano, né? Isso a gente precisa dizer. Graças a Deus, tá ótimo. Dá pra ver de longe o número de ambas as equipes. Em compensação, tem umas equipes aí que eu vou dar pra você, mas nem com lupa. Ah, mas pelo amor de Deus. Faltando exatamente 19 minutos pra bola rolar. Já desceram. Já foram pros vestiários. E aí, Antônio Lupe, eu pergunto pra você. A Ponte de Alberto Valentim está definida? Pronta, escalada e definida pro Derby 209. O Guarani de Maurício Souza já está preparado no papel? Pronto, escalado e definido pro Derby 209. Você está ouvindo aqui no sonzão da CBN Campinas o coração pulsar. E a cada minuto que vai passando é assim que está o coração dos torcedores de Ponte Preta e Guarani. A partir de agora, aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas, você vai conferir com 30 segundos ou em 30 segundos a ficha técnica completa do jogo. Você não vai acreditar. A BYD Daruji preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$ 149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$ 149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$ 149.800. Corra, é só na BYD Daruji. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Escalação. Oferecimento BYD Daruji, redefinindo sua mobilidade. Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Pronta, escalada e definida pelo técnico Alberto Valentim. A Ponte Preta vai a campo com camisa de número 12 no gol, Diogo Silva. Na direita com a 2, Maguinho. Na zaga 4, Simon, 15, Arthur. E com a 14, Danilo Barcelos. Meio campo da Macaca tem 55, Léo Oliveira. 18, Emerson e com a 17, Pedro Vilhena. No ataque, 7, Jean Dias, 31, Victor Andrade e com a camisa de número 90, Derlei. Repetindo a escalação titular da Macaca: Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Vilhena,
Jean Dias, Andrade e Darley. No banco, à disposição do técnico Alberto Valentim. 1, Pedro Rocha, meia dúzia, Sérgio Rafael. 8, Dudu, 11, Renato, 19, Gustavo Teles. 20, João Gabriel, 25, Lucas Cândido. 26, Vicente Concha, 27, Luiz Felipe. 28, Pacheco. 29, Everton Brito. E com a 77, Bruno Lopes. Futebol, vamos ver. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. Pronto, escalado e definido. O Guarani entra em campo no Derby 209 para enfrentar a Ponte Preta com Gabriel Mesquita, camisa número 1 no gol. Na direita, 2, Lucas Justen. Na zaga, 3, Rafael. 4, Lucas Rafael. E na esquerda, com a meia dúzia, Emerson. Meio campo, 5, Natan. 8, Matheus Sarará. E com a camisa de número 10, Anderson Leite, capitão da equipe. No ataque, 7, Luiz Miguel. 9, Denis Júnior. E com a camisa de número 11, João Marcelo. Repetindo a escalação do Bugre: Gabriel Mesquita, Justen, Rafael e Lucas Rafael, além do Emerson, Natan Sarará e Anderson Leite, Luiz Miguel, Denis Júnior e João Marcelo. No banco, à disposição do técnico Maurício Souza: 12, Emerson Júnior. 22, Cauê Rafael. 13, Caio Dias. 14, Titi. 16, Vinícius Cauê. 15, Daniel. 18, Caio Melo. 21, Isaac. 17, Matheus Regis. 20, Rafael Bilu. 23, João Victor. E com a 19, Eliseu. A arbitragem do jogo. Arbitragem FIFA de Rafael Klaus. Ele será o responsável pelo apito no Derby 209. Rafael Klaus comanda o jogo. Ele terá como assistente de número 1, Danilo Ricardo Simon Manes. E o assistente de número 2, Alex Ang Ribeiro. No VAR, no árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. O comentário do jogo. As equipes já definidas, já escaladas, hora e vez daquela troca de passes maravilhosa entre Carlão de Freitas e Gabi Castro e Carlão de Freitas. Todo o cardápio está aberto, as escalações definidas, os times já chegando pro gramado, tudo pronto pro Derby 209, Gabi, Carlão e Gabi. Ok, Rafael Pio, tudo na pedra, né? Como a gente costuma falar, um forte calor, talvez essa temperatura possa influenciar no rendimento dos atletas, principalmente nos primeiros minutos ou até mesmo no primeiro tempo. Tá muito quente, eu não acredito numa imposição em termos de velocidade nos primeiros minutos. Talvez a Ponte, impulsionada pela torcida, deve querer tomar um pouco mais as rédeas do jogo, mas porém com o passar do tempo vai dando uma acalmada em virtude do forte calor. Mas pelas escalações eu vejo uma Ponte solta, até mais leve que nos últimos jogos, né? O técnico Alberto Valentim, ele abre mão de mais um volante, coloca aí o Vitor Andrade desde o início, e isso é uma alternativa importante, porque o Vitor Andrade tem entrado bem. Foi assim contra o Corinthians, foi assim das vezes em que entrou lá em Diadema também, o cara que começou jogando, aliás, lá no ABC e cavou o pênalti, né? Então pode ser uma arma importante para a Ponte. Destes jogadores escalados pelo Alberto, eu não estou sentindo muita firmeza no Darley. É um jogador que tem uma característica semelhante à do Gé, que é uma peça fundamental, né, para a temporada da Ponte. Talvez isso seja aí o pensamento do Alberto, da própria diretoria da Ponte, em contar com o Darley, mas até aqui ele não disse a que veio. Quem sabe hoje, né, ele possa desabrochar. Mas a Ponte vai ter que tomar muito cuidado com o Guarani. O Guarani vem se utilizando da velocidade, apesar da escalação do Anderson Leite, até para fortalecer o meio-campo, para acalmar um pouco o ímpeto da Ponte, mas os três jogadores de frente são velozes e habilidosos. João Marcelo vive uma amizade com o gol assombrosa desde a Copa São Paulo. O próprio Luiz Miguel, um cara que pelo lado direito ele é insinuante. O Denis Júnior é um matador.
Hora ou outra pode acontecer um revezamento por parte do João Marcelo e o Denis Júnior como homem ali de definição, e nisso a Ponte vai ter que estar ajustada defensivamente. Uma primeira linha de 3, ora quando estiver sendo agredida com uma primeira linha de 5, então tem que tomar muito cuidado. Lado esquerdo do Guarani é muito forte também com o Emerson, que vive uma grande fase, fazendo ali uma dobradinha quando o João Marcelo cair por aquele setor. Uma marcação ajustada que o Guarani costuma fazer, foi assim contra o Água Santa, em que conseguiu até sucesso através dessa jogada, 2 gols em bolas roubadas, isso é muito importante, a Ponte também vai ter que estar alerta. Uma força da Ponte para tentar equilibrar com o Guarani nos primeiros minutos, ou tentar se impor diante do rival, é a força do estádio Moisés Lucarelli, a torcida empolgada, então nos primeiros minutos talvez essa imposição deva acontecer e cabe à Ponte Preta aproveitar ou não, e o Guarani acalmar esse ímpeto, né? Assustar a Ponte quando necessário para diminuir aí, né, o alarido da torcida, para que o Guarani também possa fazer um jogo de equilíbrio com a Ponte. Como nós vínhamos dizendo, né, batemos um papo durante toda a semana e também antes do jogo, é um derby diferente, um derby em que as duas equipes estão com as situações resolvidas em termos de rebaixamento, então tudo indica que tenhamos um jogo de leveza, um jogo ofensivo, espero eu, e claro, com muitos gols de preferência, Ponte Preta e Guarani, logo mais aqui no Majestoso. E você sabe, Carlão, que estudando para o jogo, né, até para trazer para o nosso ouvinte algo mais próximo do que pode acontecer, os caminhos, né, de cada um. Eu acho que pro lado do Guarani é a marcação-pressão, mesmo jogando fora de casa. Se nós analisarmos os jogos do Guarani no Campeonato Paulista, o gol contra o Palmeiras foi uma saída de bola errada do Marcos Rocha, o Guarani estava no campo de ataque, o Emerson, que vem crescendo de rendimento, lateral esquerdo, estava no campo de ataque, foi rápido, inteligente, fez o cruzamento e o Denis Júnior na pequena área, onde o centroavante tem que estar, fez o gol. Contra o Água Santa, o Luan Dias perdeu a bola no campo de defesa e o Natan teve liberdade, caminhou com ela e fez o gol. O quarto gol também veio de um roubo de bola e aí o Denis Júnior marcou o gol. Primeiro gol contra o Mirassol, roubo de bola dentro da área e o João Marcelo marcou o gol. Então, por mais que o técnico Maurício Souza tenha desfeito a formação do quarteto ofensivo, eu aposto que em algum momento ou em boa parte o Guarani vai fazer essa marcação mais ofensiva, deixando a Ponte desconfortável, não deixando a Ponte sair para o jogo. E é algo perigoso pelo lado ponte pretano. Do lado da Ponte, a força dela são pelos cruzamentos, seja pelo alto, como foi em Limeira, em que o Elvis colocou na cabeça do Everton Brito e marcou gol de empate, com o Danilo Barcelos, que cruzou, e o Jean Dias marcou contra o Santos, ou um cruzamento rasteiro, como foi na última rodada, com o Luiz Felipe cruzando e o Bruno Lopes completando. A Ponte, ela tem uma força ofensiva e tem uma arma que é o Danilo Barcelos. É um jogador que tecnicamente, para jogar como lateral, para jogar como um homem de meio campo pela lateral, porque tem essa dobra muitas vezes com o Arthur, ele tem um bom passe, ele tem um bom cruzamento e ele tem uma força física. Então, através de bola parada, através de cruzamento ou de um chute da intermediária, o Danilo Barcelos pode ser uma arma interessante para a Ponte. Então são caminhos, Guarani na marcação, pressão, tentando deixar a Ponte desconfortável, e se a Ponte conseguir sair desta marcação, ela tem essa velocidade. De um lado o Vitor Andrade, do outro lado é o Jean Dias. O calor que o Carlão citou, eu vejo de algumas maneiras o calor. Estratégia número 1, você pode imprimir um ritmo muito forte logo no começo e abrir o marcador, porque daí você tem uma grande vantagem. Você joga a pressão e o desgaste para o seu adversário. E aí você estando na frente do marcador, você se fecha e deixa o adversário se desgastar. Essa é uma estratégia número 1. A outra estratégia, se fecha, calma o jogo e guarda para o segundo tempo para você ter perna, porque não adianta você se desgastar no primeiro tempo, sair no marcador e aí falta perna na etapa final. Então vamos analisar o que o Roberto Valentim conversou com os jogadores e se eles vão fazer em campo, o que o Maurício Souza abordou com os seus atletas e se eles vão fazer no gramado. Tá tudo pronto, Rafael Pio, festa linda, jogadores do Guarani em campo, jogadores da Ponte em campo, tudo pronto. Como disse Gabi Castro, Antônio Lupe, que festa maravilhosa. Moisés Lucarelli, tá lindo, hein, Lupe?
Lindo, lindo. Teve até aquela fumaça preta, né? Com a entrada dos jogadores, uma espécie de fogo, de chama, saindo ali perto de onde fica a arquibancada geral. Times já estão ali em campo para a execução do hino nacional brasileiro. E já sabemos quais serão os uniformes: Ponte inteira de preto, Guarani inteiro de branco. Execução do hino nacional brasileiro aqui na CBN Campinas. Execução do hino nacional, uma festa lindíssima no estádio Moisés Lucarelli. E agora eu pergunto pra você, Carlos Cabela, quantos saquinhos d'água, porque agora a água vem naqueles saquinhos, né? Você já tomou na nossa pré-jornada? Não vem mais, vem copos não. agora, mas aí nós temos o nosso Naldo Araújo, ele já vem equipado totalmente, inclusive com água, já gelatíssima, que vem aí dos estúdios da CBN Campinas pra cá, mas já foram 2 garrafinhas já, tá? Que maravilha, então a garganta já está hidratada, prontinha. Ó, escuta o que eu tô te falando, 3 iriguduns, hein, Cabelinha? Vamos lá então, com 3 iriguduns. A partir de agora no youtube.com/CBN Campinas, também nos 99.1, a melhor transmissão do capítulo 209 da história chamada Derby Campineiro. Ele assume o comando da nossa transmissão. Vai, Cabelinha! Página 209 sendo escrita neste livro chamado Derby Campineiro. Bola rola daqui a pouquinho, mais 2 minutinhos e a bola vai rolar aqui no Moisés Lucarelli para um público bastante grande. Pena, como já dissemos, que é de uma torcida única, torcedor ponte pretano aqui dentro do Moisés Lucarelli para acompanhar essa grande partida nesta grande tarde de domingão, hoje para entrar para a história, dia 9 de fevereiro de 2025, Derby 209, 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista de 2025. Um grande jogo para você acompanhar em 99,1 FM, também no YouTube da CBN Campinas. São as nossas plataformas onde você acompanha e, claro, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, o 99186907019 é o DDD para você que está fora da região de Campinas, e também pelo YouTube, lá no chat no YouTube, você pode mandar aquele recado bem bacana, bem legal, que nós estaremos levando para o ar a sua participação, a sua interação conosco aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, como já o Pio já disse, toda de preto, com a faixa preta transversal no peito, Guarani todo de branco, com detalhes verdes na manga e também na gola da camisa. Todos os detalhes para você acompanhar um grande jogo que começa daqui a pouquinho aqui no Moisés Lucarelli. Detalhe da arbitragem, né? De rosa. Tanto o senhor Rafael Klaus, Danilo Ricardo, Simão Manes, o Alex Ang Ribeiro, todos eles em camisas e meias rosas e os calções pretos. Klaus, que postou nas redes sociais, já apitou 100 clássicos. Exatamente. 8 Palmeiras e Corinthians. Ele postou isso ontem, né? Ontem não, na sexta-feira, ele fez uma postagem dizendo já apitou 100 clássicos na carreira como árbitro. Tem mais um pela frente hoje. É um clássico entre Ponte Preta e Guarani, aqui no Moisés Lucarelli. O jogo começa aberto ou começa truncado, Gabi? Eu acho que começa truncado
até estudado das duas equipes. Guarani com um meio campo forte, o Pedro Vilhena, que é o meia da Ponte, um pouquinho mais recuado. Vejo uma linha com o Danilo Barcelos, com o Maguinho. Acho que nenhuma equipe vai se soltar logo no início. Depois sim, depois acho que a gente vai ter um jogo aberto, pelo que a gente falou aqui, já que a gente não tem rebaixamento, não tá olhando muito para campeonato, eles estão olhando para a partida de hoje, pro derby. Depois acho que se solta, mas no comecinho eu acho que é um jogo truncado. Carlão de Freitas, já terminou a oração já, Carlão? Não, tudo tranquilo, já acostumado. Graças a Deus, fazendo parte deste número 209. E pra você, começa aberto ou começa truncado? Eu acho que começa truncado e vamos esperar nenhuma confusão no início, né? Porque tem aquela coisa do jogador se impor, né? Um mais macho que o outro, tal. A gente já viu em muitos derbys, em muitos clássicos esse tipo de situação. A gente espera que seja um início tranquilo, até pro Klaus ter tranquilidade também para tocar o jogo. E a gente falou em 100 jogos do Klaus, com merecimento, né? Porque um baita de um árbitro, pelo amor de Deus, é uma atração à parte. Além de Ponte, Guarani, Ponte, o Klaus é uma atração também. O Klaus nesse momento conversa com o Maurício Souza, técnico do Guarani ali, bate papo com ele. Provavelmente deve ter conversado com o Alberto Valentim também, não captei esse momento, mas deve ter conversado ali também, que ele já está pedindo tranquilidade com os treinadores ali na beira do campo. E hoje vale troféu, hein, gente? Tem troféu, hein? Troféu Derby Campineiro está em disputa nesse Derby 209 aqui no Moisés Lucarelli. Legal a iniciativa, né, Carlão? Legal, no Corinthians já tivemos, né? Corinthians e Palmeiras. Aliás, a federação promovendo muitos clássicos, né? Sim. Você já viu ali, Derby Campineiro, tal, ali nas placas também, Exato. né? No luminoso ali, Derby Campineiro, é muito legal. Rapidamente, Gabi, o atleta entra em campo pensando nesse troféu, esquece tudo isso, vamos pra bola. Vamos pra bola, depois ele pensa um temperinho a mais que fica pros torcedores para falar depois que a vitória no derby de número 209, ainda de fato você tem um troféu para relembrar. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Guarani. Começa o jogo, a bola rolando, já tem jogador do Guarani caído, leva a mão ao rosto, Klausa vai lá atender, o jogo tá parado, Lupe, meu Deus, hein, Lupe? Foi a primeira dividida mais forte, né? Com menos de 1 minuto de jogo. Maguinho e João Marcelo. O João Marcelo alega que foi atingido no rosto, olha com cara feia pro Maguinho, que dá as costas pro atacante do Guarani. Bola ao chão. Rafael Klaus vai dar a bola à Ponte Preta, que estava com a posse. Sai trabalhando a bola, a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque, lançamento é feito pela ponta direita, Maguinho toca de cabeça, vai pro gramado, pede falta. Klaus estava longe pra caramba, mas o auxiliar estava bem próximo, o auxiliar não viu nada, não disse nada, tá tudo certo, a bola chega lá com o Mesquita, que bota a ordem na casa ali, viu, Lupe? E não foi nada, o Maguinho pediu falta, mas nem contato teve. Se atirou no gramado, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Gabriel Mesquita. Comecinho de bola rolando, tá 0-0 o placar do jogo aqui no Derby 209, você acompanha no futebol da CBN Campinas. Pode mandar seu recado aí, tá? Manda recado pelo Zap, manda recado pelo YouTube, participe conosco. Fala, e já a primeira mudança, tá? Contra o Palmeiras, o Guarani insistiu, sair jogando com 2 minutos, eu já tinha alertado. Hoje, no primeiro tiro de meta, Gabriel Mesquita já mandou pro ataque. Toca a bola mais uma vez a equipe da Ponte no campo defensivo, lá com o Diogo Silva, ele faz domínio, tem a marcação próxima ali, já despacha pro campo de ataque, lançamento é feito, ligação é lá pela ponta canhota, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, no bate e rebate, no sobe e desce da bola, vai sobrando ali pela intermediária, opa, ficou pedindo uma falta, deixa da Chia, o Klaus disse que não foi nada, sai Guarani, no contra-golpe, vem João Marcelo, recebe pela ponta canhota, domina a bola, vai lá na linha de fundo, tem a marcação do Maguinho pra cima dele, prepara o toque é feito, entrada grande área, bola dentada, chegou por baixo, pintou cruzamento, desceu, bola pra fora. O Klaus tá dando tiro de meta, hein? O Klaus tá dando tiro de meta, viu, Lupe? Eu fiquei na dúvida, pra mim essa bola pegou por último no jogador da Ponte, mas o Klaus estava muito perto do lance, marcou apenas o tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. Aliás, jogadores da Ponte pediram uma falta ali no início da jogada, o Klaus nem tchum. Sai tocando a equipe da Ponte ali no tiro de meta, não tem muita pressa na saída de bola não, a equipe da Macaco vai se ajeitando ali, começa o jogo, começa quente, hein, Carlão? Começa quente, Carlão. Aliás, não adianta os jogadores ficarem caindo, pedindo falta, o Klaus não tem essa característica.
O Klaus deixa o jogo rolar, a não ser que foi algo grave. E tomar cuidado, né? O Maguinho já deixou o cotovelinho ali no João Marcelo, início de jogo, mas é preciso tomar cuidado. Trabalha a bola a equipe do Guarani na roubada. Aqui no sistema defensivo sai jogando lado esquerdo, passa para o campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe a zaga da ponta para fazer o corte. O Simon subiu, escorou, bola subiu, desceu, cai no gramado. Tem 3 jogadores da marcação ali em cima do João Marcelo. Recupera a bola aqui da ponta com o Darley. Faz a finta, protege, vai pro gramado. O árbitro para, pega uma falta, mas ele pega um toque de mão do Darley. Darley dobrou o joelho, caiu no gramado, ficou pedindo uma falta. O Klaus não entrou na dele não, viu, Lupe? É aquela mania do jogador colocar a mão na bola antes da marcação da falta. O Klaus não marcou a falta. O Derlei pôs a mão na bola. Falta pro Guarani, falta já cobrada 0-0. E trabalha a equipe do Bugre no sistema defensivo. Vai tocando a bola ali pela intermediária, buscando alguém para fazer o passe. O passe é feito aqui do lado esquerdo aqui com o Rafael. Ajeita a bola perto direita, ele passa para o campo de ataque. Lançamento feito forte demais. Linha de fundo, só tiro de meta. E favorece a equipe da Ponte Preta com muita tranquilidade. Tem que ter cabeça fria no começo do jogo, né, ô Gabi? Cabeça fria faz parte do jogo, principalmente num clássico como esse, hein? E entender o estilo de arbitragem. Os jogadores ainda não entenderam. Estão tentando lubridiar o Rafael Klaus. Então, se jogando, cavando falta. É legal o estilo de jogo, o estilo do Rafael Klaus, mas é perigoso. Tem que tomar cuidado para não perder o jogo. Tiro de meta, batida, vem bola pro campo de ataque, lançamento foi feito, quem sobe de cabeça ali pelo meio para fazer o quarto, Natan, ele escora, bola sobrou mais uma vez com o Sarará, toca no campo de ataque, responde, Marcelo com ela, já bota na frente, vem trabalhando a bola, a equipe da Macaca no campo defensivo, campo de ataque, mais uma vez jogador da Ponte cai, pega a bola com a mão, o Klaus apenas o toque de mão, já cobrado, a torcida pega no pé, sai trabalhando com o Justen, lá pelo lado direito a equipe do Bugrão. Fez o domínio, recua, começa de novo ali. Cabela. O Rafael, pois não. Só um detalhe, né? Já vi falta ensaiada, escanteio ensaiado, mas agora tiro de meta ensaiado é a primeira vez que eu vejo com a Ponte Preta. Pois é. Tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, campo defensivo. Lá no sistema defensivo quem trabalha é o Rafael. Já faz o domínio, toca com o Justen lá, renta a lateral do campo, despacha para o campo de ataque, faz o lançamento. Ele busca lá na frente. A chegada do Anderson Leite, domina, carrega, vai lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, sai rasteirinha, sai o goleiro para fazer a defesa. Bota a ordem da casa e tem pressa. Na devolução já despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente, quem sobe de cabeça para responder o Emerson. Joga com o Natan, já faz a abertura com o João Marcelo, lado esquerdo. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Guarani, que vai chegando no campo de ataque. Lado esquerdo, trabalha. Emerson, domina, bola, levanta a cabeça, busca alguém, a marcação do Ponte Pretano é forte ali pra cima. Chega bem próximo ali. O Sarará devolve lá no círculo central do campo. E por ali quem vai tocando a bola é a equipe do Guarani. Vai buscando espaço, vai tentando tocar de um lado, de outro a bola é a equipe do Bugre. Você ouviu o toque de tempo, não viu? Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, comecinho de derby 209. Aqui na CBN o placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Guarani. 0 também para a equipe do Guarani. Central da Bola. Campeonato Paulista, 6 minutos lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Santos vão empatando por 0-0. Campeonato Goiano, Anápolis e Aparecidense 0-0. E no clássico é gol do Atlético Goianiense de Antônio Lupe, que faz 1-0 pra cima do Goiás. Trabalha a bola a equipe do Guarani. Sistema defensivo vai tocando mais uma vez ali pelo meio com o Natan. Ele recebe a bola, faz o domínio, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta. Ele devolve a bola no lado esquerdo. Trabalha com o Lucas Rafael, aperta a marcação, a equipe da Ponte, chega por baixo. Os jogadores da Ponte acabaram se chocando ali. O último toque do Ponte Pretano. O Jean Dias, ele bate boca ali com o auxiliar número 1, o Maniz. Tem que tomar cuidado, se bate boca, pode sair cartãozinho de graça ali, viu, Lupe? Os dois jogadores da Ponte acabaram trombando ali no lance, levou a pior o jogador do Guarani, mas depois rapidamente se levantou. Agora cai o camisa 17, o Pedro Vilhena, que deu um carrinho no lance anterior, atingindo o próprio companheiro. O jogo tá parado, o atendimento médico ainda não foi autorizado a entrar em campo, o Pedro Vilhena tá caído. Fala, Gabi. 6 minutos de um Guarani mais tranquilo, com a posse de bola, conseguindo tocar, ainda não conseguiu a finalização, mas permanece com a bola. A Ponte um pouquinho mais nervosa, esticando, tentando as pontas, Vitor Andrade de um lado, o Jean Dias do outro.
Falta para o Guarani. Natan ajeita a bola com carinho ali pelo meio esquerda. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. É bom momento para a equipe do Guarani que vem para cima da Macaca. Comecinho de derby. Bola rolada. Natan trabalha, sai de bola. Joga lá pela direita. Justem. Vem de perto da direita. Jogada ensaiada. Pintou levantamento. Vem bola para a grande área. Sobe lá dentro de cabeça para fazer o quarto. Léo Oliveira tenta sair jogando errado. A equipe da Macaca. Batida para fora do gol. A sobra de bola na meia-lua da grande área ali pelo zagueirão Lucas Rafael. Ele girou, encheu o pé na cara da bola, sai à direita, tira a tinta da trave do Diogo Silva, Lupe. Porque não é muito a dele, zagueiro, só que a bola sobrou pro Lucas Rafael, zagueiro do Guarani, que até que girou o corpo bonito, bateu e a bola passou muito perto do poste direito do goleiro Diogo Silva, que vai cobrar o tiro de meta. Vai repor a bola em jogo agora, Carlão, não pode dar essa bobeira ali na Ponte Preta na frente da grande área. Na segunda bola, o Guarani tem bons chutadores, aliás, como o Gabi disse, o Guarani tranquilo, tocando a bola, até assumindo a responsabilidade do jogo, embora não tenha criado uma oportunidade clara até aqui. É um Guarani, parece que mais solto no derby. Vem Ponte pro campo de ataque, Jean Dias, fica pedindo outra falta. Ô Gabi, o jogador da Ponte Preta tá pedindo muita falta ali que não entrou no jogo ainda, né? Ainda não entendeu o jogo. Jean Dias, Maguinho, todo mundo reclamando muito com o Rafael Claus. O estilo de arbitragem dele é de deixar o jogo seguir, não tem faltinha, porque geralmente derby, né? O árbitro tem medo de perder a partida, ele vai marcando tudo. Com o Claus não é assim, tá muito confiante, tá deixando o jogo correr e o jogador precisa entender isso. A revista manual pra Macaca aqui pela direita, vai se ajeitando ali o Maguinho pra fazer a cobrança, ele busca alguém no campo de ataque, faz o lançamento lá na frente pro Darley. Sobe de cabeça ali, toca na bola, mas ela vai para fora de graça para a equipe do Guarani, que fica o arremesso manual no campo defensivo. Lado esquerdo, o campo defensivo vai se ajeitando ali o Emerson. Já faz o arremesso manual, joga lá pro campo de ataque, faz o lançamento lá na frente. Era pro João Marcelo, briga pela bola no bate e rebate, vem por baixo o Lucas Rafael, faz o corte. Anderson Leite toca na bola, Natan faz a ligação lá pela ponta direita, sai do gol, Diogo Silva bateu, roupa lá, o goleirão da equipe da Ponte Preta, volta mais uma vez, fica mais uma vez o Anderson Leite, bico da grande área, devolve, Justin, chega no campo de ataque, pintou cruzamento à frente da grande área, ajeitada de bola, chegou batendo, Sarará, a bola sobrou, entrou na área, sobra batida, tentou a finta, chegou por baixo, Diogo Silva, goleirão, vai nos pés do atacante do Guarani para fazer a defesa e botar ordem na casa, Lupe. Depois de uma falha, né, do Diogo Silva, ele tentou sair do gol, ele ficou na dúvida, vou com a mão ou vou com os pés? Tocou com o pé na bola, quando foi pegar com a mão, ela escapou. O Guarani seguiu no ataque, a finalização, o cruzamento do João Marcelo. Ele apareceu livre, jogadores da Ponte pediram o impedimento, só que o assistente deixou a jogada seguir. Aí o Diogo Silva se redimiu. Nos pés do João Marcelo, arrancou a bola e fez a defesa. Ele saiu meio que atropelado lá do lado esquerdo, depois aqui pelo lado do direito defensivo, acabou consertando a caca que ele estava fazendo lá. Isso é nervosismo também, Gabi Castro? Sem sombra de dúvidas, é nervosismo. Se fosse uma outra partida, defenderia de primeira a bola ali, mas daí deu um passinho a mais, por pouco não se complicou e depois foi nos pés do João Marcelo. Importantíssimo pro lado Ponte Pretano. Vem Ponte pro campo de ataque, sai jogando com Danilo Marcelo, já rola a bola com o Arthur, aberto lá, rende, lateral do campo, tenta a tabela pelo meio, jogo errado, deu de graça para a equipe do Guarani que já recupera a saída de bola em falta velocidade, vem com Justin pro campo de ataque ali pela meia direita, vai pro gramado, é falta e pintou o cartão. É falta e pintou o cartão lá pro Arthur, Lupe. Que reclama com o Victor Andrade. Reclama de alguma coisa, algo que o Victor Andrade não fez em campo na jogada ofensiva da Ponte, contra-ataque do Guarani e o Arthur teve que parar o jogo, recebe cartão amarelo, camisa 15 da Macaca, o primeiro cartão do derby 209 é de Arthur, camisa 15 da Ponte. O Arthur deu um toque na bola para receber na frente, por fim o Victor Andrade virou as costas, bola sobrou para a equipe do Guarani, precisou ser parada ali com falta. Tem falta o Guarani, com 11 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0, o placar do jogo é falta para o Bugre, é lá pela meia direita, de perto da canhota, vai pra bola, pintou, levantamento, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, faz o quarto, meio esquisito, a bola tá viva ali pelo meio, vem Danley, toca na bola, Maguinho, chega por baixo, rasga, dá um bico na bola, despacha pro campo de ataque, ela vai sobrando com o Natan, devolve de cabeça ali pela lado esquerda com o Emerson, mantém Guarani no campo de ataque, ele vem descendo, rola a bola do lado com o Lucas Rafael, ele devolve pela meia, vai pra tabelinha, bola pra fora, girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Quase 12 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo do derby 209, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Guarani. 0 também para o Bugrão Pio.
Central da Bola. Estaduais pelo Brasil no Campeonato Baiano, Bahia vai fazendo 2-0 em cima do Colo-Colo, 11 do primeiro tempo. Tem clássico lá em Minas. Teve confronto entre as organizadas antes do jogo e dentro de campo, Cruzeiro e Atlético vão empatando por 0-0. Futebol do CBN. Vilhena com a bola dominada, rola a bola pelo círculo central do gramado, recua ali o ponto de peito para começar de novo, hein? Vem pela direita, Simon, zagueirão que vem para ataque, faz a finta, briga pela bola, vai pro gramado, pede falta. O só olhou, falou que não foi nada não, segue o jogo. Ô Carlão, Ponte Preta tá fazendo muita ligação direta, lá da zaga pro ataque, e o Guarani sai jogando com a bola no gramado. Comentava aqui com o Gabi agora, é muita ligação direta, seja pelo lado esquerdo com o Vitor Andrade, seja pelo lado direito com o Jean. A Ponte precisa dar um susto, o Guarani está à vontade no jogo, isso é perigoso. Toca a bola a equipe do Bugres na recuperação, trabalha com o João Marcelo, devolve ali com o Sarará pelo círculo central do gramado, já dá um tapa na bola pro Justen, lá pela direita ele atravessa a linha do central do gramado, ele vem carregando a bola, pintou o lançamento à frente da grande área, sobra de bola na entrada ali com Dani Júnior, tenta a batida, chega a zaga, faz a defesa, o goleiro agora, mas estava valendo nada, houve uma falta lá na entrada da grande área, falta de ataque em cima do Arthur. Lupe. E do Anderson Leite, ele puxou a camisa do Arthur e depois finalizou para boa defesa do Diogo Silva, só que o lance estava parado, falta do camisa 10 do Bugre, o Anderson Leite para cima do Arthur, camisa 15, zagueiro da Macaca. O que tem de gente entrando ainda no Moisés Lucarelli com quase 14 minutos é uma enormidade, hein? Tem muita gente lá de fora ainda, trabalha Léo. O Léo Oliveira já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela esquerda com o Arthur, recebe da coxa, domina, coloca no gramado, recua com o Barcelos, ajeita Danilo Barcelos na perna, ligação direta de novo, pela ponta direita, quem chegou foi Maninho, recebeu o Maguinho, recebeu, dominou, João Marcelo foi pra cima, recuou com o Simon faz o lançamento, sobe a zaga pra fazer o corte, ela voltou com o Jean Dias, preparou de fora a batida, uma Mesquita! Tirambaço, os Jean Dias de fora da área, Mesquita fez defesaça, botou pra fora, remexa manual, Lupe. E que chute do Jean Dias, de fora da área, a bola tinha o endereço certo, o ângulo esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, que voou pra evitar o primeiro gol da Ponte Preta no jogo. Macaca tem escanteio não, tem arremesso lateral, Maguinho na cobrança. Já faz a cobrança, joga ali com o Léo Oliveira, domina, dá uma travada ali, pisa na bola, mas teve o desvio, João Marcelo faz o corte, joga pra fora, é outro manual que favorece a equipe da Macaca, hein? Mais uma vez tá ali o Maguinho, vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos, o Maguinho toma a distância, falou que vai jogar lá na área, hein? Quase 15 minutos deste primeiro tempo, é derby aqui do Somzão da CBN, Maguinho na cobrança com as mãos, joga na grande área, Danley toca na bola, ajeitou pelo meio da área, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, dá um bico na bola, a zaga tira de lá, ela vai sobrando lá pelo lado esquerdo com o Emerson, já faz o domínio, o Emerson mantém a Ponte Preta no campo de ataque, já preparou o lançamento, direto pro campo de ataque, direto para fora, tiro de meta para a equipe do Guarani, Gabi Castro, e o jogo até aqui 0-0, Gabi. O jogo permanece com o Guarani com mais posse de bola, mais tranquilo, tentando colocar aos poucos o Dani Júnior no jogo, centroavante, fez um giro interessante para cima do Emerson, que é volante, mas joga como zagueiro pontepretano, tem a posse de bola, em alguns momentos eu acho que precisa acelerar um pouquinho mais, precisa aproveitar que está melhor que a Ponte e acelerar o jogo, e do outro lado a Ponte, ela estica muito a bola, precisa acalmar um pouquinho mais. Guarani já está no campo de ataque, lançamento foi feito, Dani Júnior briga pela bola, lado esquerdo, vai programado, pede falta, não, deu vantagem, sobra de bola batida, pega o goleiro, sobra de bola ali com o João Marcelo, o Klaus estava correndo para anotar a falta, ele deu a vantagem, o Diogo Silva faz a defesa e sai pagando para toda a zaga da Macaca ali, viu, Lupe? Porque teve muito espaço para finalização, o jogador do Guarani. O Klaus deu a vantagem, o jogo seguiu. A finalização do Sarará, o camisa 12, Diogo Silva, ele fez ali um golpe de vista, mas achou melhor fazer a defesa para evitar qualquer tipo de problema. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 16 passados e jogo aqui Moisés Lucarelli, 8ª rodada, Série 1, Campeonato Paulista, é o Paulistão 2025, derby 209, Somzão da CBN, o placar tá assim, ó. Ponte Preta 0 para Macaca, Guarani 0 também para a equipe do Bugrão Pio. Central da Bola. E Novo Horizonte, 17 minutos do primeiro tempo, Novo Horizontino e Santos 0-0. Por enquanto, a equipe da casa é melhor. Neymar, apenas um choque de cabeça, recebeu atendimento. Foi só o que conseguiu fazer no jogo. Futebol do CBN.
Ô Carlão, podemos dizer que o Maurício Souza entendeu melhor o derby nesse comecinho? A Ponte sobrevive muito, Cabela, das bolas esticadas, e isso facilita a marcação do Guarani, a não ser que seja uma virada como o Danilo fez pro Maguinho aqui no lance anterior. Aí tudo bem, você pega a defesa do Guarani desguarnecida. Agora, toda hora esse chutão fica previsível, aí facilita a marcação, os zagueiros estão de frente. Essa bola da Ponte, ela precisa passar pelo Pedro Vilhena, que é o cara da criação, o cara da organização, é o cara que pode colocar uma bola mais clara para os atacantes, porque essa jogada direta, né, essa ligação direta facilita muito o sistema defensivo do Guarani. Guarani no ataque, vai tocando a bola, chega ali o Simon para fazer a roubada de bola para a equipe da Macaca. Recebe a bola Maguinho, entra a lateral do campo, já levanta a cabeça para o passe errado. O Emerson do Guarani agradeceu o presente, ficou com ela, tocou no Sarará, devolve com o Natan, ali pertinho do círculo central do gramado, já faz a abertura com o Lucas Justen, lá pela direita para fazer o break. Olha, levanta a cabeça, devolve Natan, fica com ela, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele vai carregando, tocando a bola no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. BYD Daruji, redefinindo sua mobilidade. Trabalha mais uma vez o Bugrão que vem pro campo de ataque, Denis Júnior. Ele domina, protege, tenta fazer a finta, perde a bola, recupera a bola, a equipe do Macaca, Jean Dias, já faz de domínio, bota no campo de ataque, lançamento foi feito, Danley, bota o corpo à frente, fica com ela, devolve, Jean Dias recebe, lado direito, marcação do Guarani fechadinha nesse momento ali na frente da grande área. Jean Dias botou pra dançar, o Emerson preparou, bateu, chega o zagueiro por baixo. Pra fazer o corte, joga a bola pra fora, arremesso manual pra equipe da Macaca, lado direito, tá ali o Jean Dias. Para fazer o arremesso, ele deixa com o Maguinho, 18 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Vilhena recebe, domina, não consegue a proteção, vai para cima dele o Anderson Leite, último toque do Ponte Pretano, bola para fora, arremesso manual. O Vilhena tá sumidaço no jogo, né, Gabi? E tá um pouco disperso, né? Então, neste confronto com o Anderson Leite, em geral, o Guarani ele tá mais ligado na partida, tá ganhando mais as divididas, por isso que eu falei, pro lado do Guarani, precisa aproveitar este bom momento. Então, tá ganhando as divididas, precisa assustar mais. Teve uma boa finalização, mas precisa atacar mais. Ele tem o controle do jogo, mas ele não consegue assustar muito o Diogo Silva. Sai jogando aqui pela Macaca, gol Danilo Barcelos, já faz orientação que bola vem pra direita. Lançamento foi feito, forte. Cabela. Quase derrubou o cara da Maca ali, rapaz. Você fala, Lupe. Pela velocidade que ele estava saindo da bola, a bola ia pegar nele, porque estava muito devagar o motorista do carro Maca. É o seguinte, os prédios aqui no entorno do Majestoso estão lotados. O pessoal tá na sacada, na janela, só de olho no que acontece no derby. Eu sei que tem um Ponte Pretano porque tem uma bandeira da Macaca no prédio ao fundo, ali perto da linha do trem, mas deve ter muito torcedor do Guarani que não pôde entrar no estádio por conta da determinação de torcida única do Ministério Público. É a galera que tá nos prédios aqui ao redor, então vou mandar mensagem pra nós aqui no 991869070, nosso WhatsApp, pode mandar recado, eu tô aqui no prédio, ó, tô por aqui acompanhando o sonzão da CBN Campinas. Toque marcando de 20 minutos, toca a bola aqui da Macaca de novo no campo de ataque. Vem Danilo Barcelos, bola passou por ele, sobrou com o Simon. Na direita o Simon vai carregando a bola, breca, olha, busca alguém, vem Danley, sai da grande área, faz a parede, devolve ali com o Léo Oliveira, bota a bola lá pelo lado esquerdo com o Arthur, já recebeu, dominou, ligação, lá do lado esquerdo com o Vitor Andrade, domina, encara a marcação, puxa pela meia, prepara o chute, prefere o toque, Vilhena recebeu, na entrada da área, tentou o toque, bola rolada, Arthur de volta, vem cruzamento, desvio. Bola pra fora, escanteio que favorece a Macaca, é lá pela esquerda, Lupe. Jogada que começou com o Victor Andrade e tocou pro Pedro Vilhena, que demorou muito para decidir o que fazer com a bola. O Emerson reclamou com camisa número 17, o Pedro Vilhena, mesmo assim Macaca arruma um escanteio. É pelo lado esquerdo, Jean Dias na bola. O Alberto Valentim vai à loucura aqui na lateral do campo, quase que foi lá perto do escanteio. Escanteio é pra Macaca, primeiro escanteio no jogo é pra Ponte. Vamos Barcelos tá na cobrança, 21 minutos e bola rolando, desse primeiro tempo tá 0-0. Danilo Barcelos na cobrança, todo mundo lá no meio da grande área, o Klaus chama a atenção de todo mundo lá no meio, agora sim vai autorizar, vai pra cobrança, Danilo Barcelos de perna canhota, preparou o levantamento, vem bola pra grande área, sobe lá dentro o Denis Júnior, de cabeça pra fazer o corte na bola espirrada, ela sobra com a Macaca mais uma vez o Jean Dias, devolveu, Danilo Barcelos, cruzamento fechado, primeiro pau, Gabriel Mesquita cai para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugre, Lupe. Cruzamento pela esquerda, Danilo Barcelos jogou no primeiro pau, onde não tinha ninguém da Ponte Preta, apenas o goleiro Gabriel Mesquita do Bugre que fez a defesa. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 21 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó, Ponte Preta 0 para Macaca, Guarani 0 também para a equipe do Bugrão Pio.
Central da Bola. Saindo gols pelos estaduais. Lá no Baiano, o Bahia faz 3-0 no Colo-Colo. E pelo Campeonato Goiano, o Craque abre o placar contra o Goianésia 1-0. Campeonato Paulista, lá em Novo Horizonte, segue Novo Horizontino e Santos 0-0. Futebol Globo CBN. Vitor Andrade perdeu a bola, deu contra-golpe para a equipe do Guarani. Sarará tenta a fita, chega a marcação ali para cima dele. E o Sarará tentou ali na disputa, ali acabou se chocando com a marcação do Léo Oliveira, que foi pra cima dele, se abraçaram ali, já pediu perdão, pediu desculpa, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe da Macaca. Tem jogador do Guarani caído ali pelo meio campo, à distância. Parece o Denis Júnior, que tá caído ali, pintou o cartãozinho no meio do caminho aí, viu, Lupe? Vitor Andrade, camisa número 31. Cartão amarelo para ele, que acabou perdendo a bola na jogada e gerou o contra-ataque do Guarani, que acabou dando em nada. Mas na origem do lance, a falta do Vitor Andrade, recebe cartão amarelo. Tem um jogador do Guarani caído, o jogo tá parado. O Vitor Andrade perdeu a bola porque primeiro ele demorou para dar o passe e depois não tinha para quem tocar. Então um problema que a Ponte tem também é de mobilidade, tá? O Guarani tá fechadinho, o Guarani tá com um bom sistema defensivo, a Ponte não consegue furar e aí falta mobilidade. A Ponte não encontra espaço e aí vai batendo o desespero, porque daí você joga em casa, não tem essa tranquilidade e por isso que vai dando os lançamentos, né? Que muitas vezes vira chutão, muitas vezes vira lançamento. Por outro lado, a estratégia do Guarani, certeira, vai deixando essa posse de bola com o Simon fica como se fosse um armador pelo lado Ponte Pretano, mas quando o Guarani tem essa bola também, neste momento, falta força ofensiva pro Guarani. Ele vai bem do meio para trás, do meio para frente, neste momento já tá deixando a desejar. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rafael Pio, tem mensagem chegando aí, Pio? Tem muita, Cabelinha, algumas delas aqui no WhatsApp. O Vitor Hugo tá torcendo pra Ponte, o Gustavo tá convidando o Carlão pro churrasco depois do derby, Marco Vinícius lá em João Pessoa torcendo pro Guarani, o Antônio Wilson lá do Nova Europa, Manuel Duarte na Vila Brasilândia, é Ponte. E ó, Lupe, o pessoal dos amigos do Rugendas, eles estão no prédio aí, mandaram uma foto aqui, eu vou falar pra vocês, a visão é espetacular, é um camarote de luxo pra assistir o Derby 209. Aí sim, hein? Que beleza, hein? 14 minutos e meio de bola rolando deste, aliás, 24 minutos e meio de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0. Trabalha a bola, saída mais uma vez a equipe da Macaca. É ali mais uma vez o Vitor Andrade. Tocou errado, saiu jogando errado. Valentim vai à loucura na beira do campo. Recupera Denis Júnior. Faz a finta, sai de frente pro gol. Preparou a batida rasteira. Pega Diogo Silva. Torcida pega no pé do Vitor Andrade. Alberto Valentim vai à loucura, Lupe. Pede desculpa ao Vitor Andrade porque viu que fez caca. Segurou demais a bola. Perdeu na hora que fez o passe, gerou o contra-ataque do Guarani, a finalização do Denis Júnior no centro do gol. Diogo Silva fez a defesa, mas tomou uma bronca de todo mundo, do estádio todo, o Vitor Andrade. Passamos de 25 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Carlão de Freitas, Vitor Andrade tá abusando, hein, Carlão? Abusando, e ele toma o cartão amarelo no primeiro lance, também de um abuso, né? Porque o Maguinho deu espaço pra ele lançar na frente, ele não lançou, segurou, perdeu a bola, fez a falta e tomou o cartão. E agora também originou um lance importante pro Guarani. Então joga simples, né? Tem velocidade, tem qualidade, joga simples que é melhor. Ponte no ataque, lançamento é feito nas costas da zaga, Jean Dias, vai saindo da cara do gol, foi puxado, é pênalti! É pênalti! Lançamento primoroso nas costas da zaga pro Jean Dias. Ele entrou na área, foi puxado. Klaus anota a marca da Cal, é pênalti pra Ponte, Lupe. Eu fiquei com a sensação que o passe que você destacou foi do Léo Oliveira, camisa número 55, rasgando a defesa do Guarani em direção ao Jean Dias, que foi entrando na área e derrubado dentro da área. O Klaus em nenhum momento demorou para marcar a penalidade para Ponte Preta. É pênalti para Macaca. Barcelos já tá com a bola na mão. Não vi subir cartão para ninguém, pelo menos por enquanto. Por enquanto subiu cartão para ninguém, o pênalti está anotado. O Klaus, obviamente, vai aguardar ali a análise do VAR, mas foi muito clara
o zagueiro, o Lucas Rafael, puxando o Jean Dias. Foi muito claro, foi ou não foi, Gabi? Foi, e aí você desloca o atacante. Por mais que não tenha sido com aquela intensidade, ele não atropelou o jogador da Ponte, mas você tá na correria. O pouco que você puxa, você deslocou o atacante, e aí ele é esperto, sentiu o contato, caiu no gramado. O Klaus não estava tão perto, mas tinha a visão do lance, e aí marcou o pênalti na hora. Carlão de Freitas, ligação direta, agora deu certo, hein, Carlão? Mas essa é a ligação direta importante. Pegaram a defesa do Guarani desguarnecida, teve uma do Danilo pro Jean Dias. Essa ligação direta, ela é eficiente. Não essa ligação direta previsível que a Ponte estava fazendo. Dessa vez, a jogada, a principal jogada da Ponte encaixou. Jean Dias já pega a bola, bota embaixo do sovaco, ele botou a ordem ali. O Danilo Barcelos tá do lado, né, Lupe? Vai trocar. Eu conheço, não é de hoje. A não ser que o Jean Dias, ele tenha implorado pro Barcelos. Ó, o Barcelos está do lado dele, fala alguma coisa. Lá em... onde que foi mesmo? Foi em Diadema, no jogo contra o Água Santa. Teve um jogador que pegou a bola, depois foi o Danilo Barcelos quem bateu. Os dois estão ali na marca penal. O Jean Dias está com a bola e o Barcelos agora abraça o Jean Dias. Vai o Jean Dias mesmo. Cabelo. Olha lá, o Barcelos foi lá, conversou, bateu um papo, foi lá, enganou. Fez aquele carinho lá no Jean Dias, falou, meu filho, deixa pra mim, é Barcelos que vai, é isso? Me enganou bonitinho, hein? Cabela. Barcelos na cobrança. Tá lá, portanto, Danilo Barcelos vai pra cobrança. É pênalti pra Macaca, 28 minutos e 20 desse primeiro tempo, tá 0-0, hein? O Klaus tá fazendo um sinal ali pros jogadores, talvez uma posição de impedimento, tá? Pelo sinal ali, provavelmente o VAR deve estar checando isso. O que ele tá checando é porque o Lucas Rafael vai com o braço quando o jogador da Ponte ainda tá fora da área. Então o que ele tá querendo entender é se o momento em que ele é efetivamente puxado é dentro ou fora da área. Então é esse sinal, se é tipo na área, na risca do pênalti, ou se é fora da área. Exato. Vamos aguardar a definição do VAR, o Klaus tá lá aguardando o VAR, já faz 2 minutos que o jogo tá parado, aguardando essa definição, e o VAR vai chamar o Klaus pelo jeito, hein? Vai chamar o Klaus pelo jeito pra dar uma olhadinha lá, pra ver o que realmente aconteceu. O primeiro toque é fora da área. O primeiro toque. Agora resta o Klaus saber se quando o Lucas Rafael desloca, ele já estava dentro ou fora. Mas o primeiro toque é fora da área. Vai pro VAR. Olha lá, o Klaus vai pro VAR, vai analisar lá o lance. Agora, tem aquele detalhe também, não é? Porque quando ele toca na bola, quando o Jean Dias cai, ele tá praticamente mais ou menos na linha da marca do pênalti. Né? Aquele toque fora da área, eu acho que não desloca ele ali. Desloca lá dentro da área. Ele prosseguiu na jogada, né? Exato. Ele prossegue na jogada, ele cai dentro da área. Agora resta saber como que o Klaus vai interpretar, né? Aí toca, vamos lá, vamos aguardar, né? Vamos aguardar mais uma vez, mais uma novela de VAR. Parece uma sessão de cinema, né? Tá todo mundo assistindo ali próximo à cabine do VAR. O Klaus não costuma demorar tanto não, mas já passou ali do tempo limite que ele costuma marcar quando vem pro VAR. E vários jogadores da Ponte do Guarani estão por ali. O quarto árbitro tenta afastá-los ali pro Klaus ter um pouco mais de tranquilidade para decidir se marca ou não pênalti pra Ponte. Já passamos de 30 minutos aqui no tempo corrido, já tem mais de 3 minutos de paralisação para anotação dessa penalidade ou não em favor da equipe da Ponte Preta. O Klaus continua lá, analisando, verificando. Vai dar uma olhadinha lá. Está analisando. Pio, tem imagem aí, Pio? Tem, Cabela. É engraçado porque o Lucas Rafael ele faz 2 movimentos, um pra trás e um pra frente. O movimento pra trás, Deu pênalti. Desculpa, Pio. Imagina, no primeiro movimento o Jean tá fora. Só que o segundo movimento que o Lucas Rafael efetivamente puxa lá dentro. Expulsa o jogador do Guarani. Tá expulso o Lucas Rafael, toma cartão vermelho, era o último homem, estava em direção ao gol, toma cartão vermelho, 31 minutos, a partir de agora o Guarani fica com 1 a menos e a Macaca tem pênalti, Lupe. Eu confesso que a regra, assim, ela muda a todo momento. A última informação que eu tinha, o Pio pode me ajudar que ele tá com a imagem, eu tô do outro lado, é que quando a falta é dentro da área, ela já é a marcação máxima, o pênalti, e não tem o cartão vermelho. Nesse lance ele aplica o pênalti, o árbitro marca o pênalti e expulsa o Lucas Rafael, camisa número 4, depois do árbitro de vídeo ter chamado o Rafael Klaus. O pênalti tá mantido,
O Lucas Rafael, é isso, né? Camisa número 4. Isso, tá passando aí perto de você, ó. Vai passar aí pertinho de você. E o pênalti tá marcado. Carlão de Freitas, sua análise, Carlão. Olha, a Ponte se aproveitou da principal jogada dela, desta vez observou a zaga do Guarani desatenta, desguarnecida, e aí encaixou o lance, né, do Jean Dias. Aliás, da Ponte, o principal jogador até aqui, criando as principais oportunidades. O pênalti ficou naquela coisa meio interpretativa, né, o Klaus optou por marcar a penalidade. E a expulsão, confesso também que eu tinha uma leitura semelhante à do Lupe, né, aquela coisa das duas punições. Mas não sei como que o Klaus interpretou, se era chance clara de gol, evidente uma oportunidade clara de gol. Então ele teve esse pensamento, por isso ele expulsa o Lucas Rafael. Independente do que acontecer, Cabelo, a Ponte marcando o gol ou não, vai mudar a postura do Guarani. Ele vai ter que abrir mão, de repente, de um atacante, ou recua o Anderson Leite como zagueiro, mas alguma situação ele vai ter que fazer. Já vejo o Titi ali. O cartão vermelho, ele é em agressão física, em jogada violenta, quando impede uma oportunidade clara de gol, uso intencional de mão para evitar um gol, conduta violenta fora da disputa da bola, impacto. Então, nesses lances, o Klaus interpretou como um lance claro de gol. O Jean Dias estava cara a cara com o Gabriel Mesquita, por isso o pênalti é a expulsão. E vai trocar o Anderson Leite com a 10, vai embora. Acho que depois do pênalti o Titi vem pro jogo. Danilo Barcelos na cobrança do pênalti. Danilo Barcelos vai na cobrança, não, vai ter a troca primeiro. Substituição, tá indo embora, portanto, Anderson Leite, certo, Lupe? Confirma, Anderson Leite, capitão, agora não mais, com a 10 vai embora, Titi, zagueiro, com a 14 vem pro jogo no Guarani, que tem um a menos. E fazia uma boa partida o Anderson Leite, tá, a camisa 10. Pênalti pra Macaca, 33 minutos e meio. Danilo Barcelos está na cobrança do pênalti, de perto da canhota. O Klaus toma ali as últimas providências para autorizar a cobrança penal. Pênalti para Ponte, Danilo Barcelos. Klaus está autorizando. Danilo Barcelos, camisa 14 no costado. Vai para a batida. Vai ali caminhando, correu para a bola, perto da canhota, batida. Tiriguidu! Cobrando pênalti, um canhão de perna esquerda estufando a rede a 33 minutos deste primeiro tempo. Danilo Barcelos, depois de uma confusão, é pênalti, não é pênalti, jogador expulso, Danilo vai para a cobrança, estufa a rede. Bota o primeiro gol no placar aqui do Moisés Lucarelli, do derby 209, deu Ziriguido, para ele, Danilo, pra Macaca, nada para o Bugrão, Lupe. Ele é o homem das bolas paradas da Macaca, Danilo Barcelos, que tem uma comemoração que deixa o torcedor da Ponte enlouquecido, marca o gol e sai imitando o gorila. E ele mudou a cobrança de pênalti no canto esquerdo do Gabriel Mesquita, que nem saiu na foto. Danilo Barcelos marca o segundo gol dele na temporada. O primeiro no jogo tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Barcelos, Guarani 0. Carlão de Freitas, torcida Ponte Pretana que tava com nó na garganta de ver o Guarani melhor em campo, faz o gol agora daquele alívio. Dá um alívio e vamos ver como que a Ponte vai se aproveitar da superioridade numérica e como o Guarani vai se comportar. Entra o Titi, que até agora faz um campeonato paulista muito ruim, né? Cobrança muito forte das arquibancadas, falhou em jogos cruciais, em jogos importantes. O Guarani vai ter que ter muita cabeça no lugar para reequilibrar as ações e a Ponte cabeça no lugar para saber administrar a vantagem no placar e também a superioridade numérica. O Guarani vai ter que ter personalidade agora com um a menos, fazia uma boa partida, mas precisa melhorar do meio para frente. Acaba a equipe do Guarani que vem pro campo, tá com o Denis Júnior brigando pela bola. Marcelo Marcelo chega, Denis Júnior fica na sobra, bola rolada, invadiu a área, chegou travado na hora H. O Luiz Miguel chegou, foi travado. O Klaus está dando o último toque do Bugrino. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Danilo Barcelos foi quem fez o desarme para cima do Luiz Miguel, que recebeu o passe, fez o facão, só que não olhou para a marcação. Danilo Barcelos veio por trás, a bola ainda tocou no Luiz Miguel por último e depois se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Diogo Silva. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora.
Passamos de 36 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36:40, é o primeiro tempo do jogo aqui no Moisés Lucarelli, Derby 209. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Guarani. Nada pra equipe do Bugre, viu? Central da Bola. Novo Horizonte, o Novo Horizontino é melhor do jogo. Em 38 do primeiro tempo, segue 0-0 diante do Santos. No Campeonato Carioca, o Madureira abre o placar 1-0 para cima do Botafogo. Futebol Globo CBN. Fala, Gabi. Cabelo, e o Guarani agora joga num 4-4-1, tá? Com o Rafael e Titi, a dupla de zaga, né? Com os dois laterais. Aí no meio campo tem Natan, Matheus Sarará. O Luiz Miguel, o João Marcelo recua um pouquinho, faz uma linha de 4 e deixa isolado o Deni Júnior. Ô, Cabela. Oi, poisão. Vou fazer só uma correção, porque senão o pessoal fica bravo. O lançamento pro momento do pênalti não foi o Léo Oliveira, não. Foi o Emerson, 18. Trabalha a equipe da Ponte Preta no campo de ataque. Simon faz o toque lá pela esquerda com o Danilo Barcelos, recua. Emerson começa de novo, devolve com o Simon pela direita. Adianta a marcação, João Marcelo vem pra cima. O Simon já faz a ligação, bota no campo de ataque. Titi sobe de cabeça para fazer o quarto, joga a bola para fora, arremesso manual para a equipe da Ponte, pela direita. Vai se ajeitando ali o próprio Maguinho para fazer a cobrança, hein? O Jean Dias está lá na linha de fundo, lá no meio da área tem o Darley, o Maguinho já joga com o Jean Dias, protege, recua, um pouquinho mais atrás com o Léo Oliveira, já recebe ali o 55 da Macaca, devolve com o Emerson lá no círculo central do campo. 38 minutos deste primeiro tempo, 1-0, a Macaca ganha. Arthur recebe, domina, devolve, Danilo Barcelos já faz a bola chegando ali no campo de ataque, vai tocando a bola, devolve no Arthur, tem marcação pra cima dele, do Luiz Miguel, devolve mais uma vez com o Danilo Barcelos, recua no círculo central do campo, pra começar de novo com o Emerson, ligação direta muito forte, foi lá na ponta, errou, lá na torcida jovem, caiu fora do campo, arremesso é manual pra equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vilhena recebe, domina, gira o corpo, devolve com o Arthur. O Arthur já faz a ligação, Jean Dias ali pela intermediária, faz o domínio, foi atropelado, pede falta, o árbitro não foi nada, sobra a bola com o Sarará, já domina na perna direita, bota no campo de ataque, João Marcelo tenta o totozinho de primeira ali, ficou de graça pro Simon. Zagueirão da Ponte que agradece o presente para ficar com ela e sai jogando para a equipe da Macaca. Vamos chegando a 40 minutos deste primeiro tempo. Fala, Gabi. O Guarani se desconcentrou um pouquinho, tá? Depois do gol, baixou, cometendo alguns erros que não cometia. Então é importante, Maurício Souza, acalmar os jogadores, por mais que esteja com 1 a menos, com 1-0 no marcador, o Guarani fazia uma boa partida. Sai trabalhando mais uma vez o Emerson, ligação na grande área, sai Mesquita de cabeça para fazer o corte de fora da área, chega rasgando, dá um bico na bola, o Sarará joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, lado direito, vai se ajeitando ali o próprio Maguinho para fazer a cobrança. Ali amarrando o sapato ali, o 90, o Derley. Amarrou o sapato? Amarrou. Bico fino ou aquele bico chato? Bico fino. Arremesso manual cobrado, vem bola pro campo de ataque, tá lá o Darley, o Titi toca na mão. O Titi, ele toca a bola com a mão, toca ali na mão dele para tentar ajudar no domínio. Tava ligadão no lance ali o Maniz para fazer a anotação da falta, viu, Lupe? E o Titi reclama da marcação da falta, mas a bola pega no braço dele e depois o próprio jogador do Guarani, o Titi, mandou a bola lá na arquibancada visitante, que hoje é ocupada por torcedores da Ponte Preta. Bem pertinho do assistente 1, o Simão Manes. Falta para Ponte Preta, Barcelos está por ali, jogadores do Guarani, do banco de reservas, no aquecimento. Já passamos de 40 e tem mensagem, daqui a pouquinho o Pio manda pro ar, tem falta pra Macaca, lado direito, Danilo Barcelos de perna canhota, tem o Jean Dias ali de perna direita, 2 jogadores da barragem humana, Mesquita preocupado, ataque da Ponte Preta todo postado ali no meio da grande área, é bom momento pra Macaca, já passamos, vamos chegando a 41, é falta pra Macaca, vai bola pra grande área, autoriza o árbitro, Jean Dias passou pela bola, vai Danilo Barcelos, perna canhota, bateu direto pro gol, no peito do Antônio Lupe, que fez aquele domínio com categoria, Lupe. Eu tô do outro lado, mas o domínio foi bonito do meu companheiro ali, não sei quem que é, porque senão dava os créditos. Falta cobrada pelo Danilo Barcelos, longe da meta, jogadores do banco da Macaca, também trabalho de aquecimento. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
41,5 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Derby 209, Paulistão 2025, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca, Danilo Barcelos de pênalti. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, que vem pro ataque, João Marcelo tenta a finta, Vilhena por baixo, corta, chega a zaga da Ponte, Rafael Pio. Tem gol no Campeonato Goiano, é gol do craque de Catalão, 2-0 para cima do Goianésia. O Atlético Goianiense segue vencendo o Goiás por 1-0. Anápolis e Aparecidense empatam por 0-0. Futebol Globo CBN. Já passamos de 42, Carlão de Freitas. E o jogo, Carlão, 1-0 Ponte. Ô, Cabela, o Guarani sentiu um pouquinho, né? O que é natural também, a maneira como aconteceu o gol, os problemas envolvendo a arbitragem, a expulsão do zagueiro Bugrino. Então a Ponte começa a acomodar um pouquinho, já respira. O próprio Alberto disse naquele momento de euforia, né? Gritando para os jogadores, calma. Então a Ponte continua sobrevivendo desta ligação direta, só que por dentro ela é mais efetiva e o Guarani nervoso tentando aí voltar a partida. Recebe falta o camisa 31, o Victor Andrade, já tem amarelo, o Victor Andrade, tem que tomar cuidado aí, o jogador do Guarani vai pra cima dele, tenta catimbar ali, ele já tem amarelo, então tem que ficar quietinho, caído ali, né, Lupe? O Victor Andrade, ele sofreu a falta, só que aí teve um acidente de trabalho, o Sarará acabou pisando ali no camisa número 31 da Ponte Preta, o Victor Andrade, só que aí a turma do Deixa Disso chegou, o Klaus também, falta pra Macaca. E o Luiz Miguel pediu calma pro Sarará, porque ele já queria uma confusão ali com o Victor Andrade, o Guarani não pode se dar o luxo de ter um jogador de marcação amarelado, já tem um expulso, foi muito bem, cabeça no lugar também pro Guarani. Fala, Pio, tem mensagem aí, Pio? Muitas mensagens em relação ao lance. O Paulo Luca tá dizendo que exagero, assaltaram o Bugre. O Maurício tá dizendo o maior roubo da história do derby. Cabela, a imagem vai dar muita discussão, porque o primeiro movimento de agarrão, ele realmente foi fora da área, e depois o lance da expulsão. Derby, tem polêmica, olha a Ponte no ataque, a bola espirrada, sobra lá com o Arthur, lá pela ponta esquerda, já vem cruzamento por meio da grande área, sobe Sarará de cabeça, ele corta, vai sobrando com o Danilo Barcelos, mantém a Ponte ali ao redor da grande área, na perna da canhota, ele inverte a jogada, encontra o Jean Dias aqui na direita, que domina, coloca no gramado, encosta o Sarará pra cima dele, falta. Ele acaba empurrando o Jean Dias, comete falta, era o Emerson na verdade que chegava no lance ali, não era o Sarará, o Emerson comete a falta, o jogo tá parado, é falta, é mais uma que vai levar perigo pra meta do Mesquita, viu, Lupe? Lado direito de ataque da Macaca, bem pertinho onde está posicionado o assistente 1, Danilo Ricardo Simão Manes, bem pertinho da bandeirinha de escanteio, mais uma falta, o Danilo Barcelos vai lá pra cobrança, pé trocado, Jean Dias também. Todos os jogadores de defesa, os grandalhões da Macaca, dentro da área do Guarani. Falta para Ponte Preta que vence 1-0. Vamos chegando a 45, vamos ver quanto vai subir a placa de acréscimo, né, na paralisação do pênalti. 6 minutos pelo menos de paralisação nós tivemos naquele momento. Agora vai subir a placa daqui a pouquinho dos acréscimos. É falta para a equipe da Macaca. Jean Dias na bola, ameaçou, parou. Agora vai o Barcelos, também parou. Jean Dias vai para a bola, pintou o levantamento, vem pelo meio, sobe a zaga. Era o Emerson do Guarani que estava lá para fazer o corte. Ela sobra com o Pedro Vilhena, que só protege, quer o arremesso manual e fica com ele. Lado esquerdo. Arremesso manual para a equipe da Macaca, lado esquerdo. Teve um enrosco lá com o João Marcelo, que foi até lá, né, Lupe? É o Sarará de novo. Sarará de novo. Ele tem que ficar esperto. Empurrou o Vilhena na placa de publicidade, que agora é uma placa de LED. E o Klaus só olhou pro Sarará, tipo, eu marquei, tá? Eu vi. Trabalha a bola mais uma vez, a equipe da Macaca lá pela esquerda, mais uma vez pro link, chega o Arthur, toca na bola, Pedro Vilhena, recebe, domina, invade a grande área, prepara o chute, prefere a bola rolada, mais atrás, Léo Oliveira, de frente para a grande área, deu um tapa na bola pro Simon, corre Simon, ele escorreu, evitou a saída, vem com ela, tenta o toque, bola para fora. 7. Vamos a 51, portanto, neste primeiro tempo. Vamos a 52. Fugi da aula de matemática, viu, Lupe? Vamos a 52. E por isso que eu só falo 7, eu não faço a conta não, eu jogo pra vocês aí. Olha o Marcelo de fora da área, preparou um canhão, longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece o Bugre, Lupe. E ele fez um sinal tipo menos, o Danilo Barcelos, ou seja, para calibrar melhor a finalização. Foi de fora da área, ele pegou ali com a parte de fora do pé, mandou longe da meta do Gabriel Mesquita, que vai colocar a bola em jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. O Carlão,
O Guarani deu uma encolhida natural com um homem a menos, um calor desse pra caramba, né? Toma um susto do gol e tudo mais. Mas não conseguiu esboçar uma saída, né? Não esboçou uma saída, sentiu o golpe natural, um golpe duro para uma equipe que estava fazendo um bom jogo. Só que o Gabriel tocou num ponto, olha o Guarani, o Gabriel tocou num ponto no momento de domínio do Guarani, em que o Guarani ele ficava com a bola, triangulava, mas não ameaçava, né? O único ameaço foi do zagueiro do Guarani naquela segunda bola que chutou, passou raspando o Diogo Silva. Fora isso, nada. Então a Ponte, apesar daquele momento estar sendo pressionada, ela conseguiu, ela não soube sofrer. Não teve aquele sofrimento, teve um domínio do Guarani, mas tá ali um domínio territorial sem chances claras. Aí a Ponte, no momento em que ela utilizou desta jogada, desta ligação direta, ela se deu bem, utilizou de maneira efetiva, né? Arthur carrega a Ponte no campo de ataque lá pela esquerda, desse curtinho com o Victor Andrade, ele faz a finta, escapa da marcação do João Marcelo, ele vem ali pela meia, vem carregando, preparou o chute, fez a finta, bonita, foi pra tabela, chegou, tentou, devolução, vem por baixo, Sarará, tava lá pra fazer o corte, dá um tapa na bola, a bola vai saindo, o Arthur só acompanha, não evitou a saída, ficou com ela, não quis o arremesso não, ajeita a bola perto da canhota. 47,5 deste primeiro tempo, 1-0, a Ponte tá ganhando, hein? Danilo Marcelo de pênalti. 1-0, a Macaca tá na frente do Derby 209. Aliás, Pio, com essa vitória da Macaca, a Ponte tá indo a 15 pontos na classificação, como que ela tá ficando, hein? Classificação do Campeonato Paulista com esse resultado, a Ponte nesse momento, abrindo aqui já, nesse momento a Macaca tá subindo para segunda colocação, 15 pontos ganhos, um a menos que o São Bernardo, que tem 16. Bela, analisando agora, eu não sei se eu teria tirado o Anderson Leite, tá? Eu sei que o Maurício Souza, ele precisava dar uma resposta rápida, porque ele perdeu um zagueiro, e você não pode ficar só com um, né? Porque a Ponte joga com 3 atacantes. Mas o Anderson Leite estava fazendo um papel importante no meio-campo, e agora ele perde o meio-campo e o Guarani não consegue atacar. Olha a Macaca, lançamento, Pedro Vilhena vem pra área, não consegue o domínio, a bola vai pra fora, arremesso manual completa, Gabi. Talvez a saída do Denis Júnior e aí ficar com o João Marcelo um pouquinho mais centralizado, e a correria, né, dos outros, principalmente do Luiz Miguel, sendo que você tem no banco de reservas o João Vitor, que tem a velocidade, enfim, tomou a decisão dele, por enquanto não foi a mais adequada. Trabalha mais uma vez a Macaca no campo de ataque, o Emerson abre pela direita com o Simon, Valentim fica loucura, vai a loucura, Valentim com o Léo Oliveira, que não estava ali pelo meio campo, o recebimento, a bola atravessa todo o campo, vai lá pela ponta canhota, Vitor Andrade encarou a marcação do Justen, vem pra grande área, pintou cruzamento fechado, se estica por baixo o Rafael, pra botar pra fora, bola em escanteio pra equipe da Macaca, Lupe. Pela esquerda, a jogada do Victor Andrade, botou a bola na área, só que o Rafael, do jeito que a bola veio, ele se atirou e mandou pela linha de fundo. Tem escanteio, a Macaca pelo lado esquerdo. Jean Dias, deixa eu ver, é ele mesmo, com a 7 é quem vem pra cobrança. O Alberto Valentim, ele vai ter um infarto aqui na lateral do campo, gente, ele vai infartar aqui, tá muito bravo. Léo Oliveira, né? Léo Oliveira falou, pode voltar, pode retornar. Escanteio pra Macaca, cobrado, curtinho, bola começa de novo no sistema defensivo, vem com Danilo Barcelos, ali pela intermediária, devolve no Léo Oliveira. Roberto Valentim não gostou nem um pouquinho dessa bola recuada, tinha escanteio para jogar na grande área, Roberto Valentim tá pé da vida, mais uma vez vem Macaca pro campo de ataque, Vitor Andrade recebe lá pela ponta canhota, vai na linha de fundo, prepara o cruzamento, faz o break, encara a marcação do Emerson pra cima dele, ele faz o cruzamento, Titi de cabeça, faz o corte, vem Léo Oliveira, sobe, não acha nada, Barcelos conserta, opa, chegou ali Léo Oliveira, não conseguiu, domina, Ponte aperta a marcação, Danilo Barcelos na roubada de bola, vem com Jean Dias lá pela ponta canhota, evita a saída, carrega a Ponte no campo de ataque, lá na linha de fundo, fez a finta, puxou pelo meio, carregou de um lado e do outro, foi tocado, é pênalti! Pênalti pra Ponte! 50 minutos desse primeiro tempo, Jean Dias, ele deu uma finta desconcertante, me parece que era o Sarará que estava no lance. Toma um rapa, recebe a falta, é pênalti, Lupe! Depois da ginga do Jean Dias, que recebeu o lançamento pela esquerda, invadiu a área e ele dribla, ele vai pra cima, ele fez a finta pra cima do Rafael, o zagueiro, que acabou atingindo as pernas do jogador da Ponte Preta. O Klaus estava muito perto do lance e imediatamente assinalou a marca do pênalti. Agora tem um pequenino detalhe que acho que o Rafael Pio vai ter que entrar na jogada. O Arthur estava no lance,
ele levantou os braços dizendo: eu não estou participando da jogada, porque ele percebeu que estava impedido. E aí a bola sobrou para o Jean Dias. Acho que o VAR, se tiver que revisar, vai revisar a posição do Arthur, que na minha opinião não participou do lance. Então, nosso revisor oficial, Rafael Pio. Esse pênalti é claríssimo, né? Mas viu muito bem o Antônio Lupi. Vamos ver a questão do posicionamento do Arthur. Sem dúvida nenhuma, vai pro VAR, o VAR vai analisar se ele participou ou não da jogada. Se entenderem que não, o pênalti vai ser marcado, e aí, de uma forma muito clara, esse sem nenhuma dúvida. Já estamos chegando a 52 minutos desse primeiro tempo, tá 1-0 para a Macaca, e a Macaca tem outro pênalti. Barcelos já pega a bola, bota embaixo do sovaco, agora ele chama lá o Jean Dias e deixa pro Jean Dias fazer a cobrança, certo, Lupe? Mas eu vou desistir, da próxima vez eu vou falar que, sei lá, Cabela, decide aí quem bate, porque no pênalti anterior era o Jean Dias que tava com a bola e passa pro Danilo Barcelos. Aí no segundo pênalti é o Barcelos que tá com a bola, passa pro Jean Dias. Eu desisto, Jean Dias na bola. Jean Dias, na cobrança do pênalti, 2 passos apenas ali longe da bola. Mesquita embaixo da trave, autoriza o Klaus, é pênalti para Macaca, Jean Dias correu, bateu! Tiriguido! Ponte Preta! Cobrando o pênalti, e olha que categoria na cobrança do pênalti, 2 passos apenas da bola, aquele chute seco, rasteiro, canto direito, Mesquita até que acertou o canto, mas forte, rasteiro, estufa a rede a 52 minutos deste primeiro tempo, amplia o placar a Ponte Preta aqui no Derby 209, Jean Dias deu Ziriguidu pra ele, 2 pra Macaca, nada pro Guarani, Lupe. Pênalti muito bem cobrado pelo Jean Dias, a bola foi na bochecha na rede, do lado direito, Gabriel Mesquita acertou o canto, mas a cobrança foi muito bem feita. Jean Dias, camisa número 7, marca o segundo gol dele na temporada, o segundo da Ponte no jogo, tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 2, Guarani 0. Vem Macaca pra cima de novo, pintou lançamento na ponta direita, Victor Andrade recebeu, dominou, gingou pra lá, pra cá, preparou, bateu, explodiu na zaga. Foi pra fora, escanteio, é pra Macaca quando apita Klaus. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 2, Danilo Barcelos, Jean Dias, ambos de pênalti. Guarani. Nada pra equipe do Guarani. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 4 da tarde, 55 minutos, intervalo de jogo no Derby 209, Danilo Barcelos e Jean Dias, os dois cobrando pênaltis, 2-0 para Ponte, intervalo de jogo no Moisés Lucarelli. Antônio Lupe, a galera vem abaixo no Majestoso, hein, Lupe? A galera aplaude, a galera faz a festa, torcida total da Ponte, torcida única, a Ponte desce pro vestiário vencendo por 2-0, jogadores do banco também ali indo em direção ao vestiário, comemorando com os torcedores que lotam as arquibancadas aqui do Moisés Lucarelli. 2-0, Barcelos marcou o primeiro de pênalti, também de pênalti Jean Dias marcou o segundo. Festa, comemoração, muita alegria aqui no Moisés Lucarelli por parte do torcedor da Macaca, 100%, porque como eu disse, apenas os torcedores da Ponte com acesso ao Majestoso, Pio. Carlão de Freitas, o seu destaque desse primeiro tempo, com muito assunto pra gente discutir nesse intervalo, Carlão. Verdade, Pio, com muito assunto, com muita polêmica. Eu acho que a gente pode dividir o jogo em 2 nesta primeira etapa. Um Guarani que dominou sem ser efetivo, e a Ponte que a partir do pênalti, a partir do primeiro gol marcado, ela foi dominante e por isso ela sai com essa vantagem de 2-0. Mas um bom derby, um derby movimentado e recheado de polêmica. Gabi Castro, seu destaque dessa primeira etapa até aqui, 2-0 Macaca. A Ponte vence porque no pior momento que foi o início, o Guarani dominou, mas não atacou. E aí a partir disso a Ponte com o Jean Dias, com a polêmica do Klaus, que eu preciso rever, por enquanto eu vi só num primeiro momento, quero rever para poder falar aqui
A partir daí a Ponte marcou o seu gol, ficou tranquilo, o nervosismo foi pro lado do Guarani e a Ponte ampliou 2-0 com 1 a mais. Maurício Souza vai ter trabalho e a gente vai comentar também a alteração que foi feita com a saída do Anderson Leite, acabou com o meio-campo do Guarani. Aliás, a imagem mostrada pela TV, Maurício Souza sentado ali no banco de reservas, com a mão no rosto, pensativo e muito preocupado nesse fim de primeiro tempo em que a Ponte, gols de Danilo Barcelos e Jean Dias, vence o Derby 209 por 2-0. Intervalo de jogo também em Novo Horizonte. Por enquanto, Novo Horizontino e Santos 0-0. Jogo ruim, meus amigos, mas jogo ruim lá em Novo Horizonte, nada de gols por enquanto. Bola rolando pelos estaduais, praticamente todos no intervalo também. No Campeonato Baiano, o Bahia vai batendo o Colo-Colo por 3-0. O Madureira vai vencendo lá no Carioca o Botafogo pelo placar de 1-0. Campeonato Gaúcho, intervalo para Ipiranga 1, Guarani de Bagé 0. Pelo Campeonato Goiano, os 3 jogos também no intervalo. Anápolis e Aparecidense vão empatando por 0-0. O Craque de Catalão vai batendo o Goianésia por 2-0. E no Clássico, o Atlético Goianiense, que é o visitante, vai batendo o Goiás pelo placar de 1-0 lá na Serrinha. Campeonato Mineiro, todos os jogos também no intervalo. Tudo isso começou às 4 da tarde. Aimoré e Democrata de Governador Valadares vão empatando 0-0. Uberlândia 1, Atlético 0. E no Clássico Mineiro, o Cruzeiro vai empatando com o Atlético Mineiro por 0-0. O Cruzeiro com um jogador a menos, hein? O Atlético tem a vantagem numérica, mas por enquanto no placar 0-0. Rápido intervalo, porque na sequência, não sai daí não, tem muito assunto, tem muita discussão sobre esse primeiro tempo de até aqui. Ponte 2, Guarani 0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Você não vai acreditar. A BYD Daruge preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$ 149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia, mais barato do Brasil, por apenas R$ 149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível, por apenas R$ 149.800. Corra, é só na BYD Daruge. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Central da Bola. Ponte Preta, Guarani. Apresentação: Rafael Pio. 5 da tarde, 2 minutinhos, 7 minutos de intervalo no estádio Moisés Lucarelli, Ponte 2, Guarani 0. E aí, claro, muitas participações aqui no nosso WhatsApp, 91869070. Boa tarde, pessoal. Bora, Ponte, é o Wagner lá de Hortolândia. O Adriano, tarde, senhores, um absurdo esse Titi no elenco profissional. Tá achando que o zagueirão do Guarani não pode jogar. Vamos, Ponte, acaba com o Guarani. O Gunga do CDHU São Martim, abraços, amigos, valeu, meu querido. O Ivanildo Magalhães, manda um grande abraço para o Ivanildo Cearazinho e o Gustavo Ceará. O Ivanildo Ceará e o Gustavo Cearazinho, rei do espetinho, grande abraço para vocês. Outro pênalti duvidoso, quem tá dizendo aqui é o Paulo Lucas. Sei não, Paulo, achei que esse segundo eu achei que foi claro. Faz mais um e acaba o jogo. Quem tá mandando mensagem aqui, desejando, é o João, torcendo pra Ponte, grande João. Fala, galera da CBN, o Wesley de Sumaré, podemos dizer que o Jean deu assistência pro Danilo e o Danilo deu assistência pro Jean? Vamos, Ponte, porque eles, na brincadeira da troca ali, né, no momento do pênalti. O Marcelão tá mandando tá tirando um sarrinho aqui da Ponte, aquela coisa toda. Carlão de Freitas, tá bom, 2-0, eu quero ganhar o prêmio, eu falei, Ponte Preta não é água santa, derby o jogador não aguenta, ele falou mais ou menos isso. Enfim, são muitas as participações, daqui a pouquinho a gente lê mais aqui no nosso WhatsApp. Carlão de Freitas, por que vai dar tanto pano pra manga? E aí, eu fui atrás, a gente tava falando da questão da expulsão, né? Bom, primeiro é o seguinte, ó, só pra a minha visão, tá? Em relação ao lance, é o seguinte: quando o Jean chega próximo da área, o Lucas Rafael faz 2 movimentos, um pra trás e outro pra frente. Nos 2, ele puxa o jogador da Ponte. O Klaus poderia ter interpretado tranquilamente que o primeiro puxão, que foi fora da área, já teria sido falta. Ele entendeu que esse primeiro lance não foi falta. O segundo puxão também é faltoso. Então, o pênalti, ok, tá bem marcado. O lance por que ele não entendeu que o primeiro puxão que foi fora da área teria sido falta? Aí, obviamente, a gente vai saber do Klaus só quando sair o coisa do jogo. A súmula do jogo. Valeu, Bolachinha. Aí vem a segunda questão, Carlão, que é a expulsão. Eu fui buscar aqui em relação à regra que teve algumas mudanças recentemente. A regra tá dizendo o seguinte, ó: agora o jogador infrator só é expulso se ele não estiver disputando efetivamente a bola diretamente com o adversário no momento da falta. O que o Klaus pode ter entendido? Que o Lucas Rafael, ele não vai na bola, ele vai só no corpo do Jean, vai só no corpo do jogador da Ponte. Então, teoricamente, ele não teria disputado diretamente a bola, como, por exemplo, sei lá, um carrinho para tentar atingir a bola, essa coisa toda. E aí, por isso, vem a expulsão. Ou seja, são 2 lances dentro do mesmo lance que são interpretativos, né, Carlão? Ô, Pio, e aí até vou pedir pro Gabs também, vamos fazer uma mesa redonda acerca deste lance. E você foi mais ou menos na minha linha, né? E o Gabs colocou no celular supersônico dele diversas vezes aqui, e nós tivemos uma interpretação parecida e nesse pensamento seu. Na verdade, o jogador do Guarani realmente ele vem fazendo a falta no Jean. Isso. Ok? Ele vem fazendo a falta no Jean. O que o Klaus deve ter interpretado para deixar o lance seguir? A vantagem. A vantagem porque o Jean tinha a chance de marcar o gol já na jogada. Então aí ele deixa o lance correr. Dentro da área, Pio, há sim um contato. Isso é inegável. Há o contato. Isso tá muito claro aqui. Eu já vi, já revi, já pedi opinião, já perguntei pro Castro e você mais ou menos na minha linha. Se o contato foi o suficiente para derrubar, aí é uma outra história. Aí já vem a interpretação do Klaus. Mas que houve o contato dentro da área, também houve. Então, na minha visão, pênalti.
Agora, o que me pega, e aí também estava conversando com os amigos aqui, é a expulsão. Eu acho que o Klaus exagerou na expulsão. Eu não sei como que ele vai interpretar. Eu acho que ele interpretou da maneira como nós estávamos discutindo durante o jogo. Uma chance clara de gol. Porque o Klaus, visivelmente, ele deixa o lance seguir até a última situação. Entender está em expulsar o jogador do Guarani. Porque realmente entra naquela coisa das duas punições. Não só o pênalti, como a expulsão do jogador, e que realmente mudou o jogo no primeiro tempo. Então, na minha visão, pênalti, mesmo o contato não tendo sido suficiente para derrubar, o Klaus entendeu o que foi, gente. Então aí é a interpretação. E o contato veio. Agora, a expulsão realmente, aí eu acho que o Klaus deu uma exagerada, ele poderia ter amenizado um pouco. E aí, Gabi, até antes de você também dar a sua opinião, é uma decisão que aí efetivamente muda a história do jogo, né? Porque é óbvio, você dá, o time da casa tem a vantagem, já é uma questão muito positiva. Agora, quando você toma uma decisão de expulsar o atleta do Guarani, no caso, aí você muda completamente a história do clássico. E o Klaus, desde o começo, né? Desde quando do apito inicial dele, ele já veio para Campinas com muita personalidade. Eu acho que já teve polêmica já no clássico Palmeiras e Corinthians, né? Eu vi muitos torcedores reclamando nas redes sociais do derby que teve na capital paulista, mas ele veio para Campinas com muita personalidade. A gente até falou aqui mais cedo sobre o post que ele fez, já que tem 100 clássicos, hoje é o 101º dele. Enfim, o que eu acho que o Klaus analisou pelo VAR. Primeiro contato fora da área, que foi o lance de falta, e depois o Jean Dias, ele perde esta vantagem num segundo contato. Então não há mais a vantagem, porque ele é deslocado e com isso o jogador do Guarani poderia chegar à frente do jogador pontepretano, poderia tomar esta bola. Então o Klaus interpretou que uma falta anterior, perda da vantagem, com um segundo contato dentro da área, ele marcou o pênalti. Mas eu não expulsaria o jogador do Guarani. Na minha visão, para você expulsar um jogador, ele tem que fazer uma coisa muito forte. Você não pode mais ficar em campo porque você agrediu um adversário, você impediu uma chance clara de gol. O jogador do Guarani, ele estava muito próximo do Jean Dias. O Jean Dias estava ficando cara a cara com o Gabriel Mesquita, mas por mais que ele tivesse perdido na corrida, ele estava do lado, ele poderia esticar a perna e o Jean Dias chutar junto a dele. Então, na minha visão, não teria expulsado, mas o pênalti é um lance de interpretação pelo segundo movimento. E aí, Gabs, Pio, já vai começar o jogo, entra naquela coisa que você observou, Pio, muda completamente a partida. O segundo tempo pode ser de uma outra maneira? Pode, mas o primeiro tempo ele mudou. A expulsão do jogador do Guarani foi decisiva. O pênalti, no meu modo de entender, um pênalti que valeu a marcação. Agora, eu não expulsaria o jogador do Guarani e foi justamente um jogador a menos que determinou a queda do Guarani nesta primeira etapa. Vamos ver no segundo tempo como que o Maurício vai resgatar essa galera para reequilibrar as ações, mas eu acho que foi um lance determinante para a sequência da partida, notadamente na primeira etapa. Bom, os jogadores já estão de volta, Guarani vai ter alteração e toda a sequência do jogo a gente vai entender como ficará. De volta para o segundo tempo, para mais 45, 50 minutos de muita emoção. Vai, cabelinha! Muito bem, Pio, e nós já temos bate-boca antes da bola rolar, tá? Que o Denis Júnior tava se enroscando ali com o Maguinho. Aí chegou a galera do Deixa Disso, já empurrou o Maguinho pro lado lá, e o Denis Júnior continua ali olhando pro Maguinho, falando alguma coisa lá entre os atletas. Daqui a pouco o Lupe vê se ele captou alguma coisa aí dessa confusão entre os dois atletas ali. Inclusive o Guarani mexeu, o Lupe fala daqui a pouquinho. Tudo pronto pro reinício de partida aqui no Moisés Lucarelli, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo, é derby 209. Guarani. Futebol, vamos Ponte Preta já sai jogando esquisito ali. Mexeu. A bola vai lá com o goleiro, dá um bico na bola, joga pra fora, arremesso manual, pois não, Lupe? O Luiz Miguel, camisa número 7, não voltou pro segundo tempo. Luiz Miguel 7 no Guarani. Tá fora, entra Caio Melo, 18, que é meio campista. Caio Melo com a 18, tá no jogo no Guarani, no lugar de Luiz Miguel. A Ponte é a mesma do primeiro tempo.
Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Guarani, campo de ataque. Sobra ali com Rafael, recua lá com Mesquita. Sai da grande área, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho. Quem vem brigando por ela é o Simon. Ela sobra com o Denis Júnior. Volta a bola lá pro lado esquerdo, o Emerson. Chega, recebe, domina, devolve a bola ali pela intermediária. Caio Melo, primeira participação dele. Toca com o Natan, que vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre. Chega por baixo. Léo Oliveira comete falta. O jogo tá parado. É falta para o Guarani ali pela meia esquerda. Mancando. Quem? 17, Pedro Vilhena. Tá mancando muito o meio-campista da Ponte. Sei não se continua, hein? Ele se enroscou aqui agora há pouco com o Justen. E tá mancando bastante ali o Vilhena, hein? Tá mancando bastante, até ali de cócoras ali, ó. Olha lá. Ih, rapaz, não vai dar pra ele não, hein? Sei não. É falta pra equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área. Tá todo mundo em cima da linha da grande área, 1 minuto e meio de bola rolando deste segundo tempo, 2-0, a Macaca ganha. Pintou lançamento pra área. Diogo Silva. Sai, dá um soco na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual para a equipe do Bugre pela direita. Aí o próprio Justen ali, Lucas Justen, na cobrança com as mãos, ele busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta ali pertinho dele, vai jogar na área. Lá dentro, ele busca o Denis Júnior lá na grande área. Bola sobra com o goleiro Diogo Silva e bota a ordem na casa. Carlão de Freitas, Caio Melo tá no meio campo, no lugar do Luiz Miguel, que era um pouquinho mais agudo, mas que hoje não apareceu muito não, né? Só assina o que o Gabi disse, né? Ele perdeu o meio campo com a saída do Anderson Leite, agora ele recompõe com o Caio, que tem até mais qualidade que o Anderson, não tem um poder de marcação, mas o Caio é um cara que arremata em longa distância, então ele preenche o meio campo e abre mão de um atacante. Poderia ter feito isso, né, Gabs, no momento da expulsão do jogador do Guarani. Bola tocada pra fora, arremesso manual pra Macaca, tem pressa. O Arthur já faz a cobrança, ligação lá na linha de fundo, lá com o Darley. Ele dominou, preparou o cruzamento, passou por todo mundo, vai chegando o Maguinho, domina, coloca no gramado, rola. Léo Oliveira devolve lá pela ponta direita com o Jean Dias. Ajeitou o bico da grande área, puxou pela meia, preparou, batida de perna canhota, desvio pra fora. Escanteio é pra Macaca, é lá pela direita, Lupe. Finalização do Jean Dias, driblou, viu que estava sem espaço, mesmo assim acabou finalizando. A bola explodiu em cima do camisa número 18, Caio Melo, e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio Macaca, lado direito é o Jean Dias que vem pra bola, o Pedro Vilhena também tá por ali. Vai se ajeitando lá Jean Dias, que não tem muita pressa para fazer a cobrança, tá 2-0 pra Macaca. 2 gols de pênaltis no primeiro tempo. Jean Dias na bola, perto da direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, preparou o cruzamento, bola fechada, sobe a zaga do Guarani, fez o corte, a sobra, batida, explodiu na zaga, a bola volta com o Barcelos, faz o domínio, ajeita, coloca no gramado, já rola pelo lado esquerdo, se apresenta o Arthur por ali, ajeitou na perna canhota, faz o cruzamento, vem pra grande área, Titi de cabeça, ele sobe para fazer o quarto, brigando pela bola, o Léo Oliveira ali à frente da grande área, conseguiu ficar com ela, deu um rodopio ali, mas conseguiu ficar com a bola dominada, protege aqui pela ponta canhota, ele joga a bola pela intermediária, ali com o Victor Andrade, tentou a tabelinha de primeira, o Klaus pega uma falta do Danilo Barcelos na saída de bola da equipe do Guarani. Agora, Gabi, você dizia desde o primeiro tempo, logo na mudança, dizia que o Anderson Leite foi substituído de forma errada, era o cara do meio campo, agora tá tentando consertar o Maurício Souza. É isso, ele precisava fazer uma alteração rápida, mas eu acho que agiu muito no impulso, tá? Você não tira um homem de meio campo num derby, é o principal setor. Pelo contrário, se você conseguir congestionar, melhor ainda. E aí ele tira o Anderson Leite, que fazia uma boa partida, e você tá jogando com 1 a menos, o Guarani perdeu o meio campo e não tinha ataque. Então ele reforça o meio campo agora, mantém aí os seus atacantes com o João Marcelo, com o Denis Júnior, sendo que ainda você tem o João Vitor, que é um jogador rápido para poder colocar uma correria. Vamos ver a estratégia implementada para o Guarani tentar entrar no jogo novamente. Bola recuada 2 vezes ali com o Diogo Silva. Primeiro ele deu um bicão na bola, subiu, desceu. A segunda ele botou para fora. Arremesso para o Guarani. 4 minutos e 40 deste segundo tempo. Justen na cobrança com as mãos, joga a bola na área, lá com o Denis Júnior, protege, bola rolada, preparou, João Marcelo, a batida, foi travado, chega o zagueiro por baixo, no bate, rebata, sobra de bola, ali pelo meio, rasga Emerson. Não bicou na bola, mas o Klaus já pegava um toque de mão do jogador do Guarani que estava caído, que era o João Marcelo, né, Lupe? João Marcelo, camisa número 11, foi um rolo danado, né? O João Marcelo caiu, alguém tentou chutar, não conseguiu, os jogadores da Ponte fizeram ali um bolinho em volta da bola e ela pegou no braço do João Marcelo e o Klaus resolveu parar com tudo isso para marcar a falta para Ponte Preta. Diogo Silva, goleiro da Macaca, já colocou a bola em jogo. Carlão, sabe o que me deixa assim, assustado? O que, Cabelo? A calma do Klaus. Apita muito, né? Eu comentei agora com o Gabs, ele já bate no peito, até o jogador fica tímido em reclamar porque ele está muito em cima do lance, né? Então o árbitro com erros, com acertos, é bem verdade, mas eu acho o melhor disparado do Brasil.
Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. 5 minutos e 40 de bola rolando. É o segundo tempo do jogo do Derby 209. Agora saiu um sol para cada um. Aquele sol com cara de chuva aqui no Moisés Lucarelli. O placar da CBN. Olha a bola errada. Guarani, Denis Júnior tocou pelo meio. João Marcelo sobra de bola. Vem Barcelos, faz o quarto, sobra de bola. Batida. Diogo Silva faz a defesa numa bobeira cinematográfica que leva Alberto Valentim à loucura na lateral do campo, Lipe. E o Guarani não soube aproveitar esse vacilo da Ponte Preta. Primeiro, o jogador, o Denis Júnior, né, tentou fazer um passe, o Danilo Barcelo acabou rasgando, o Diogo Silva estava adiantado, o Denis Júnior tentou por cima, mas aí depois o goleiro da Ponte salvou a macaca, fez uma defesa muito bonita. Briga pela bola, o Victor Andrade com o Justen, bola chega com o Guarani, girando o tempo e placar do jogo, o placar da CBN tá assim, ó. 2 pra Macaca, Danilo Barcelos e Jean Dias, 2 e pênalti. Nada pra equipe do Guarani, Pio. Central da bola. Em Novo Horizonte, 8 do segundo tempo, Novo Horizontino e Santos seguem empatando 0-0. Campeonato Catarinense, Chapecoense e Santa Catarina, Concórdia e Ercílio Luz, 0-0. Ô, Cabela. Pois não, Lupe. Os refletores foram acesos também, mas eu acho que não tinha necessidade, né? Não. Nesse momento não, porque ó, o sol que tá, você tá embaixo, pode falar melhor que eu. Que tá um sol. É um sol para cada um, né? Pois é. E aquele sol ardido, sol de chuva que a gente fala, né? Sim. Tem nuvens de chuva rodeando o Moisés Lucarelli? Então, tinha uma bem na frente do sol e tava uma coisa linda. Aí essa nuvem acabou saindo da frente do sol e ele apareceu com mais força. Mas são poucas as nuvens no céu, acho que não chove não. Ô, Cabela. Pois não, Pio. Tem uma chance aqui de chuva de... vá dormir, Pio. 12% para 18 horas. Vai pegar, hein? Vai pegar. 12%. Vai pegar. Tá bom. Vamos aguardar. Vai. Cenas dos próximos capítulos. Vamos chegando a 8 minutos desse segundo tempo. Tem falta pro Guarani. 12%. É brincadeira. 12% de chuva, o cara fica gorando. É 12% de possibilidade de chuva, só que a quantidade de chuva são vários milímetros, entendeu? Então agora peço perdão ao menino Pio. Cabela, o Guarani voltou com uma postura diferente, tem de novo mais a posse de bola, vai tentando pelas laterais chegar ao campo de ataque. O que precisa, o que é difícil com um a menos, é finalizar mais. Então colocar o Denis Júnior no jogo, colocar o João Marcelo, tentar abastecer os dois atacantes, que por enquanto eles estão presos ali na marcação, na última linha entre os zagueiros da Ponte. A gente tá falando tempo de chuva e tal, o japonês olhou pra cá e mostrou a capa, tá com capa de chuva, tá protegido aqui. 8 minutos e 40. É o segundo tempo, tá 2-0 pra Macaca. Tá parado o jogo porque tá caído o Justen. Lucas Justen tá caído aqui na lateral do campo. O Maniz vai lá falar com ele. Departamento médico do Guarani vai ali pra fazer uma consulta particular pro camisa número 2 da equipe do Bugre. Tá sentindo bastante ali o joelho direito, hein? Joelho direito. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Olha que pancada no joelho, dói uma barbaridade, viu, gente? Dói demais da conta. E o Matheus Sarará também recebendo atendimento médico na parte posterior ali da coxa, perto do joelho também, acompanhar, né? Então os dois jogadores, o lateral direito, lá, já fez a alteração. Não dá pro Justen. Não dá pro Justen e acompanha também o Sarará que recebeu atendimento. Lembrando que o Guarani já parou o jogo no primeiro tempo uma vez, fez uma substituição, então vai parar pela segunda vez, porque não dá pro Justen, tá sentindo muito ali o joelho direito, camisa número 2 da equipe do Guarani. Agora, Carlão, aí no caso aí foi uma pancada, né? A gente viu, ele foi uma pancada, uma disputa de bola, foi uma pancada. Ele já tinha tido uma pancada com o Vilhena no comecinho do segundo tempo, agora mais um, provavelmente no mesmo lugar, que complicou. Mas a quantidade de jogos no começo de temporada, como tem, principalmente aqui no Campeonato Paulista, que a gente acompanha muito de perto, né? É pra deixar a departamento médico esperto, né? Esperto e em plantão, né? Porque a preparação para a temporada foi um absurdo, né? A gente só vê o pessoal criando competição, agora uma preparação adequada, horários adequados. A gente até gosta, né? Domingo às 4h, aquele horário, dia clássico e tal. Mas, cara, do jeito que tá o clima hoje, jogo às 4h, com um atleta de alto rendimento, tá muito complicado. E isso afeta tecnicamente a partida. Tudo bem, tivemos um primeiro tempo agitado e tal.
Mas, cara, é uma fornalha, não tem como, o atleta não resiste, por mais que seja de alto rendimento. Sai Lucas Justen, carregado pelo departamento médico com a 2, entra 22, Cauê Rafael, jovem da base do Guarani, Cauê Rafael, 22, tá no jogo, é a terceira mudança do técnico Maurício Souza. Pois é, agora imagina o calor que deve estar lá em Novo Horizonte, para Santos e Novo Horizontino. Também muito forte, né? E a molecada vai ter que dar conta do recado, né? Apesar do erro agora do Cauê Rafael, mas lateral direito, tem o Titi zagueiro, tem o João Marcelo, o atacante. Então esse é o futuro do Guarani e passa por hoje, né? Tem este grande desafio aí, o Guarani 2-0 atrás no marcador e com 1 a menos. Trabalha a bola aqui da Macaca no campo defensivo. 11 minutos de bola rolando, segundo tempo. Tem gol! Fala aí, Pio, tem gol onde? Tem gol no Campeonato Mineiro. É gol do Galo, do Atlético. Hulk marca o primeiro pro Galo, 1-0 no clássico. Olha a Macaca, lançamento feito, Mesquita. E o Gabigol foi expulso, né, Pio? O Gabigol foi expulso, exatamente. O Cruzeiro jogando com 1 a menos e o expulso foi o Gabigol. Desde do primeiro tempo, 48 da segunda etapa, o Gabigol foi pra rua e o Atlético na vantagem numérica e agora no placar. Lançamento feito para o campo de ataque, sobe a bandeira, impedimento, está marcado no ataque da equipe do Bugre, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 12 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, aqui no Moisés Lucarelli, é o Derby 209, Paulistão 2025, o placar da CBN tá assim, ó. 2 para Macaca, Danilo Barcelos e Jean Dias marcaram de pênalti. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, viu? Central da bola. Mais 2 gols pelos estaduais. Bahia faz 4-0 no Colo-Colo pelo Campeonato Baiano e lá na Taça Guanabara no Campeonato Carioca, gol do Bangu, 1-0 pra cima do Maricá. Futebol como CBN. Carlão de Freitas, o jogo deu uma esfriada nesse segundo tempo, Carlão? Deu uma esfriada, até falava aqui com o Gabs na nossa resenha, a Ponte ela vai tentar levar o jogo desta maneira, né? Tentando concentrado, é bem verdade, mas administrar o jogo, não se desgastando, e o Guarani vai tentar, né? A gente percebe um Guarani meio que sem forças neste momento, né? Faz até o jogo que interessa muito a Ponte, mas o jogo realmente caiu. Aquele velho assunto, estávamos discutindo agora. Eu acho que a temperatura tem muito a ver com essa queda de rendimento. Aí mexer a Macaca, Alberto Valentim tá conversando ali. Um é o Everton Brito, que é o 29. E o outro é o Bruno Lopes. Muito bem. Valentim conversa com ambos ali para tentar dar uma ajeitada ali na Casa Ponte Pretana. Lançamento feito no campo de ataque, fica lá com ela o Rafael, recua com Mesquita, sai jogando de volta, bola para fora. O Mesquita perdeu o tempo da bola, quase que ele entrega o ouro ali pro Victor Andrade, hein, Lupe? Acabou escorregando também ali o Gabriel Mesquita e pede desculpas aos companheiros, quase complicou a situação do Guarani. Bola em jogo, Macaca no ataque. Ponte Preta toca a bola no campo de ataque, sobe de cabeça, o Léo Oliveira. Ele deu um toquinho na bola, sobrou com o João Marcelo, devolve ali pela intermediária. Quem trabalha é o Caio Melo. Recua um pouquinho mais atrás com o Sarará, já dá uma esticada lá pela esquerda com o Emerson. Carrega Guarani, campo de ataque, pintou o cruzamento, vem pelo meio da grande área. Chega Emerson da Macaca para fazer o corte. Já sai jogando lá com o Jean Dias, lá pelo lado direito. Evita a saída no primeiro momento, na segunda não conseguiu, a bola vai para fora. Arremesso manual para a equipe do Bugre. 14 minutos passados deste segundo tempo, agora vai mexer. Vamos lá? Vai lá. 90, Darley tá indo embora. Camisa 90, Darley tá fora. Bruno Lopes, que marcou os 2 gols na vitória da Ponte em cima do Noroeste na última rodada, vem pro jogo, sai aplaudido o Darley. Quem tá indo embora também é o 31, é o Victor Andrade, para a entrada do 29, Everton Brito. Everton Brito com a 29 tá no jogo, 77 Bruno Lopes tá no jogo, Victor Andrade e Darley foram embora. Podemos dizer que os nossos comentaristas estão vendo o mesmo jogo do Alberto Valentim. Gabi Castro, trocou certo? Trocou certo, porque Vitor Andrade já tem cartão amarelo, é um jogador que sempre vai pro 1 contra 1, pro combate, e aí pode ficar sujeito a se enroscar e receber um cartão amarelo e ser expulso. Então se precave aí o técnico Alberto Valentim. E o Danley é um jogador que não tem tanta mobilidade, e neste momento a Ponte ela dá a posse de bola pro Guarani, e ela vai precisar de velocidade no ataque dela.
seja para poder sair de uma marcação, seja para puxar um contra-ataque. Então entra o Everton Brito com a sua velocidade. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Guarani. Nada pra equipe do Guarani. Vem pro ataque, Central Guarani. da Caio Melo ali pelo meio, tenta a tabela, bola enfiada. Maguinho tava lá pra fazer o quarto. Fala, Pio. Central da bola. Resultado que mantém o Guarani, por enquanto, na primeira colocação do grupo B com 10 pontos ganhos e a Macaca subindo para vice-liderança, 15 pontos, vice-líder. E deu zebra lá na terceira divisão da Alemanha. O Dortmund, o segundo time do Dortmund, perdeu pro Osnabrück por 1-0, viu, Cabral? Futebol Globo CBN. Passou apertado ali a Ponte Preta na recuperação de bola, já sai jogando pela lado esquerdo com o Everton Brito. Faz o domínio, recua com Pedro Vilhena. Ali em cima da linha divisória do campo, ele vem carregando para o campo de ataque. Faz o break, espera a chegada do Arthur. Lado esquerda para fazer o domínio. Ajeita a bola, aperta a canhota, busca alguém, mas pede. Vilhena, caiu. Pra sair o Vilhena, acho que não vai dar pra ele não. Ih, rapaz, é posterior, hein, Lupe? É, coxa esquerda, já colocou a mão ali na parte de trás da coxa esquerda, já tava mancando, né? A gente inclusive debateu isso no segundo tempo, o Pedro Vilhena tava mancando, agora ele caiu com uma lesão muscular. Já chama ali um outro jogador, Dudu. Ah, muito obrigado, Gabi. O Dudu, camisa número 8, vai entrar no jogo e é só ele, né, por enquanto. Só ele por enquanto, o Pedro Vilhena tá caído ali, departamento médico da Ponte já em campo, na verdade esperando, né, sair ali o Pedro Vilhena já para atendimento do camisa 17 da Ponte, fora de campo. 17 minutos, pois não. Confirmando então, Pedro Vilhena machucado, vai embora, Dudu tá no jogo. Gabi Castro, que muda na Ponte nesse meio campo. O Pedro Vilhena, de origem, ele é meia. O Dudu, ele é mais um homem de meio campo. Então é mais um volante que agora vai ter que fazer o papel de meia, deve jogar um pouquinho mais avançado. Então a Ponte fechadinha com o Léo Oliveira e com o Emerson. E aí o Dudu, que até tem uma certa qualidade no passe, deve jogar um pouquinho mais à frente. Mas Alberto Valentim já se precave, já põe ali o seu trio de volante, porque sabe que o Guarani, mesmo com um a menos, em determinado momento, vai vir para cima. Guarani tenta o lançamento do campo de ataque, sobe o Arthur de cabeça para fazer o corte e troca de passes ali pelo lado de esquerdo de ataque, chega por baixo do Dudu, na recuperação de bola com o Léo Oliveira, já dá um tapa na bola lá pela direita com o Maguinho, ele vem para o campo de ataque, vem carregando a marcação do João Marcelo, já encontrou aberto lá na direita o Jean Dias, por baixo quem chega é o Emerson, faz o corte, joga para fora, arremesso manual, tem pressa a equipe do Guarani, mas está fora do lugar. O árbitro manda voltar um pouquinho, ele faz o arremesso mais atrás para começar de novo com o Dudu. Lançamento é feito, o Arthur recebe, lado canhoto, encara a marcação do Cauê Rafael, encarou, fintou, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca, é falta ali pelo lado esquerdo do Lupe. Aí é experiência contra a juventude, né? O Arthur, já experiente na casa dos 30 anos, foi pra cima do Cauê Rafael, jovem formado nas categorias de base do Guarani. O Cauê fez a falta no lado esquerdo do ataque da Ponte, bem pertinho ali da linha da grande área. Bola perigosa, falta perigosa para Ponte Preta. Barcelos e também o Jean Dias estão na cobrança, os grandalhões da Macaca dentro da área do Bugre. O Arthur foi lá, conversou com o Danilo Barcelos também. Os dois jogadores da marcação. Será que vai ter aquela jogada inside, faz que vai, não vai, acaba fundo? Será que é essa? Vai ser essa, Carlão? Essa é a tônica do Paulistão da Ponte, né? Pois é, vamos lá, vamos ver quem vai primeiro. É porque, não, deixou. Jean Dias na bola, bateu direto pro gol, foi lá no Lupe de novo. Agora foi, hein? Você também tá chamando a bola, hein, Lupe? Pelo amor de Deus, hein? Tô chamando o jogo, aqui é responsabilidade. Camisa 10 fora de forma. Tiro de meta já cobrado pelo Gabriel Mesquita. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Danilo Barcelos escora de cabeça o lançamento que vinha no ataque do Guarani, ali com o Everton Brito. Devolve no Barcelos, rola mais atrás com o Emerson. Fica ali o Emerson para fazer o domínio, gira o jogo lá pela direita com o Maguinho, domina, marcação encosta para cima dele, recua, mais atrás com o Simon, faz a pressão, o Guarani na saída de bola da equipe da Macaca, bola para fora, o Guarani fez a pressão e ficou com a bola, lá no campo de ataque, lado esquerdo tem o arremesso manual, o Emerson vai chegando lá, não,
teve desvio no meio do caminho, arremessa para Macaca, já cobrado, Dudu para fazer o domínio ali à frente de dois marcadores, já dá um tapa na bola, faz a abertura pela esquerda, com o Danilo Barcelos, você viu o toque de 20 minutos, a Macaca vem pro campo de ataque, rola a bola, lado esquerdo, chega por baixo, Cauê Rafael, para fazer o desvio, jogou para fora do campo, arremesso manual que favorece a Macaca, tá lá o Arthur para fazer a cobrança, já faz a cobrança com Bruno Lopes, tenta o domínio, vai para a tabela, sobra com o Dudu, inverte a jogada, lá na ponta direita, Maguinho corre para evitar a saída, fica com a bola dominada, longe da marcação, encara a marcação do Caio Melo, vem pelo meio, corta a luz bonito, sobrou com o Dudu, a batida, o desvio, para fora do gol! Corta a luz bonito do Jean Dias, sobrou com o Dudu que bateu pro gol, teve desvio pra fora, escanteio, Lupe. O desvio foi no Titi, que se atirou na bola depois da boa finalização do Dudu, de fora da área. A bola tinha o endereço do gol, mas o zagueiro do Guarani mandou pela linha de fundo, escanteio, Macaca, lado direito, vem Jean Dias pela cobrança. Todo mundo lá no meio da grande área, quarto escanteio no jogo, cobrança rasteirinha por baixo, o Titi corta no primeiro lance, sobe o Deni Júnior de cabeça, Titi toca na bola, tenta sair jogando com o João Marcelo, aponta e aperta a marcação, fica Everton Brito com a bola dominada, recua no Maguinha no círculo central do gramado, o último homem da Macaca já sai jogando pelo lado esquerdo com o Marcelos, ajeita a bola na perna canhota, ele busca alguém pro passe, encontra a chegada ali do Dudu, já deu um tapa nela pro Everton Brito na ponta canhota, encara a marcação do Natan, deu uma pedalada, foi na linha de fundo, preparou o cruzamento, vem bola pra trás, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, Caio Rafael tenta sair jogando, deixa o corpo ali, daquela tirada da aceleração, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 20 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Guarani. 0 para o Bugre, viu? Central da Bola. Mais 2 jogos encerram a 8ª rodada do Campeonato Paulista. No Mané Garrincha, daqui a pouquinho, 18h30, tem Água Santa e Palmeiras. Mais tarde, na Neoquímica Arena, com transmissão da CBN, tem Corinthians e São Bernardo. Futebol Globo CBN. Mandar um abraço pro Igor Sedano, tá lá em Limeira acompanhando o sonsaço da CBN Campinas. Esse é gente boa, hein? Gente boníssima. Lá em Hortolândia tem outro, Bugrino, Paulo Vitor. Também tá sempre ligado e acompanhando o sonzão da CBN Campinas, já mandou mensagem aqui que tá ligado. E quem tá ligado também, como sempre, reclamando pra caramba, Alés Pimenta. Ah lá, reclamando, o Bugrão tá apanhando 2-0 aqui no Derby 209. Metade da segunda etapa. Carlão de Freitas. O jogo esfriou, Macaca meio que tirou o pé, tá jogando na boa. Ô Cabelo, eu percebo que o Guarani perdeu a força, né? Ou está sem forças para equilibrar as ações com a Ponte. E a Ponte vai tocando, vai tentando criar oportunidades, impondo um ritmo através da velocidade do Everton Brito, o Bruno Lopes também. Então o Guarani, com essas inferioridade numérica, ele perde a força. Claro, pode reequilibrar, fazer um gol e aí voltar no jogo, mas por enquanto a Ponte vai administrando, levando o jogo como quer. 23 minutos deste segundo tempo, vem Macaca pro campo de ataque, é pela esquerda com o Danilo Barcelos, encontra a chegada ali do Bruno Lopes, ele ficou com ela, já bota na frente o lançamento, era o Everton Brito na verdade para fazer o domínio, tenta o lançamento, buscava na frente, chega Dudu, na roubada de bola, faz a ligação com o Arthur, devolve no Dudu, perna canhota, bola rolada, tabelinha com o Brito, volta no Dudu, vai trocando o passe, vai tocando a bola a equipe da Macaca, Léo Oliveira, já devolve lá pela direita com o Maguinho, encosta a marcação do João Marcelo para cima, ele volta para começar de novo com o Simon, aí tocando a bola a equipe da Macaca, de um lado, de outro, Léo Oliveira, encontra Maguinho, livre de marcação lá pela ponta direita, o passe é bonito, pintou o cruzamento, vem bola pra grande área, subiu, desceu de cabeça pra fora do gol! Linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani, Lupe. Ah, uma cabeçada perigosa, quase a Macaca marca o terceiro tiro de meta pro Mesquita. Fala, Gabi, você tá achando o jogo, Gabi? Guarani não tem força realmente? Guarani não tem força, sentiu muito o que aconteceu no primeiro tempo. Eu não sei se os jogadores abriram as redes sociais, celular, porque a torcida do Guarani, muitos, né? Nem volta pro segundo tempo, vergonha, roubo. E aí, se o jogador lê isso, ele acaba absorvendo, né? E aí, pra ele, já fica jogo perdido. Então, o Guarani precisaria de uma outra postura. Eu sei que tá com 1 a menos, sei que tá perdendo de 2-0, mas tem jogo. A gente já viu a Portuguesa aqui com 2 a menos, segurar a Ponte. Então, assim, precisa entrar no jogo. É um Guarani muito cabisbaixo, um Guarani sem força. Ainda tem tempo, né? A gente tá com 25 minutos, chegando aos 25 do segundo tempo. Precisaria ter uma outra postura. O Guarani, ele começou bem no início do segundo tempo e depois já caiu novamente. Então, acho que por tudo que aconteceu no primeiro tempo, o Guarani carregou isso para a etapa final.
Vem Macaca pro campo de ataque, a bola tocada ali pela meia, rolada lá pela direita agora com o Maguinho, já faz o domínio, encosta a marcação do Caio Melo, a bola com o Dudu pela frente da grande área, tenta a tabelinha lá pela direita com o Bruno Lopes. Chega a zaga do Guarani para fazer o quarto, tem jogador do Guarani caído. E eu vi, não sei se o Lupe viu com destaque daí a queda do Arthur em cima da perna no lance anterior aqui no sistema defensivo. Deu a impressão dele ter contundido, levantou, tá tudo bem com ele, sem mancar, sem nada, mas a queda em cima da perna foi esquisito, viu, Lupe? Foi esquisito, até fiquei um pouquinho assustado aqui, olhei para os meus companheiros, pela forma com que ele saiu, tudo tranquilo, né? Tem um jogador do Guarani caído ali, se não me engano é o Sarará, né? Isso, Sarará, mas vai se levantando ali o camisa número 8 do Bugre, que tá perdendo, 2-0, Ponte tá na frente. O Cabela. O Sarará já recebeu aquela massagem aqui no comecinho do segundo tempo e a mesma perna, é a perna direita que tá com problema, fala, Carlos. E me chamou a atenção, a gente percebe um Danilo muito concentrado no jogo, não deixando escapar nenhum detalhe. O Dudu começou a dar umas pedaladas ali, né? Tocar diferente na bola. O Danilo já saiu daqui do campo de defesa e foi lá, deu uma bronca no camisa 8 para encarar o jogo. Porque, como disse o Gabs, tudo bem, o Guarani tá meio que perdido na partida. Mas, cara, é derby. Um gol que o Guarani faz muda o jogo. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre, lançamento foi feito, Maguinho toca de cabeça, a bola toca no Emerson, vai pra fora, arremesso manual pra Macaca, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 26 minutos este segundo tempo de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. Derby 209, oitava rodada do Paulistão 2025, placar CBN, assim ó. Ponte Preta. De pênalti, Danilo Barcelos e Jean Dias. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Rafael Pio. Central da bola. Paulista da Série A2, o Santo André sai na frente da Ferroviária em Araraquara, 1-0 pro Ramalhão. Na Série A3, o Bandeirante faz 1-0 na Lemense. Futebol Globo CBN. Bola tocada para fora, escanteio pro Guarani, o primeiro do jogo, Lupe. E foi um bom desarme do Emerson, 18 foi só na bola. E ele já fez o desarme mostrando e apontando a bola. Escanteio pro Guarani, lado esquerdo do ataque bugrino. Bola parada com o Bugre. Vem bola pra grande área, tá todo mundo no meio da grande área, parece que é o Caio Melo que tá lá na cobrança. Ele que vai pra bola, aperta a direita, pintou o levantamento, bola fechada, subiu, Diogo Silva, deu um tapa na bola, ela sobra com o Brito, ele faz o break, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, o passe é feito pela esquerda, Dudu, já levanta a cabeça, ligação direta, assim não. Tentou a ligação muito rápido, pegou mal na bola, foi direto das mãos do Gabriel Mesquita. Gabi, antes do Gabi, vamos ver o que a galera quer falar com a gente aí, meu caro Rafael Pio. Ai, olha que legal, a Ana Clara mandou a seguinte mensagem: meu esposo está assistindo vocês, manda um abraço pra ele, Ponte Pretano Roxo, que é o Matheus Faria lá de Mogi Guaçu. Bela cobertura da CBN, parabéns, quem tá dizendo é o Sérgio lá de Sumaré. Estava em Minas, cheguei atrasado, mas vim tomar uma próximo ao campo e consagrar o derby. Tem muita gente participando, Cabela. Que legal, que bacana, 991869070 é o nosso WhatsApp, no YouTube, lá no chat do YouTube você também pode participar com a gente, manda recado, manda mensagem, interage conosco, é sempre bom demais ter você com a gente. Gabi, Guarani, nós já falamos que não tem força, não consegue, e o Carlão falou que tem que tomar cuidado porque um gol num derby pode reacender tudo, né? A Ponte tá vacilando? É um vacilo, de uma certa maneira porque você vai deixando o Guarani vivo no jogo, né? O 2-0, um gol, você coloca o Guarani em campo e aí vira aquela pressão, e aí vira a arquibancada também, já começa a reclamar. Então a Ponte administra, ela tem o controle do jogo, o Guarani finaliza muito pouco, né? A gente fala que o Guarani sentiu muito o que aconteceu no primeiro tempo, carregou isso para a etapa final, algo que não deveria acontecer, tinha que ter blindado os atletas caso tenha acontecido alguma coisa, para voltar com uma postura mais aguerrida para a etapa final. Mas de fato a Ponte está muito sossegada na partida, o que tem um certo perigo em um derby. Falta em cima do Jean Dias, é falta que favorece a Macaca no sistema defensivo. Tá caído, camisa 7 da Macaca lá, Lupe. E a falta foi do Titi, ele chegou por trás, né, atingindo ali a região das costas do Jean Dias, que tá caído, ganha um tempinho também porque a Ponte está na frente, falta pra Ponte Preta no campo de defesa. Vai pra cobrança da falta o Simon. Ali sem muita pressa, o Marcelo está ali se ajeitando como último homem, pelo lado esquerdo tem o Emerson, no círculo central do gramado tem o Dudu, é o Marcelo que fica com ela.
Já faz o domínio para sair jogando, sai organizando a saída de bola. A equipe da Macaca, Danilo Barcelos. Recua a bola com o Diogo Silva. Tem mais 2 mexidas aí do Alberto Valentim. Trabalha a bola com Emerson. Lado esquerdo, zagueiro da equipe da Macaca. Inverte a jogada. Do outro lado, com o Danilo Barcelos, vai tocando a bola. A equipe da Macaca vai chamando o Guarani para o campo de ataque. Renato e Lucas Cândido, daqui a pouco na ponte. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca. Lá pela esquerda, Danilo Barcelos. Devolve a bola lá no Diogo Silva. Goleirão, perna direita. Já rola a bola pelo lado esquerdo com o Emerson. Para trabalhar mais uma vez a equipe da Macaca no campo de ataque. Lançamento foi feito. Sobe de cabeça o Rafael para fazer o corte. Natan fica com ela. Na recuperação de bola, Natan já fica com a bola dominada e toca ali pelo meio para sair trabalhando com Emerson lá pela esquerda. Vai sempre buscando um espaço a equipe do Guarani para tentar chegar no campo de ataque. Lembrando que o Guarani joga com um jogador a menos desde os 28 minutos, 30 minutos da primeira etapa, quando teve o primeiro gol da Ponte, um pênalti anotado e a expulsão que aconteceu do zagueiro Lucas Rafael. Portanto, a Ponte joga com o jogador a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo. Vai jogando mais uma vez a equipe do Bugre no campo defensivo. Sarará faz o domínio ali pela intermediária defensiva, despacha lá pela ponta canhota, por ali o Emerson, ele recebe, domina, coloca no gramado, escapa da marcação, já rola a bola lá pelo lado esquerdo com o João Marcelo, vem com ela, dominada, Maguinho encostou, devolveu o Emerson, foi na linha de fundo, pintou, cruzamento, Simon! Chega, dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda. Vai mexer. Vamos lá então, primeiramente o gol, meu caro Rafael Pio, fala aí. É lá no clássico goiano, Juninho empata pro Goiás, agora Goiás 1, Atlético Goianiense também 1. Fala, Lupe. O Lucas Cândido, 25, vai entrar no lugar do Léo Oliveira, que tá caído ali com câimbras, mas agora já tá em pé. Tá reclamando ali, quer sair aqui próximo ao banco, mas está mais próximo da linha de fundo, tá indo embora. Lucas Cândido, 55, Lucas Cândido, 25, tá no jogo e o Léo Oliveira tá fora. O Renato com a 11 também já vem pro jogo no lugar do Jean Dias. Jean Dias com a 7, tá fora. Renato com a 11 tá no jogo. E com isso o Alberto Valentim muda todo o time da Ponte do meio pra frente, tá? O meio campo da Ponte fica então com o Emerson, que é o capitão, ao lado dele Dudu e Lucas Cândido, e aí no ataque fica Renato, Everton, Brito e Bruno Lopes. Olha o Guarani, a batida, pega Diogo Silva! Defesaça na batida do Deni Júnior, um canhão a queima-roupa, goleirão da Macaca fez defesaça, Lupe. Milagre, né? Defesa importante do camisa 12, Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta. O Deni Júnior, atacante, tá com moral, fez gol no último jogo, bateu a queima-roupa para defesa do goleiro da Ponte Preta. Macaca tá na frente, 2-0. Toca a bola a equipe da Ponte na saída com Everton Brito lá pela direita, 2 jogadores da Macaca se chocaram lá, caíram os 2 no gramado. O Guarani se beneficiou, vem para cima com o Sarará ali pela meia esquerda, Maguinho comete a falta e o Maguinho já levanta, o Cláudio já tá com o cartão na mão. Amarelou pra ele ali, Lupe. Amarelou pro Maguinho, camisa número 2, lateral direito da Ponte Preta, que reclama com os companheiros, algum posicionamento que não estava de acordo com o combinado. Maguinho 2, tá amarelado. É falta pro Guarani. O Guarani perdeu uma chance de ouro ali, numa super defesa do Diogo Silva. Tem falta para o Bugrão ali pela meia esquerda, todo mundo da meia lua da grande área. É bom momento para a equipe do Guarani, que perde o jogo por 2-0, joga com 1 a menos. É falta para o Bugrão, tem Sarará na bola e o Caio Melo. Os dois estão ali na cobrança da falta. Sarará tá fora, Sarará tá aqui, é o Natan que tá por lá. Natan e Caio Melo. Saiu Caio Melo, ficou só o Natan. Para a cobrança da falta, Natan pintou, levantamento, vem bola para a área, desvio de cabeça, para fora do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Carlão de Freitas, gás novo em campo de Lucas Cândido e Renato. É, gás novo necessário para a Ponte, porque a gente percebe que o time abaixou um pouquinho. A própria torcida sente isso e já começa a incentivar, né, a defesa cometendo alguns erros, falta de concentração. E o Deni Júnior acertou um chute bonito, né? O Diogo ligado fez a defesa, mas aquela coisa. Um gol do Guarani, a partida fica igual. Vem pro ataque. Renato sobe de cabeça, foi puxado. O árbitro só acompanha, a bola vai lá com Mesquita, bota a ordem na casa do Bugre. 2-0, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Público. Opa, vai lá, Lupe. Público total, 13.347 torcedores.
13.347 torcedores, renda R$305.600, maior público por enquanto do ano do futebol campineiro. Gabi Castro, o Maurício Souza tem mais 2 mexidas e uma parada, né? Eu já teria feito as 2 alterações, Rafael Bilu e João Vitor, colocar velocidade, explorar contra-ataque. O Guarani precisa buscar esse gol. O Guarani tá muito passivo. Eu entendo a situação, 2-0, um jogador a menos, mas tem que tentar, precisa de velocidade o Guarani, ou para puxar um contra-ataque, ou para fazer algo diferente na partida. O Guarani tá aceitando muito o que tá acontecendo. Vem Macaca no campo de ataque, Renato recebe pro lado esquerdo, deixa curtinho com o Arthur, já rola na linha de fundo, se apresenta por ali para ficar com ela mais uma vez a equipe da Macaca. Dudu devolveu mais atrás, Renato, bola rolada, chegou o Lucas Cândido, bateu de fora, explodiu na zaga, bola sobe, desce, Denis Júnior briga pela bola e o Danilo Barcelos segura o lance. Quarta jogada, recebe falta e o cartão na mão de quem? Na mão do Klaus pro Barcelos. Barcelos puxou ali a camisa e o short. O bumbum do camisa 9, Denis Júnior, ficou pra fora. O que é isso? Ai, meu Escândalo. Deus, que cena. Que escândalo. Cartão amarelo pro Barcelos. Ô, Cabela, mas o amarelo é porque pareceu o bumbum do cara ou por causa da falta? Pelo conjunto, né? Muito bem. O Gabi cita, né, essa situação do Guarani, criar esse fato novo, né? Porque parece assim, o Guarani meio que satisfeito por ele estar só 2-0, né? Por tudo que está acontecendo na partida. E a Ponte leva o jogo como quer, fazendo o tempo passar, e o Guarani passivo. E não é assim, porque com a pressão que existe aqui no Moisés do Carelli, um gol do Guarani, a galera já dá uma assustada. Por isso que vai até o final, cara. Toca a bola a equipe da Macaca no campo defensivo, Simon. O Simon tá tentando organizar de um lado, tentando organizar do outro. Tem jogador da Ponte com o Emerson. Mas não tem troca, né? Exatamente, foram feitas 5 substituições. O Emerson tá caído ali, pertinho do círculo central do gramado, Lupe. E os companheiros vão lá ver o que está acontecendo com o Emerson, porque tem essa preocupação. A Ponte já fez as 5 trocas, né? Não tem mais nenhuma substituição. O Emerson tá ainda caído no gramado. Agora sim, o Lucas Cândido vai ajudando o companheiro. Algum problema no braço esquerdo do camisa 18, o Emerson, que vai ter que terminar no sacrifício. Tá sentindo lá. E não teve devolução de bola, não. Teve nada de devolução de bola, não. Mas, gente, convenhamos, né? Só faltava essa. A Ponte está esperando uma devolução do Guarani. Aí, perdendo de 2-0, não tem como. Toca a bola a equipe do Bugre que vem pro campo de ataque. Lucas Cândido de cabeça faz o corte. Responde ali pelo meio do caminho, Natan. Lucas Cândido com ela, domina, toca do lado. Vem Dudu, dormiu no ponto, Dudu. Perde o passe da bola. Quem faz a finta é o Denis Júnior. Bonito lance, carrega mais uma vez, toca do lado. Natan veio, caiu no gramado. O árbitro para o jogo. Pega uma falta, vai amarelar pra alguém ali, vermelhou. Vermelhou pro Simon, camisa número 4, carrinho por trás, atingiu o jogador do Guarani, vermelho direto pro Simon. Vermelho para o camisa número 4 da Ponte, o Simon. Toma cartão vermelho, carrinho por trás, falta anotada ali pela intermediária. A Ponte agora fica também com 10 jogadores em campo, agora pelo menos número de jogadores tá igual ao lado, né? Aquele fato novo já aconteceu. Agora vamos ver como que vai ser o comportamento da Ponte e do Guarani. Agora, essa expulsão do Simon pode colocar na conta do Dudu. Pô, em nenhum momento que ele entrou, ele levou a sério o jogo, ele não entendeu o tamanho do jogo. Né? Um jogador talentoso, tal, chama atenção pela qualidade, mas é muito tapinha de lado, é muito matar no peito. Não encarou, por isso que o Danilo deu bronca nele, o Arthur deu uma bronca nele. Então o Simon está deixando o time da Ponte, fazendo com que o jogo cria uma outra dinâmica. Agora pode colocar na conta do Dudu. E a Ponte termina a partida sem zagueiro de origem, né? Porque com isso o Emerson vai ser deslocado para a zaga, o Arthur, que é lateral esquerdo, já é zagueiro, vai formar uma linha ali com o Maguinho do lado direito, a dupla de zaga vai ser Emerson e Arthur, com o Danilo Barcelos do lado esquerdo. E o Maurício Souza chama Isaac e também o João Vitor daqui a pouco no Guarani. Vai mexer. Agora há pouco o Gabi falou, inclusive, do João Vitor. O Maurício Souza chamou os dois lá para bater um papo. A confusão continua ali no meio-campo. O Simon está deixando o gramado, expulso a 38 minutos deste segundo tempo por uma falta ali por trás do jogador do Guarani. Tem uma falta o Guarani que vai levar um tremendo perigo ali pro Diogo Silva. É longe, mas vai levar perigo, Lupe. Vai levar muito perigo. Ela é frontal à meta do Diogo Silva. Ainda tem muita confusão. Agora sim as trocas, né? Sai o 5, Natan,
entra o 21, que é o Isaac. Isaac com a 21 tá no jogo e tem mais uma troca ali, o João Vitor, que vai entrar no lugar do Sarará, camisa número 8. Matheus Sarará vai embora, João Vitor com a 20 tá no jogo. Falta perigosa pro Guarani. Quem tá na bola é o Caio Melo e também o meia dúzia, o Emerson. Muito bem, os dois meio-campistas, dois marcadores do meio-campo do Guarani ali foram substituídos nesse momento, tanto o Natan como o Sarará deixaram o gramado. É falta pro Guarani pela intermediária. Toque de 40 minutos, marcando reta final de Derby 209 aqui no Moisés Lucarelli, que vai tomando contorno emocionante pro final do jogo, hein, gente? Os dois times agora com um a menos, né? Os dois com 10 em campo. É falta. Lá na cobrança o Emerson e o Caio Melo. Caio Melo na bola, batida longe do gol. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, que não tem pressa nenhuma, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Moisés Lucarelli, Derby 209, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Guarani. 0 pra equipe do Bugre, Pio. Central da bola. Novo Horizonte, 43 minutos do segundo tempo, Novo Horizontino e Santos 0-0. Neymar foi substituído aos 30 minutos da segunda etapa. O craque do Peixe teve uma partida bem apagada. Futebol, vamos CBN. Fala, Gabi, 41 minutos e o jogo agora, Gabi. Bom, o Guarani termina a partida com um meio-campo completamente diferente. Então, Caio Melo e Isaac para. Olha a ponte. Olha a Macaca, lançamento feito, Bruno Melo, sai Mesquita do gol! Com o pé direito para fazer o corte e dar um bico na bola, mas não tá valendo nada, o impedimento tá marcado completa, Gabi. Caio Melo, então, volante, né? Jogador de meio campo com o Isaac, que é um meia, mais à frente com o João Vitor, João Marcelo e Denis Júnior, né? Mantém os 3 atacantes. A diferença agora é que tem um meia para poder armar. O Isaac tem pouco tempo, tem que entrar ligado para poder colocar aí o Denis Júnior ou o João Marcelo na cara do gol. Trabalha Guarani, que vem pro campo de ataque lá pro lado esquerdo. Tenta a tabelinha, bola desviada, foi para fora. O toque do Everton Brito, bota a bola para fora, arremesso manual pro Guarani lá pela esquerda. O Emerson tá lá para fazer a cobrança. Joga a bola no Isaac, domina, encara a marcação, vai pra finta, carrega, se estica. Everton Brito na roubada de bola já faz a ligação com Bruno Lopes, tocou do lado, curtinho. Lucas Cândido domina na perna da canhota, abre pela esquerda com o Arthur, faz a finta pra lá e pra cá, bota pra dançar ali o garoto Cauê Rafael, vem pro campo de ataque. Renato, dentro do toque de primeira, volta no Arthur que recua com o Danilo Barcelos. Faz a proteção o Arthur, dá um bico na bola, Cândido fica com ela ali pelo meio. Dudu, dá um bicão, joga no campo de ataque, lançamento foi feito, vai brigando pela bola a equipe da Macaca no campo de ataque. Renato, protege a bola, gira o corpo, aí não. Passou errado de graça para a equipe do Guarani, porta no campo de ataque, lançamento foi feito, João Marcelo na cara do gol, bateu pra fora do gol! Passa a direita do Diogo Silva, se perde a linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe da Macaca, Lupe. E quase o João Marcelo marca o dele no derby, depois de um vacilo do Renato, que perdeu a bola bem próximo ao banco de reservas, lado esquerdo de ataque, e gerou esse contra-ataque. O João Marcelo recebeu de frente pro gol, ainda deu tempo de olhar pro Diogo Silva, só que na hora de tirar do goleiro, tirou muito e a bola passou muito perto da trave direita do goleiro da Ponte Preta. Quase João Marcelo vai pra rede depois de um vacilo do Renato. 43 minutos. Fala, Gabi. Chance desperdiçada, né? O João Marcelo não pode perder esse gol cara a cara. A oportunidade ela aconteceu nos últimos minutos. 2-1 seria um jogo completamente diferente. E o jovem ali tentou tirar muito do Diogo Silva, cresceu na frente. Chance desperdiçada. 43 minutos e 40, vem Macaca pro campo de ataque. Maguinho lá pela direita, faz o break na frente dele, Júnior. Toca do lado com Dudu, devolve. Aqui o Emerson, lançamento no peito do Arthur, domina bonito, coloca no gramado, bota lá na frente, vai fazendo a proteção, vai chegando ali pra cima dele pra fazer o domínio. João Vitor, bola vai pra fora, só tiro de meta pra equipe do Guarani. Fala, Pio, tem gol onde? Gol no Clássico Mineiro, o segundo dele. Hulk marca pro Galo, 2-0 pra cima do Cruzeiro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Jogo tá parado, tem uma falta pro Guarani cobrada. Mesquita já sai jogando com o Caio Melo. Com Titi, na verdade, toca na bola, sai trabalhando
A equipe do Bugre, saída de bola, vem buscando alguém para fazer o passe ali, o João Vitor, vem carregando pelo meio, trabalha do lado, Caio Melo, bota no ataque, lado esquerdo, Emerson recebe na perna canhota, pintou cruzamento, vem bola para grande área, passa por todo mundo, Cauê Rafael, a bola toca no gramado, bate no nariz do garoto, bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. E a bola acabou passando lá do outro lado, tranquilo para o sistema defensivo da Ponte Preta. O cruzamento que veio pela esquerda passou por todo mundo. O quarto árbitro já está lá, com a placa na mão. E neste exato momento... era agora, era para combinar. Agora sim, 6 minutos de acréscimos. 45 mais 6, 51. 51 minutos. A bola vai rolar até 51 minutos deste segundo tempo. Sobe de cabeça a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra com o Arthur. Já despacha para o campo de ataque. Lançamento é feito. Lá na frente, briga pela bola a equipe da Macaca. Briga por ela também Everton Brito. Brigando. Bola subiu, desceu, voltou mais uma vez ali pela meia. Chega para ficar com ela o Everton Brito. Domina o Denis Júnior. Rola do lado com o João Victor. Devolve lá com o Cauê Rafael, que toca lá na grande área com Mesquita, que vai botando ordem na casa. Carlão de Freitas, reta final de jogo. Guarani vem para cima, vem pro abafo. Vem para cima, mas em nenhum momento aproveitou as entradas do Isaac e do João Victor. A Ponte agora vai tentar se segurar e o Guarani, de forma maluca, até atabalhoada, em busca de diminuir o placar para gerar um desconforto para a Ponte. E a zaga da Ponte sai tocando a bola ali à frente da grande área. Trabalha mais uma vez, vem com o Danilo Barcelos. Sai carregando fora da grande área do lado esquerdo. Tem o Arthur do lado, ele deixa o Arthur curtinho ali. Domina, perna canhota, devolve. Lucas Cândido pro domínio na perna esquerda. O lançamento é feito lá no campo de ataque. Ela vai para fora, arremesso é manual para a equipe do Guarani. 46 minutos deste segundo tempo. Derby 209, chegando à final. Mais uma página que está sendo escrita nessa história do Derby. 209 é o número deste. Tá dando Macaca, 2-0 para cima do Guarani. Trabalha João Vitor, saída de bola, bota ali pela intermediária. Passou pelo Isaac, sobrou com o Emerson, devolve no Isaac, lá na ponta canhota, vai na linha de fundo, preparou o cruzamento. Emerson da Macaca, tava lá bem postado, faz o corte, um bico na bola, tira o perigo da grande área. Bola recuada para começar de novo com o Titi. Ele volta a bola ali com o Caio Melo. Trabalha, torcida levanta, canta, empurra a Ponte nesse finalzinho do jogo. Vai trabalhando o João Marcelo, recebe na grande área, vai pra fita, linha de fundo, foi travado. Mas o cruzamento, a bola vai pra fora, só tiro de meta e favorece a equipe da Macaca mais uma vez. 47 minutos. Torcedor Ponte Pretano já vai na contagem regressiva. Já vai fazendo a festa aqui no Moisés Lucarelli. 2-0 é o placar do jogo. Os 2 gols do primeiro tempo, Danilo Barcelos e Jean Dias. 2 gols de pênaltis. Teve jogador expulso no primeiro tempo, teve jogador expulso na segunda etapa. É derby. Todos os acessórios, todos os ingredientes, tudo que se diz a um derby nós tivemos hoje aqui. Trabalha mais uma vez a Macaca no campo de ataque, o lançamento é feito lá pela ponta direita, sobe de cabeça o Bruno Lopes, a bola vai para fora, o arremesso é pro Guarani, já cobrado, Titi coloca no gramado, Caio Melo vem buscar o jogo, vai organizar a saída mais uma vez a equipe do Guarani, trabalha pela direita, na direita com o Rafael, devolve no Caio Melo, deu um tapa na bola pro Titi, Bruno Lopes vai para cima dele, aperta a marcação em cima da zaga, tenta lançamento, Emerson recebe por baixo, Everton Brito faz a roubada de bola, deixa do lado, curtinho, Bruno Lopes mais uma vez, bota na frente, lançamento é feito, sai Mesquita da grande área, só protege, fica com ela e bota a ordem na casa do Bugre. 48 minutos. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Guarani. Caio Melo, quase que ele caiu ali sozinho. Volta a bola com o Titi, lá pelo lado esquerdo. Na perna canhota, o lançamento é feito curtinho. Lá do lado esquerdo, vem pro campo de ataque João Vitor. Lá do lado esquerdo, vem cruzamento pra área. Diogo Silva. Goleiro sobe para fazer a defesa e bota a ordem na casa da equipe da Macaca, viu, Lupe? Cruzamento da esquerda. Quem cruzou foi o Emerson, meia dúzia. Nos braços do Diogo Silva, que ganha um tempinho. Torcida Ponte Pretana vai fazendo a festa. Vamos chegando a 49. Vai terminar com 51. Trabalha o Guarani. Bota a bola pela direita com o Cauê Rafael. Recua. O Rafael fica com ela. Faz o domínio. Aumenta o tom o torcedor Ponte Pretano. Canta a torcida da Macaca. Empurra a Ponte nesse finalzinho. É pra fazer festa. 2-0. A Macaca ganha o derby. Trabalha ali pelo meio. O Guarani tem falta. Falta para o Guarani pela intermediária, falta que favorece a equipe do Bugre. João Vitor deixa a bola ali curtinho, Caio Melo vai para a cobrança, o Rafael está do lado, Caio Melo já faz a cobrança, Isaac
Domina, dá uma penteada na bola, tenta o lançamento. Lucas Cândido estava ali para fazer o corte, joga a bola no Dudu, fez a ligação com o Everton Brito, do lado com o Bruno Lopes, marcação do Emerson por baixo, rouba a bola para a equipe do Guarani, vem para o ataque, bateu o rasteiro, fraquinho, bola para fora. Tiro de meta para a equipe da Macaca. Vamos chegando a 50 minutos deste segundo tempo. Vai girar o ponteiro do cronômetro pela última vez no Derby 209. Tiro de meta sem pressa nenhuma, Diogo Silva para fazer a cobrança. Coloca no gramado, é desfraldada a Ponte, a bandeira da torcida jovem da Ponte. Torcedor faz a festa no Moisés Lucarelli. Passamos de 50, toque CBN marcou, tá girando pela última vez o ponteiro do cronômetro. Radinho no peito, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Sobe de cabeça o Titi, ela vem pela meia. Everton Brito, protege, rola do lado, Dudu, carrega, devolve no Everton Brito, ali pela meia. Vem Bruno Lopes, dá um tapa na bola lá pela direita. Vai chegando lá o Dudu, só segura, prende a bola, tem arremesso manual para a equipe da Macaca. Vai terminar o derby. Vai terminar o Derby 209. Vai terminar o clássico campineiro. O troféu vai ficar na mão da Ponte Preta. Tem troféu, o Klaus pede a bola. Aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de derby, deu Macaca. Ponte Preta. 2 para Ponte, Danilo, Barcelos, Jean Dias, ambos no primeiro tempo. Guarani. Nada para a equipe do Guarani. Festa Ponte Pretana. Tá chegando o central da bola com Rafael Pio. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 18 horas, 2 minutinhos. A festa é muito grande no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor pontepretano comemorando a vitória no Derby 209. 2-0 para cima do Guarani. 2 gols de pênalti. Danilo Barcelos, Jean Dias ainda na primeira etapa. Segunda etapa com o jogador da Ponte também expulso. Mas o Guarani não tendo forças para tentar alguma reação. Foguetório, gritos, abraços, comemoração. É aquela história, né, Antônio Lupe? Parece título e troféu vai ter, Antônio Lupe. Vai ter o troféu do derby, do clássico entre Ponte Preta e Guarani, e esse troféu fica no Moisés Lucarelli. A Ponte vence o Bugre por 2-0, continua ainda viva, brigando por classificação para a próxima fase do campeonato estadual. Muita festa, a torcida não arreda o pé aqui do Majestoso, comemora junto com os jogadores. Todos os jogadores bem pertinho, ali onde fica posicionado a torcida organizada da Ponte. Uma grande festa, festa porque a Ponte vence o primeiro derby de 2025, o derby de número 209, é da Macaca. Gols de pênaltis no primeiro tempo, Barcelos e Darley e Jean Dias, camisa número 7, os autores dos gols da vitória da Ponte, Pio. É lógico, jogadores do Guarani saindo abatidos depois deste resultado. Resultado bom para o Guarani foi o do Santos. Lá em Novo Horizonte termina o jogo 0-0, aliás, um jogo bem ruim lá em Novo Horizonte. Neymar não conseguiu jogar, o quarteto de frente do Santos não conseguiu jogar. 0-0. Por quê que eu tô dizendo que o resultado ele é bom? Porque o Guarani, nesse momento no grupo B, ele se mantém na primeira colocação com 10 pontos ganhos. A Portuguesa venceu ontem, foi a 9. O Santos, com o empate, vai a 9 pontos ganhos. O Guarani se mantém líder ainda de seu grupo e o Santos, nesse momento, fora da zona de classificação. A Lusa é a segunda colocada. Pra Macaca, grupo D da competição, a Ponte assumindo a vice-liderança. Daqui a pouquinho tem o Palmeiras em campo, Palmeiras enfrentando o Água Santa lá no Mané Garrincha. A tendência é que o Palmeiras vença e aí o Verdão iria aos mesmos 15 pontos, as mesmas 4 vitórias, só que aí no saldo de gols o Palmeiras passaria a Ponte, a Macaca cairia para a terceira colocação. Mas, Gabi Castro, o que importa nesse momento é o campeonato à parte chamado Derby. E a Ponte venceu esse campeonato no Paulistão 2025, Gabi Castro. Opa, Pio!
passar aqui pro Gabs a importância do Guarani, a importância da Ponte na vitória do derby, a importante vitória da Macaca sobre o derby. Esquecer o que acontece no Campeonato Paulista e pensar em festejar nesse momento. Gabi Castro. Importantíssimo, Rafael Pio, para moral, para confiança desse grupo, né? A gente citava antes da partida começar que a Ponte, dentro do Moisés Lucarelli, ela ainda não tinha vencido nenhuma partida e contra adversários que são considerados grandes, então veio o Corinthians e veio o Santos até o estádio Moisés Lucarelli, ela teve um empate e ela teve uma derrota e ela teve o empate contra a Portuguesa, então ficou aquele pé atrás, fala, opa, peraí, é um time que só consegue jogar fora de casa, é um time reativo, é um time que só consegue jogar no contra-ataque, passava muito isso aqui no derby. E o início de jogo foi muito ruim da Ponte, né? O Guarani tinha o domínio, tinha a posse de bola e parecia um cenário desfavorável para a Ponte. Aí, a partir do pênalti, a partir dos 30 minutos com a expulsão, tudo mudou, a Ponte ganhou confiança, o Guarani perdeu e aí a Ponte tomou conta do jogo e uma vitória importantíssima, né? Porque ela entra de vez no Campeonato Paulista para brigar por uma classificação. Agora não tem mais nenhuma chance de rebaixamento, ela só olha para cima e ela vai brigar com o Palmeiras, ela vai brigar com o São Bernardo e de quebra tem um jejum que incomodava, porque a Ponte vinha de derrota aqui no estádio Moisés Lucarelli, 1-0 para a equipe do Guarani, nos últimos 4 jogos a Ponte não tinha vencido o Guarani, então de quebra ela tem essa vitória no derby, que certamente vai ajudar a confiança para o restante do Campeonato Paulista. Então, para a moral da Ponte, essa vitória ela é muito importante por tudo que envolve a questão do jejum do derby e também o controle de jogo mal no começo do jogo, mas que não sofreu gols. O Guarani não soube abrir o placar ou finalizar mais e depois ter o controle e os 2 gols. Ô, Antônio Lupe, só para confirmar para o nosso ouvinte, né? Infelizmente os repórteres de rádio não conseguem ouvir os atletas ao término das partidas, né, Lupe? Não temos acesso aos jogadores, todos os jogadores já foram pro vestiário, exceto o Victor Andrade, que acredito que é o filho dele, né? Se não for, peço desculpas, mas é uma criança ali que tá ao lado dele. O Victor Andrade é o único jogador da Ponte aqui no gramado do Guarani. Todos já foram pro vestiário. Tem mais um aqui, é o Jean Dias. Tá com a 7, ele é autor do segundo gol, tá atendendo ali aos populares, aos fãs, aos jovens atletas da Macaca. Ele que foi eleito o melhor em campo pela emissora que detém os direitos de transmissão da partida, Pio. Jean Dias, autor do segundo gol cobrando pênalti, o cara que sofreu o primeiro pênalti. Ô Carlão de Freitas, eu continuo dizendo e não me furto de dizer que eu detesto essa fórmula de disputa do Campeonato Paulista. Pra mim, não entra na minha cabeça, Carlão de Freitas, a Macaca 15 pontos ganhos na competição, com 8 jogos, e ela pode terminar o domingo fora da zona de classificação, Carlos Eduardo. Olha, Pio, se vier um gringo aqui que gosta de futebol e você vai explicar pra este gringo o regulamento do Campeonato Paulista, esse gringo vai achar que a gente está contando piada para ele, né? Porque esse regulamento realmente é esdrúxulo, onde você não consegue enfrentar, né, o adversário, né, o time do seu grupo, para tentar ganhar a pontuação. Mas a Ponte assinou, o Guarani assinou, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, todos assinaram. Então a gente tem que se curvar a este regulamento complicado e injusto, né? Eu acho que depois dessa vitória a Ponte realmente muda o foco dentro do Campeonato Paulista, pensa em secar rivais como São Bernardo, como Palmeiras, se fortalece em termos de confiança, né? Vencer um clássico é sempre importante. Até nas nossas tribunas, nos nossos debates, eu acho que o Palmeiras, pela força dele, independente de estar em segundo ou primeiro, eu acho que o Palmeiras é mais complicado de perder essa vaga. Mas o São Bernardo, mesmo fazendo um bom campeonato, eu acho que pode ser um alvo para a Macaca daqui para frente em termos de classificação, Pio. Sem dúvida nenhuma. Agora, o Gabi Castro, tem uma questão, e daqui a pouco eu quero discutir um pouquinho mais sobre a questão da penalidade e tudo mais, se foi, se não foi, enfim. Mas o primeiro lance diferente do jogo fez com que a partida tomasse um rumo. E quando eu digo o primeiro lance diferente, não tô dizendo da marcação do Klaus em relação ao pênalti,
mas sim o lançamento que é feito na jogada pro Jean Dias. Aquele foi o primeiro lance diferente do derby. Foi aquele primeiro lance que realmente a gente viu uma qualidade técnica. A partir dali a coisa começa a mudar, né, Gabi? É verdade, Pio, porque o Guarani fazia um jogo muito burocrático, ele dominava o meio-campo e ele não conseguia atacar, e a Ponte, muito nervosa, ela explorava lançamento, mas pelas laterais. Então, o ponto diferente do que fez a Ponte foi um lançamento nas costas da zaga do Guarani para a passagem do Jean Dias. Então, no primeiro erro de marcação do Lucas Rafael, o Jean Dias saiu na frente do marcador, que precisou correr, e depois a gente tem toda a polêmica, que certamente nós vamos discutir aqui, se foi pênalti ou não, se deveria ter sido expulso ou não, mas ele errou no tempo de reação. Então, quando o zagueiro do Guarani percebeu, estava marcando a bola, ele viu a passagem do Jean Dias por ele, e aí precisou correr atrás do atacante da Ponte. Então, de fato, o Emerson teve uma grande visão, e o posicionamento do Jean Dias também, porque o Jean Dias, ele não jogou centralizado. Quem estava centralizado era o Danley. Então, essa movimentação ao longo da partida, que eu cobro muito, tanto da Ponte quanto do Guarani. Cobrei do Guarani, do João Marcelo, do Denis Júnior, que precisava de mobilidade, o ataque precisava fazer alguma coisa, e da Ponte, idem, né? Tanto que o Danley precisou sair para o Bruno Lopes dar um pouquinho mais de mobilidade para este ataque. Então, o Jean Dias fez algo diferente, saiu da ponta, não ficou fixo, foi para o meio, na movimentação, ganhou do zagueiro do Guarani e depois acabou sofrendo o pênalti. Bom, tivemos alguns destaques no jogo. Tivemos, sem dúvida nenhuma, aqueles que fizeram a diferença no derby 209. E agora, a equipe da CBN Campinas vai eleger em 30 segundos o craque do jogo. Você não vai acreditar. A BYD Daruji preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$149.800. Corra, é só na BYD Daruji. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. O craque do jogo. Oferecimento BYD Daruji, redefinindo sua mobilidade. É o craque do jogo. Quem será que foi destaque? Quem será que foi melhor no resultado, no derby 209, em que deu uma caca 2-0 pra Ponte? E aí, hein, Antônio Lupi? Por que você começa comigo, hein, garoto? Eu começo com você porque você tem o dom de dizer, de ver o jogo, de saber quem foi melhor. Você está próximo dos craques. Eu vou votar. Eu ia dizer que é porque o seu voto é o que menos pesa. Exatamente. Do comentarista, mas eu não quis dizer isso. Não, assim. mas você tem razão, sabe por quê? Porque ali do fundo a gente consegue. Muita gente acha que a visão do fundo é privilegiada, não é. A gente enxerga pouquíssimo da questão tática que Carlão de Freitas e Gabi Castro enxergam, além do Cabela. Sim. E do Naldo também, e do Elias. Aí acabou, senão eu vou falar todo mundo aqui, acabou a transmissão. Eu voto no Emerson, volante da Ponte. Emerson, volante da Ponte. Olha só, o voto surpreendente de Antônio Lupi, quando muitos poderiam pensar nos autores dos gols. Emerson, volante da Ponte, é o voto de Antônio Lupi. E pra você, hein, Gabi Castro? Vamos lá, Rafael, pelo primeiro as menções honrosas, tá? Tem bastante, ô Gabi? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Rapaz, é bastante. Do lado do Guarani, o Guarani fica um pouco prejudicado nas menções, Pio, porque no primeiro tempo em que ele foi melhor, o jogo coletivo do Guarani estava funcionando. Individualmente, nem tanto. Mas coletivamente estava funcionando, ele estava conseguindo controlar o meio-campo e ele tinha a posse de bola. Então ninguém estava se destacando muito. Você fala, nossa, esse jogador está controlando o meio-campo. A minha menção honrosa vai ficar pro Anderson Leite, porque enquanto ele esteve em campo, o Guarani estava muito bem. Tanto que eu falei na hora que eu não concordava com a alteração do camisa 10 e do capitão. Acho que o Maurício Souza tinha que ter pensado um pouquinho melhor. Então, o Anderson Leite, depois da expulsão e do pênalti, ficou muito prejudicado a atuação do Guarani, para falar que alguém se destacou, alguém conseguiu fazer alguma coisa positiva, principalmente do meio pro ataque, tá? Que o Guarani deixou muito a desejar do meio para trás, até que deu conta do recado em
alguns momentos. Do lado da Ponte, a menção honrosa fica pro Diogo Silva, goleiro Ponte Pretano, uma partida sem erros, para não falar que, para não dar nota 10 para ele, né? Ali no bico da área, quando tava 0-0, num nervosismo, ele deu um toque a mais na bola, poderia ter saído o gol do Guarani. Não saiu, não teve consequências e depois não cometeu mais erros, ou na saída de gol, ou até para fechar ângulo, quando o João Marcelo ficou cara a cara e perdeu um gol feito, poderia ter colocado o Guarani no jogo. Tem a presença do goleiro ali também, tá? Porque se fosse um goleiro que já tivesse cometido falhas, alguma coisa, o atacante fica até mais confiante para fazer essa finalização. Então, no combo geral, o Diogo Silva fica com a menção honrosa. Gostei muito do Arthur hoje, líder em campo, diversas vezes o Carlão chamou a atenção, orientando os atletas, era como se fosse um capitão da Ponte. Foi muito bem defensivamente e conseguiu orientar bastante o pessoal. Danilo Barcelos, né? Marcou gol em derby, marcou seu nome na história, mais uma vez, batendo um pênalti perfeito, deslocando o Gabriel Mesquita para um lado e jogou a bola no ângulo do outro. Emerson, capitão, concordo com o Antônio Lupe, fechou muito bem o meio campo, foi o volante, não deu nenhum espaço pro João Marcelo, pro Denis Júnior, impressionante, cresceu muito o Emerson com o Alberto Valentim, nesse esquema em que ele pode ser o zagueiro centralizado ou pode ser o primeiro volante. São essas. Dito isso, Jean Dias, né? Sofreu o pênalti e marcou o gol, fez uma fumaça danada, principalmente no primeiro tempo, né? Porque o segundo tempo ele fica comprometido, já tava 2-0 e a Ponte com 1 a mais. Então, pelo primeiro tempo, Jean Dias é o meu craque do jogo. Jean Dias, o craque do jogo, voto de Gabi Castro. E pra você, hein, Carlos Cabela? Tudo isso aí que o Gabi falou e Jean Dias é o melhor. Jean Dias, também o voto de Carlos Cabela, 2 votos pro Jean, 1 pro Emerson e o seu, hein, Carlão de Freitas? Olha, eu assino embaixo, né, o que o Gabs disse, chamando a atenção pros líderes, né, desse time da Ponte. O Guarani foi muito prejudicado, vai ser até complicado analisar o Guarani em virtude da expulsão, porque aí o jogo muda, né? Mas eu fico com o Jean, né? A responsabilidade, mesmo nos piores momentos da Ponte no jogo, ele que puxava, que arrastava aqui pelo lado direito, né? A liderança de Danilo, a liderança de Arthur, importantíssimos. Diogo fez defesas importantes também, mas eu fico com o Jean Dias. Jean Dias, eleito o craque de Ponte Preta 2, Guarani 0 no derby 209. E será que teve alguém que não foi tão bem assim no jogo? O pior em campo. Pra ele não ficar chateado, bravo, aquela coisa toda, não comece com ele. Começa com você, Carlos Cabela. Esse aí é difícil, viu? Esse eu sei. Pra mim, Danley. Danley é o primeiro voto de pior em campo. Danley é o voto de Carlos Cabela. E o seu, Antônio Lupe? Pede pro Carlão votar pra mim, por favor. Tá bom, eu já até imagino por quê. Não é possível nesse momento. E aí, Carlão de Freitas? Olha, Pio, como eu disse, para analisar o Guarani, né, as notas ou um destaque, o jogo mudou muito, né, em razão da expulsão. Eu poderia até dar o pior em campo pro Lucas Rafael, mas foi uma expulsão bem questionável, né? Eu acho que o Klaus exagerou na dose. O pênalti a gente já discutiu e vai ser o assunto da semana realmente, mas eu já tenho a minha opinião formada. Mas eu acho que o Lucas Rafael, a expulsão, acho que foi muito em virtude da culpa do Klaus, né? O Klaus agiu com muito rigor, poderia ter mantido o jogador do Guarani, então eu não vou no Lucas Rafael. Cara, o Luiz Miguel me decepcionou. Sacrificado, é bem verdade, depois da expulsão, mas mesmo quando o Guarani teve o domínio do jogo, quando teve possibilidades aí de marcar o gol, de dominar a Ponte, o Luiz Miguel foi inoperante. Então eu fico com o Luiz Miguel, o pior do Guarani. O Luiz Miguel é o voto de Carlão de Freitas. E pra você, hein, Gabi Castro? Simon, zagueiro da Ponte. Simon, zagueiro da Ponte, é o voto de Gabi Castro no pior em campo. Intervalo daqui a pouquinho. Opa, esqueceu de mim. Beleza, vamos lá. Não, mas você... Eu vou com o Gabi, Você não vai votar porque você já perdeu o seu direito de voto. Tudo bem, cara. Futebol Globo CBN, pode ligar aqui, tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor.
Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Você não vai acreditar. A BYD Daruji preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$149.800. Corra, é só na BYD Daruji. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 18h22, repercutindo a vitória da Ponte no Derby 209, 2-0 para cima do Guarani. Até para me despedir de Carlos Cabela, ô Cabelinha, a gente é engraçado como as coisas são, né? Eu fiz exatamente para você a seguinte pergunta antes do jogo começar. Pô, a gente tem um trio de arbitragem e mais VAR e tudo mais, de caras absurdamente experientes e tal. E aí, Cabelinha, a polêmica veio exatamente em cima daquilo que a gente achou que passaria em branco, né, Cabela? Então, é aquela história, né? É polêmico? É polêmico. Tá certo? Não sei. Tá errado? Também não sei. Porque é que a gente fala, é a polêmica. E se não tivesse a polêmica, a segunda-feira não existiria pro futebol. E a segunda-feira é o dia mais gostoso que tem pro futebol, porque é o dia que a gente faz a discussão. Agora, um detalhe importante que a gente falou sobre a qualidade da arbitragem. O Klaus errou? Errou. Teve confusão no campo? Não. Por quê? Porque ele tem autoridade dentro do campo. O Klaus acertou? Acertou. Teve confusão dentro do campo? Não, não teve. Porque ele tem autoridade. E é essa autoridade que faz a diferença do Klaus dentro de campo. Teve um momento do jogo que eu comentei aqui, não sei se foi fora do ar, se eu falei no ar, da calma do Klaus quando ele anota uma falta, quando ele apita, o jogador vai gesticulando pra cima dele, ele só respira, lá dentro do campo ele deve olhar no olho do jogador, só esse olhar no olho do jogador já deve dar aquele susto, falou, opa, é o Klaus que tá aqui. Então essa qualidade que deixa o nível em outro patamar. Não, sem dúvida, eu acho que você foi perfeito quando diz, talvez se fosse um árbitro, sei lá. Você quer ver uma coisa? Uma árbitra que ela aqui em Campinas, ela sempre quando vem tem muita polêmica com ela, que é a dona Edna. A Edna. A Edna. Nada contra a mulher, pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não, a gente tá falando do árbitro. Esquece. Exato. Só que aquela história, toda vez que ela vem, tem polêmica. Se fosse ela hoje aqui, o desfecho do jogo seria diferente. Eu acho que talvez um árbitro mais espalhafatoso em marcações e tudo mais poderia gerar uma situação muito complicada dentro de campo. E é como você disse, os jogadores não sequer reclamaram tanto, né, com o Klaus, e a confusão acabou não acontecendo. Carlos Cabela, valeu por mais um derby pra conta. Até a próxima, viu, Cabelinha? Muito obrigado, grande abraço a todos. É um prazer enorme estar nesse microfone maravilhoso que é da CBN Campinas, e até a próxima. Daqui a pouquinho, 18h30, tem com o Rodrigo Bittar aqui na CBN Campinas, Palmeiras e Água Santa. Água Santa e Palmeiras, jogo lá no Mané Garrincha, jogo que o Água Santa, o time de Diadema, vendeu o mando, né? E por isso acontece lá em Brasília. Ô Carlão de Freitas, a partir de agora, o que esse derby pode significar pro campeonato
de Guarani e Ponte Preta, porque a gente vinha de 2 times com uma sequência positiva dentro da competição. A Ponte consegue vencer em casa e mantém a sequência positiva, o Guarani tem a sequência quebrada. Para as duas equipes, o quanto esse resultado pode impactar, Carlão? Olha, Pio, a gente sabe que impacta, né? Eu acho que para a Ponte positivo, lógico, né? O resultado, mas para a sequência, para acabar com uma certa turbulência, para até encerrar um luto de rebaixamento de 2024, porque foi muito doído para o torcedor da Ponte. E acabar também com aquela coisa, faz 4 jogos que não ganha, o último derby foi do Guarani, aqui no Moisés Lucarelli. Então existia essa pressão, e a gente sabe que existe, de um lado ou do outro. Então a Ponte estava um pouco mais pesada para esse derby, com algumas obrigações, né? Então a partir dessa vitória, ela encerra qualquer dúvida sobre o que aconteceu no ano passado com relação ao confronto, né, com o Guarani. Eu acho que a torcida esquece um pouquinho o luto, esquece um pouquinho o fracasso de 2024 e muda a rota realmente, né? Pensa em classificação, pensa em secar o Palmeiras, pensa em secar o São Bernardo. Então eu acho que essa vitória dá esse combustível para a Ponte. Do lado do Guarani, cara, eu acho que o Guarani ele tem todas as condições de administrar essa derrota de uma maneira muito tranquila. Primeiro porque eu não sei como que vai ser a narrativa do Guarani, mas eu tô achando que o Guarani ele vai colocar a culpa na arbitragem, ok? Aí é uma tática, né, para entrevista coletiva, e isso serve, né? O Guarani já vinha de uma vitória aqui sobre a Ponte, faz um bom campeonato, um campeonato digno, é bem verdade, e continua ainda em rota de classificação, tanto é que o resultado lá de Novo Horizonte ajudou. Agora, resta saber, Gabs, Pio, torcedor pontepretano e bugrino, como que o Guarani vai administrar uma questão que a gente debateu antes do jogo. O Guarani não ganhou um jogo pesado nesse Paulistão. Ele perde para os grandes da capital, o que é normalíssimo, gente. Hoje a diferença é gigante. Ele perde para o Mirassol, que hoje a diferença é gigante também, porque o Mirassol é um time de Série A. E ele perde para a Ponte, que foi um jogo pesado. E Ponte e Guarani são forças que se equivalem. Então fica a preocupação assim, será que o time, a personalidade do time é questionável? Tecnicamente a equipe já mostrou que tem forças, que tem condição. Agora, e a personalidade? Porque em todos os jogos de um nível maior, uma intensidade maior, o Guarani apresentou problemas. Valeu, Carlão de Freitas. Amanhã, já dentro do CBN Campinas, no CBN Esportes, no Arena, muito mais sobre o Derby 209. Valeu, Carlão. Valeu, Pio, abraço. Valeu, Gabi Castro. Até a próxima, Gabi. Valeu, Rafael Pio, um grande abraço. Antônio Lupe, o seu destaque final, Antônio Lupe. O destaque fica por conta dessa vitória, a primeira da Ponte em casa. O Guarani segue sem vencer como visitante. As duas equipes voltam a jogar no meio de semana pelo Campeonato Paulista. Grande abraço, Rafael Pio. Amanhã, na programação, trazendo as palavras dos treinadores, certo, Lupe? Correto. Maravilha. Agradecendo a Naldo Araújo no comando técnico de externa, Eduardo Rodrigues o Bolacha. A partir de agora, Nilson Belisário assumindo a mesa de som da CBN Campinas para Palmeiras e Água Santa e Palmeiras com Rodrigo Bittar. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio